Wesley Lucarelli, tá chegando cada vez mais gente aqui. Hoje 1-0 para Ponte Preta. Uau, a Macaca tá chegando, ó, acabou de chegar o ônibus da Ponte Preta aqui, Edu. Edu, 1-0 para Ponte Preta. Um jogo difícil, mas nós vamos ganhar. Olha, Edu, venha pra cá, torcedor da Ponte Preta. Aqui é o lugar que nem o Batista fala. E Ponte Pretano vivo é aqui. Olha, eu sou aposentado já, hein? Paguei R$20 a geral. E VIP tá R$40 para aposentado e acima de 60 anos. Amigos da Bandeirantes, Edu Pinheiro, um grande abraço, um grande beijo. Vai pra cima, Macaca! Aê, Pedrão tá com tudo, rapaz. Pedrão tá com tudo e Pedrão tá pedindo passagem. Ô, Pedro, chegou o ônibus da ponte aí, Pedrão. Vamos lá. Olha aí, Edu. O ônibus da Macaca acaba de chegar no Majestoso. Sinta o clima aí, Edu. Amigos da Bandeirantes, a torcida está ao lado, gritando Macaca. Querida Macaca, minha querida. Vai pra cima, Macaca. Olha aqui, Edu. Grande abraço, Ponte Preta. O que? Pedro Gozzi, rapaz, vendedor de carro, dando uma de repórter, sensacional, hein? E o Pedro Gozzi, amigo nosso, continua conosco na frente do Majestoso. Você tá com quem aí, Pedrão? Fala aí, Pedrão. Amigos da Bandeirantes, Edu Pinheiro, estou aqui ao lado do Lauro, goleiro e treinador da Ponte Preta. O Lauro, quais são as maiores qualidades do Diogo Silva após você chegar na Ponte Preta para treinamento de goleiros? O que você me fala da qualidade do Diogo? Quais são as melhores? Ele tem várias para destacar. O Diogo, desde que chegou aqui, se demonstrou um grande profissional e uma boa pessoa. Tem objetivos dentro da sua carreira e trabalha muito. Então, aliando a experiência que ele já adquiriu ao longo dos anos, passando por várias equipes e sempre se destacando, a Ponte Preta tem seguido o trabalho. A gente tem se esforçado bastante para dar o melhor de conteúdo no dia a dia para ele. E a resposta, graças a Deus, está vindo dentro de campo. A gente fica muito feliz porque é um merecedor, um batalhador que ama aquilo que faz e por isso colhe bons frutos. Lauro, muito obrigado. E me parece que ele sai bem do gol, embaixo dos 3 paus também ele é muito bom. É difícil encontrar um goleiro com as duas versatilidades, não é, Lauro? Isso, um goleiro seguro que sabe o que faz dentro do gol, né? Se tem alguma intervenção na saída de gol, ele escolhe sempre os momentos bons, se é para segurar, se é para espalmar. E um goleiro bastante ágil também dentro do gol, com encaixe de perna, que é muito importante, né? Falando um pouco mais da parte técnica. Isso. E a gente torce bastante que siga assim, para que a gente tenha um ano vitorioso. Aqui, Edu, foi o Lauro, treinador de goleiro da Ponte Preta. Lauro, muito obrigado pela entrevista, amigo. Abraço. Pra cima, Macaca. O que, rapaz? Pedrão, muito obrigado, hein, Pedrão? Pedro Gozzi. E aí, CH, o que você achou de Pedrão? Pedro Gozzi como repórter? Trepidante, né? Trepidante. Foi lá, entrevistou, fez a chegada na Macaca, legal. Grande abraço pro Gozzi. Pedro Gozzi. Pedrão, eu tava querendo, achei aqui, rapaz, eu ainda hoje eu tava vendo aqui, nos meus papéis aqui, porque é o seguinte, tem os goleiros da Ponte, os que mais atuaram, eu tava vendo aqui, e o Lauro conseguiu fazer um ano, o Lauro ficou, não sei quantas partidas, ele ficou atuando ininterruptamente. Ele fez uma série que ninguém conseguiu ultrapassar até hoje. Vou ver se eu acho na papelada aqui. Ainda hoje, fico louco da vida. Os goleiros que atuaram pela Ponte, achei. Tá aqui, ó. Espera um pouquinho. Achei aqui. Tá no YouTube, ô Lucas? Tá aqui? Tá aqui, ó. Meu arquivo aqui. Os goleiros que atuaram pela Ponte. Aqui, eu tenho aqui um detalhe do Lauro. Tudo bem, ele foi o único goleiro que fez gol, né? 2003 no Flamengo, empatando 2-2, gol da Fepasa, todo mundo se lembra disso. O Lauro ficou de 10 de julho de 2003 até 20 de novembro de 2004. O Lauro ficou 1 ano e 4 meses sem sair do gol da Ponte. Foram 82 jogos. Ninguém conseguiu depois disso fazer isso aí de forma ininterrupta. Claro, a não ser Carlão.
no tempo de Carlão. Carlão jogou na Ponte de 73 a 83. Carlos Roberto Galo, número 1 da Ponte. Convocado para a Copa, o único jogador de um clube do interior que foi convocado para 2 Copas como jogador do clube do interior, por causa da Ponte. 78 a Copa da Argentina, 82 Copa da Espanha. Deixa eu ver aqui o Lauro. Os que mais atuaram. Vamos lá. Carlos Roberto Galo, 437 jogos. Goleiro só, hein? 437 jogos, Carlão Ganso. O Aranha, 209. João Brigatti, terceiro, 202. Sérgio Guedes, 183. Ciasca, 171. É o sexto. Wilson Quiqueto, o goleiro de 69. 159 jogos. Valdir Pérez, 107. Deixa eu ver, cadê o Lauro, hein? O Lauro tá aqui na posição. Não tá até nos principais aqui. Não tá. O Lauro tá com 100. Não, tá aqui. O Lauro tá quinto lugar. Depois eu atualizei, tá? Então, primeiro lugar, Carlos Galo, 437. Aranha em segundo, 209. Brigatti em terceiro, 202. Sérgio Guedes, hoje técnico do Grêmio Prudente, 183. Lauro é o quinto com 172. Depois que vem Ciasca com 171. Ciasca, década de 50, já faleceu. Ciasca gostava muito de música erudita. Teve programa aqui na nossa Rádio Educadora de Campinas de música erudita, depois que largou a bola e tal. Porque depois Ciasca foi trabalhar na prefeitura. Trabalhou no Museu de Som e Imagem da prefeitura. E como ele gostava muito de música e tal, também trabalhava com isso, teve um programa aqui da TV. Aqui na Rádio Educadora, né? Grande Ciasca, goleiro sensacional, mas depois ele acabou não indo pro Palmeiras, acabou dando certa transação, aí o Ciasca se revoltou e tal, e jogou pouco depois em alguns times, acabou encerrando a carreira. Muito bem, 14h48, CH, e sobre hoje, hein? E essa macaca de hoje, CH? Tomar cuidado com esse Botafogo, Edu. Botafogo vem de 3 partidas sem vencer, o técnico todos nós conhecemos. O Zanardi, ele é um treinador que fez o início da sua carreira com mais destaque foi no São Bernardo. Ele começou o trabalho no Botafogo, meio titubeante, mas nesse Campeonato Paulista o time está em franca recuperação. Chegou a 10 pontos, venceu o Red Bull Bragantino na última partida e a Ponte vai precisar jogar bastante futebol para poder conseguir uma vitória. A Ponte é favorita, evidentemente, joga em casa, mas o jeitão do time do Botafogo jogar é muito parecido com o jeitão da Ponte. 3 zagueiros, 5 no meio, 2 na frente, às vezes com variação. E a Ponte está num momento muito bom no campeonato, né? Se o time não tivesse encaixado e não faria, se não tivesse jogando com muita disposição como está, não faria 18 pontos no campeonato. Portanto, a Ponte tem tudo para fazer mais uma vitória, mas não esqueça, torcedor, que vem aí um time precisando de qualquer maneira. Uma vitória do Botafogo hoje tira definitivamente o time de qualquer circunstância de rebaixamento. Então é muito importante para a Ponte. A Ponte ainda luta por classificação num grupo muito complicado, não é? E Palmeiras tem 4 jogos por fazer, não é? E São Bernardo em Ponte tem 3 jogos. Palmeiras vem babando, já ganhou da Inter do meio de semana e o Palmeiras vai jogar em 4 partidas para fazer 12 pontos. Então, se a Ponte vencer, vai a 21 e fica ainda mais difícil para o Palmeiras alcançá-la. De qualquer maneira, o primeiro problema é o Botafogo. Antes de pensar no Palmeiras, uma possibilidade de classificação. Mas acho que o time não deve apresentar muitas novidades. O Valentim deve utilizar praticamente a mesma base, com exceção de 2 jogadores que são esteio defensivo e também, principalmente, do meio campo da Ponte, que é o Léo Oliveira e o Emerson. O Emerson está jogando mais de zagueiro, mas hora ele sai na primeira volância ali. Então eu não sei o que ele vai fazer. Provavelmente ele vai promover um zagueiro no lugar do Emerson, que deve ser o Sérgio Rafael, e no meio campo acho que ele vai utilizar o Dudu. Tem o Lucas Cândido também correndo por fora, então existe essa indefinição. No restante das opções aí, Edu, eu acho que não teremos maiores novidades, não.
O Paulistão é difícil, né? É difícil. O Botafogo, você vê, não estava bem. O Botafogo chegou na Vila contra o Santos, Neymar estreando, entrou no segundo tempo. O que aconteceu? Tava 1x0 o Santos, o Botafogo empatou 1x1 e com o Neymar em campo, hein? Aí o Botafogo ganhou do Velo 1x0 lá em Ribeirão, ganhou do Red Bull Bragantino 1x0, também em Ribeirão Preto, quer dizer, vem de 2 vitórias e um bom empate na Vila. E deu uma ajeitada no campeonato. O Botafogo, você disse do Márcio Zanardi, bom técnico. Esteve no Guarani, você se lembra, 2019, você falou isso aí. Foi a Copa São Paulo 2019. O Guarani chegou na semifinal da Copa São Paulo. Tinha Davó e Matheus Bidu. Matheus Davó e Matheus Bidu. O Davó está no Mirassol, se me falha a memória, está no Mirassol. E o Bidu está no Corinthians. Aí do Guarani, o Márcio Zanardi foi para a base do Santos. E aí do Santos ele foi para o São Bernardo, CH. Fez um ótimo trabalho lá. Ele subiu da D para a C, um fato inédito na vida do São Bernardo, e está com esse projeto agora em Ribeirão Preto, né? Campeonato extremamente difícil, Ponte veio de 4 vitórias, isso não acontecia há muito tempo, e você pega nos últimos anos, hoje eu peguei os jogos da Ponte, comecei a pegar, claro, de trás para frente, né? Cara, de frente para trás, assim, de ordem decrescente, fui pegando. Gente, você não encontra assim 2, 3 vitórias seguidas, coisa difícil. E a Ponte, ela ganhou. Ela vem de 4 vitórias, mas o Pedrão, que o Pedro Piscinato cantou a bola pra mim, falou: Edu, na Série A2, a Ponte teve 4 vitórias. E teve. Há exatamente um ano, na Série... Nós estamos há 2 anos, né? Há 2 anos na Série A2 de 23. Oi, Edu. Oi, sim, CH, sim. E mais inusitado ainda, se eu não estou enganado, tá? Você me corrija. São 4 vitórias com 3 jogos fora de casa. Fora de casa. É mais difícil de achar. A Ponte ganhou as 3 últimas fora de casa. Isso eu não procurei ainda. Com 2 eu encontrei. Ganhou foi em Itu e ganhou do Figueirense. Acho que você não vai encontrar. Vou precisar de muito tempo, CH. Muito tempo. Eu vou pedir uma folga pro Batista, foi bom você ter falado. Assim eu vou pedir uma folga pro Batista só para procurar isso. Peça, você tem toda a razão e merece uma folga. Obrigado. Não, e eu comecei a procurar, Pedrão tem razão. A Ponte teve 4 vitórias na Série A2, que a Ponte subiu e tal. Ganhou do Rio Claro lá 3x1, ganhou de 2x1 do Oeste, ganhou do Linense lá em Lins 2x0 e ganhou aqui da Santista 3x1. Foram 4 vitórias. Mas nessa mesma Série A2, foi o seguinte: no último jogo da Ponte de 2022 na Série B, foi com o Náutico lá em Recife. A Ponte venceu 1x0. Aí começou o ano de 2023, começou na Série A2. A Ponte tinha sido rebaixada, a Ponte teve 1, 2, 3, 4, 5. Então a Ponte teve 6 vitórias no final de 2022 e nos 5 primeiros jogos 2023. A Ponte ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somando tudo, deu 6 vitórias. Tudo bem, mas é Série A2, seu Edu. Tá bom. Tirando a Série A2, atenção, em 2015, a Ponte disputava Brasileirão. E a Ponte teve 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas. Ganhou do Santos aqui de 3x1, domingo pela manhã, me lembro. Ganhou do Goiás lá 2x1. Ganhou do Fluminense aqui 3x1. E ganhou do Atlético Paranaense lá em Curitiba 2x1. O técnico Doriva, 4 vitórias seguidas, era 2015. Agora teve em 2014 na Série B. Você perguntar pra mim, Edu, qual foi? Se a Ponte ganhar hoje, faz 5 seguidas. A última vez que a Ponte ganhou 5 seguidas, somente 5, foi na Série B de 2014, quando a Ponte subiu com o Guto Ferreira. A Ponte ganhou do Luverdense lá 1x0, ganhou do ABC no Majestoso 2x0, ganhou do Oeste 5x1 no Majestoso, ganhou do Vila Nova em Goiânia 3x1 e ganhou do Ceará no Majestoso 3x1. 5 sequências certinha. Oi? Na Série A2 teve 5? Não, então, foi 5 assim, mas é que a última de 2022 ganhou do Náutico lá, aí é uma. Virou o ano, teve Natal, Ano Novo e tal, aí começa janeiro 2023. Aí a Ponte ganhou 5, 1, 2, 3, 4, 5, com mais uma, com o Náutico 6, né? 6, agora 5 certinha, porque às vezes o cara quer 5, quem se ganhar hoje é 5, então 5 certinhos de uma vez foi 2014. Mas enfim,
Achou aí, Pedrão? Contra o Náutico? Final de 2022? Aí, então dá 6, né? Mas, Pedrão, você é o cara, hein? Você me ajuda demais. Deixa eu ver se tem algum chamado aqui do Majestoso, que eu me empolgo aqui. E, perfeitamente, eu me empolgo aqui. E às vezes não chamo. Daqui a pouco o Catarino vem do Majestoso, o Boris também. Já tá lá? Boris, será que tá o quê pra falar? O Boris, que tá ouvindo o jogo do 15. O jogo do 15 é mais tarde. Um abraço, Oi, Edu. Você me ouve, grande garoto, meu amigo Boris. Tudo bem, Boris? Tudo bem, Edu. Um grande e forte abraço pra você. Estava na resenha aqui com uma pessoa que você conhece, Adriana Almeida. Manda um beijo pro Edu, Adri. Edu, Adri. saudade demais de você. Um forte beijo. Mas, tô sem escuta agora aqui, tá? Beijão. Beijão. Tá vendo, Edu? Mandou obrigado. Um beijo pra você. Ele tá retribuindo, viu, Adri? Mas Adri tá que saudade. passando por aqui. A gente tá naquela resenha dos bons momentos de Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tá tudo bem, Edu? Ah, tudo bem, tudo ótimo, melhorando agora com os amigos aí. E me fala uma coisa, você vê que o Quinzão comanda a Série A2 e ele Isso. é privilegiado no horário, viu? Isso é um protesto que eu faço. O 15 só joga na boa 18, 20 horas. Tem gente enrolando aqui com 3 da tarde, com o sol danado, e o Quinzão é só 18, Boris, é isso? É porque assim, Edu, na Série A2 tem uma justificativa, né? Se, por exemplo, você quer fazer uma economia de energia, você joga às 3. No caso, hoje o jogo é fora de casa e os times mandantes, eles acabam solicitando à Federação Paulista de Futebol o dia que preferem jogar e também o horário. Então, por exemplo, o Votuporanguense como mandante joga nos fins de semana sempre às 18 horas. O 15 no meio de semana, quarta-feira é 20 horas e sábado ou domingo às 18 horas. Então é o clube mandante que acaba escolhendo, a menos que você tenha televisão, né? A televisão entra na parada, hoje também os streamers, assim como ocorre na Série A1, então tem desta forma. Agora, convenhamos, né? Por exemplo, hoje, aqui tá um calor absurdo, 32, mas a sensação de 35. Imagine em Votuporanga neste momento qual seria, né? Ou qual é a temperatura para um jogo, por exemplo, às 15 horas. Você já imaginou, Edu? Nossa, é que hoje Votuporanga 15 é 18 horas em Votuporanga, mesmo assim, dá muito calor. Tá muito calor, você pegou o estradão aí, fica imaginando, vem com ar-condicionado ou não, Boris? Não, hoje não tem como, né? Eu vim um pouquinho mais cedo porque eu tô aqui com meu papai no Hospital São Luís, né? Passou por um procedimento, mas tá tudo bem, tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo bem. E amanhã acho que ele vai pra casa, né? A expectativa é essa, então a gente veio um pouquinho mais cedo, passou no hospital, faz o jogo, volta pro hospital e amanhã volta pra buscar o papai que voltará pra casa, se Deus quiser, Edu. Se Deus quiser, manda um grande beijo no coração dele. Pode deixar. Vai dar Deixa tudo comigo. certo. Então você volta amanhã também pra pegar o papai. Agora E acho que eu vou vir mais cedo e fazer aquele esquema do Pinheiro. Sabe qual é, né? Cotovelo no barcão. Já passei na padoca, no calor do caramba, e tomei um cafezinho, pão de queijo, que eu almoço muito cedo, tal, dia de jogo. Mas muito bom, mas o problema é estacionamento, sabe? Pô, lá na Piracã, rapaz, a padaria expandiu, mas o estacionamento não. E é uma semana decisiva, gente. O que tá faltando o quê? Um mês para terminar a fase de classificação, hein, seu Boris? O Paulistão, hein? Semana decisiva. É uma semana, né? Uma semana. A Ponte joga hoje. Depois, quarta-feira, me corrija, São Paulo lá. Isso. 9h30. 9h35, né? 9h35. E vai pegar o São Paulo numa crise. Tudo bem, amanhã tem o Palmeiras, não sei o que vai acontecer. Mas o que aconteceu com o São Paulo, cara? Você vê, empatou 3-3 com o Velo Clube, tomando gol de empate no finalzinho. Ainda antes, em Brasília também, Inter e São Paulo e Inter 0-0, a Inter com a menos todo o segundo tempo, né? Teve um jogo do São Paulo, perdeu pro Bragantino, se não me engano, perdeu. Sim. Então, a Macaca vai pegar o São Paulo numa crise, acho que dos grandes, né? O Corinthians, vento em popa, já classificado. O Santos também não tá muito em crise porque o Neymar chegou. Mas desde que ele chegou não ganhou uma, né, Edu? Como são as coisas, Até né? agora. O São Paulo, nos últimos 5 jogos, o São Paulo perdeu pro Santos, daí ele ganhou do Mirassol. Daí ele perdeu pro Bragantino e empatou com os 2 lanternas. Inter e Velo Clube, ambos como, entre aspas, mandante, né? O jogo foi em Brasília, porque a casa do São Paulo está recebeu o show da Shakira, a cantora colombiana, mas dos 2 jogos com o time titular. Quer dizer, aquele quarteto lá que um dia o CH diz que é o quarteto fantástico, o novo quarteto do Morumbi. Quer dizer, não tá funcionando. E os caras estavam jogando. Lucas, Oscar, Caleri, Luciano, Ferreirinha, os caras jogaram. E dizem, né, a imprensa paulista, que a gente sempre acompanha, né, a imprensa que cobre os grandes de São Paulo, de que se amanhã
São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras e aquela derrota cachapante, sabe qual é, né, Edu? Vai lá, perde de goleada, enfim. Zubeldia. A situação do Zubeldia já é de bastante pressão e provavelmente ele não continue. Mas isso é uma especulação, não dá para afirmar. E a Ponte enfrentaria o São Paulo já numa crise, tá naquela pré-crise, né? Por mais que é início do campeonato, enfim. Mas o ano passado o São Paulo teve um cenário bastante parecido, né? Começou com o Carpini, São Paulo acabou não chegando à final, foi eliminado em casa, né? Se não me falha a memória, pelo Novo Horizontino. E daí foi nas quartas de final ainda, né? Isso, foi. E depois, uma pressão muito grande. grande, o Carpini durou apenas 4 rodadas no Campeonato Brasileiro e depois foi demitido, né? E este ano o Campeonato Brasileiro ele já começa em março, né? O calendário foi antecipado por conta das competições ao longo do ano. Então, quer dizer, é uma pressão muito grande e aonde a Ponte pode se aproveitar dessa situação. Afinal de contas, a Macaca vem embaladíssima com 4 vitórias seguidas, Edu. Que semana? Hoje, Botafogo, 4 da tarde, com esse sol, com esse calor. Quarta-feira, 21h35, lá no Morumbi, contra o São Paulo. Aí a Ponte domingo com o Bragantino, né? Aqui 18h30, né, ô Boris? Toda rodada. Toda rodada. É por causa da TV, né? A TV que é a Record, que detém os direitos de televisão, TV aberta, todos os jogos, a menos que tenha alguma situação que seja definida, mas muito provavelmente não vai acontecer, né? Por exemplo, um duelo de 2 times já rebaixados. Isso não deve acontecer, um time já classificado, os 2 times já classificados, não tendo a possibilidade de alternância, mas dificilmente, então todos os jogos serão no domingo às 18h30. E o Bragantino que virá a Campinas é uma verdadeira incógnita, né? Porque o Bragantino, nesse momento, ele briga pela classificação, tá no grupo do Guarani, mas se ele vacila, ele briga para escapar do rebaixamento. É uma situação que pode ocorrer com o Bragantino. Olha, a Ponte tem dia 26, é Copa do Brasil, não é isso? Ponte Isso. E lá é com Concórdia. 9h30 da noite lá em Concórdia, um estádio acanhado, cerca de 5, 6 mil torcedores, é onde a Ponte vai jogar no Oeste Catarinense. Então, a Ponte tem nos próximos 11 dias, né, contando com o de hoje, Botafogo hoje, São Paulo quarta-feira, domingo que vem, Bragantino aqui 18h30, todo mundo jogando 18h30, e dia 26, quarta-feira, o jogo é 21h30, parece. Isso mesmo, 21h30. Concórdia e Ponte. E o vencedor de Concórdia e Ponte vai pegar Portuguesa. Tô procurando aqui. Botafogo da Paraíba. Quer dizer, a Ponte pode pegar mais um Botafogo em um curto espaço de tempo. Pega hoje e pode pegar em março. Agora. E o Botafogo da Paraíba tá na Série C também, né, Edu? Tá na Série C, subiu. Vai jogar contra a Ponte também, olha aí. Tá na Série C o Botafogo. E o Botafogo fez a melhor campanha ano passado na fase de classificação. Porque na Série C turno único, 8 se classificam. Foi o primeiro colocado, aí chegou na reta final, quando separa os 2 grupos de 4, né? Aí o Botafogo foi mal. Mas o jogo, quem passar, entre Portuguesa e Botafogo, tá aqui. E Ponte e Concórdia, o jogo é na casa de quem passar de Ponte e Concórdia, não é isso? Isso eu não sei. Porque já tem uma definição, já tem uma definição. É o 9 contra o 10, não é isso? 9 contra o 10? É uma coisa assim. 10, então, é na casa do 9. Então não é sorteio, é chaveamento. Já vem o emparceramento aí. E o jogo da Portuguesa, a Ponte vai jogar na quarta, dia 26. O jogo da Portuguesa é na quinta, dia 27. Então, se a Ponte passar pelo Concórdia, só na quinta-feira vai saber se pega Portuguesa ou Botafogo. O jogo vai ser aqui tá marcado o Canindé. Mas não tem, né? Mercado Livre lá, Pacaembu. Pacaembu. Usa agora o Pacaembu, que agora o Canindé com a reforma lá vai demorar, né, Boris? E a Ponte passando de fase, né? Tudo leva a crer que passe e hoje é fundamental a vitória diante do Botafogo, passando para as quartas de final. A federação, ela marca a database no sábado de carnaval, né? Os jogos das quartas de final. Aliás, a final do Campeonato Paulista esse ano será numa quinta-feira. Você pegar a tabela aí, Edu, joga a database é dia 1º, daí tem uma situação de mudança, né, de tabela, enfim, mas por conta do carnaval tá dia 1º de março. Daí tem uma semana para semifinal, jogo único também. Daí depois mais uma semana para final e o jogo decisivo numa quinta-feira. Então, os 11 dias de expectativa da Ponte aí, Paulistão, Copa do Brasil. Esse Concórdia, ele é o 5º colocado no Campeonato Catarinense, viu? Não é ruim não, viu? Tá lá. Você pega os grandão, depois aparece o tal do Concórdia. E a Ponte, ela vai completar contra o Concórdia 90 jogos pela Copa do Brasil. A Ponte já disputou 20 edições. Essa vai ser a edição 21 da Ponte. Em 89 jogos na Copa do Brasil, a Ponte tem 38 vitórias,
24 empates e 27 derrotas. Então, jogo de número 90 da Ponte na Copa do Brasil, dia 26, lá em Santa Catarina, em Concórdia e Ponte, né? E o vencedor de Concórdia e Ponte pega o vencedor de Portuguesa, o Botafogo da Paraíba. Tem escalação? Tem... Não, tem mais um amigo. Tá vendo? Ele tá vendo aqui, ó. Ó quem vai dar um abraço pra você. Manda um abraço pro Edu lá, Iga. Fala, Edu. Como é que você vai, meu querido? Um grande abraço pra você. Muito obrigado. Hoje é o dia. É o dia D. Dia D. Da classificação. O Iga tá dizendo que a classificação virá hoje. E ele falou que não tem essa história não, que ele vai comprar a SAF da Ponte do Guarani. Não tem essa história não, né, Iga? Não, isso é tudo mentira. Foi o Edu que falou. Então ele é mentiroso, porra. A gente falou, fica pensando Edu, assim. grande abraço. Um abraço. Muito obrigado. Tudo bom pra você, viu, Iga? Felicidades. Um abraço, muito obrigado. 2-0 pra Ponte hoje. Olha lá o Iga. E o Iga trouxe aqui pra gente. Sabe quando ele vem aqui? Ele sempre vem com alguma coisa, né, Edu? Veio aqui, ó, com um bolinho de bacalhau de City Bar e City Tortas do Zezinho português, ó. Passou aqui, sensacional. O Iga é espetacular. O atacadão Iga lá é espetacular, viu? Esse é o Iga, rapaz. Pode comer que eu falo aqui, Boris. Pode comer. Que delícia, Edu. Almocei pouco hoje, viu? Não. Que delícia. Delícia, precisa. Isso faz Você falou sobre escalação, o Vladimir está à sua disposição. Tô vendo Paulinho Santana já com as 2 escalações. Mas qual é a chance de mandar pra gente agora? Pouco provável, porque tem que esperar aquele protocolo. Mas tem mandado, viu? Tem saído, o jogo é 16 horas, já é 15h08. Já era pra ter saído. É verdade. Depende do adversário, né, Edu? Tá bom, bolinha aí. Tá comendo também, Vladimir? Não tô não. Nossa senhora. Não tá não? Pô, então tá com alguma coisa. Oi, Edu. Agora sim, engoli. Bom, entendi. É que às vezes eu demoro um pouco pra engolir. Não tem importância não. Pode comer, que eu vou falar umas bobagens aqui. Vocês não podem perder esse bolinho de jeito nenhum, viu? Tem que dar uma faturada. E ele tá quentinho, viu? Tá quentinho, não dá. Mas você vê que coração do Iga, né? O Iga, ele nunca chega de mão vazia. O Iga é um cara espetacular. O Iga é o cara que, pra toda a imprensa, ele... Mais um parceiro tá mandando um grande abraço pra você, ó. Oi. Sato Pai tá mandando um grande abraço pra você, Edu, pra todo mundo da Aroma das Ervas. Sato Pai, um abraço espetacular ao time Churri. Muito obrigado pelo o time Churri. É que ele tá fora da cabine, senão a gente colocar. Sato, vem aqui, dá a volta aqui, vem dar um alô pro Edu. Não dá? Tá ali, tá com compromisso. Ele tá ali com compromisso. Mas mandou um grande abraço pra você, pra todo mundo, viu, Edu? E fala pra ele que a gente adorou lá em casa, os temperos, ganhamos um kit aqui do time Churri. Tigrão, é isso aí. Ó. Time Churri. Tá na pedra, Edu. Escalação na pedra, hein? Vamos lá, 15-9. Atenção, maestro Pedro Piscinato. Macaca escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Macaca vem a campo daqui a pouco com o Diogo Silva, 12. A volta do Simon com a 4, Sérgio Rafael meia dúzia, Arthur 15, formando a tríade de zagueiros. Na direita, Maguinho tem a 2. Na esquerda, Danilo Barcelos com a 14. Dudu 8, 25, Lucas Cândido. 17, Pedro Vilhena. 31, Victor Andrade. 7 para Jean Dias. É a Macaca de Diogo Silva, Simon, Sérgio Rafael, Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, Pedro Vilhena, Victor Andrade e Jean Dias. No banco, o Alberto vai ter à disposição Pedro Rocha com a 1, 5 para Rodrigo Souza, 11 Renato, 9 ou 19 Gustavo Teles, 20 João Gabriel, 21 Vicente Concha, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 29 Everton Brito, 44 Nilson Júnior, 77 Bruno Lopes e 90 para Danley. Quem que tá suspenso aí, Catarino? É o... Emerson e Léo Oliveira. Emerson e Léo Oliveira, né? Isso. Cara, deixa eu ver aqui se tá faltando alguém de... Deixa eu ver aqui. No banco, então. Esse Rodrigo Souza, número 5, tá no banco?
Eu acho que ele não fez a estreia ainda, viu? Não, ainda não, Edu. Ainda não, né? Tava no DM, né? Tava um tempo aí recuperando-se do DM, agora começa a ficar à disposição do Alberto Valentim. Deixa eu ver aqui, Maguinho, lateral direito, Maguinho tá escalado ou não? Tá. Maguinho tá escalado, Pacheco tá no banco, Luiz Felipe tá no banco. Cadê o menino João Gabriel? Tá no banco. Vamos lá, Simon retorna, começa jogando, o chileno tá no banco, o Vicente Concha, o Edson sumiu, acho que nem inscrito tá no campeonato, zagueiro Edson. Nilson Júnior, deixa eu ver, tá no banco? Nilson Júnior. Tá no banco? Sim. Tá. Matheus Silva não foi inscrito, nem inscrito no campeonato. Sérgio Rafael começa jogando, tá? Yes. Lateral esquerdo, Arthur. Cadê o Arthur? Tá aí, tá escalado, mas ele é de zagueiro. Isso. Lucas Cândido começa jogando. Danilo Barcelos começa jogando. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha lá, Rodrigo Souza tá no banco, não estreou ainda. Veio do São Bernardo, 37 anos. Léo Oliveira tá suspenso, né? Você falou, né? Léo Oliveira tá suspenso. 3 amarelos. O Dudu, que fez o gol da vitória lá, joga. Titular. Começa a jogar. Johnny Lucas estava no Goiás. Isso acha que não. Isso aqui não existe, viu? Invenção minha aqui. Não, existe sim. Existe, mas ainda não tá disponível não, Edu. Também tava entregue ao departamento médico. Certo. Emerson tá suspenso. Lucas Cândido começa jogando. Pedro Vilhena, agora meia, começa a jogar. Cadê o Elvis, hein? Ah, tá no DM ainda, né? Tá machucado, Não volta, não deve voltar. Claro que se a Ponte classificar, talvez na próxima fase, mas nessa primeira fase não volta mais. Cadê Serginho? Serginho também tá no departamento médico, machucado também. Eu tenho aqui o Dudu Shade, que tava no Operário. Será que ele voltou pra Ponte? Eu preciso verificar depois. Porque consta, sabe que o site jogou no plantel da Ponte e consta Dudu Shade, mas nunca não foi inscrito pro Paulistão, não apareceu. O Pedrinho também ficou no banco 2 jogos, depois sumiu. O Pedrinho da base, né? Também não tá mais. Jean Dias, o Marvado da Ponte 7 começa jogando. Renato tá no banco. Bruno Lopes é banco. Darley é banco. Everton Brito é banco. E o Gé foi inscrito, mas... E outra, se por acaso a Ponte se classificar, vai estar ritmo pro Gé, né? Esse que é o problema. Mas tá todo mundo aqui. Beleza. Então repita a Ponte, só o time que começa. Ô Catarino, por gentileza. Pois não, Edu. Diogo Silva, Simon, Sérgio, Rafael e Arthur. Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, hoje capitão do time Pedro Vilhena, Victor Andrade e Jean Dias. Edu. Muito bem, vamos agora para o Botafogo de Ribeirão Preto do Márcio Zanardi, bom técnico, olha, muitos que passaram aqui por Campinas, hein, o Botafogo, hein, anotei aqui, você quer ver só? Do Botafogo, Márcio Zanardi, foi técnico na base do Guarani, quem mais que tem, eu anotei aqui, rapaz, tem o Carlão, quem que eu anotei? Eu juro que eu tinha anotado, onde estariam as minhas anotações, o que aconteceu aqui com jogadores que passaram por Campinas. Não esqueceu na padoca não, Edu? Rapaz. Que ajuda, Edu. Achei aqui, Tigrão, achei, vai. João Carlos, goleiro, jogou na ponta, no 15-16. Deixa eu ver quem mais aqui, peraí. Tem o Gabriel Risso, argentino, lateral esquerdo. Jefferson, lateral direito, revelado na Ponte. Matheus Barbosa, jogou no Guarani. Gabriel Bispo, estava no Guarani. Edson, jogou na Ponte em 2019, veio do Bahia. Pablo Tomás, atacante, jogou no Guarani. Jonathan Cafu, esse é com o Pablo Tomás. Jonathan Cafu. Jonathan Cafu. Subiu com a Ponte em 2014. E Silvinho. Silvinho teve 2 passagens pela Ponte, veterano Silvinho, né? Ô Tigrão, segura que já fala o Botafogo escalado. Catarino. Botafogo, orgulho de Ribeirão. O Botafogo está escalado com João Carlos 1, o Alisson 2, Alisson Cassiano 3, Erickson 4, Gabriel Risso meia dúzia. 5 para Edson, ele que é capitão do time, né? Joga com 3 zagueiros, na verdade, o time do Botafogo. 7, Douglas Baggio, 8, Sabit, 9, Alexandre Jesus, 10, Leandro Maciel, 11, Alejo Dramicino. É o Botafogo de João Carlos, o Alisson Cassiano, Erickson, Edson, Gabriel Risso, Douglas Baggio, Sabit, Alexandre Jesus, Leandro Maciel e Alejo Dramicino. No banco, o técnico Márcio Zanardi
tem Victor Souza 12, Alisson 13, João Costa 14, Jean Magabeira 15, Jean Victor 16, Jonathan Cafu passou pela ponte 17, Gabriel Bispo, ex-Guarani 18, Pablo Tomás, ex-Guarani 19, Juan 20, Toró 21, William 22 e Breno 24. Edu? No Paulista 2014, a ponte foi beneficiada, tomou 4 do 15. E Jonathan Cafu fez um dos gols, 1-2 ele fez. Aí a ponte contratou para a Série B e a ponte subiu. Quem que apita? É ela, é ela. É ela, a senhorita Edna Alves Batista. Ela quem vai apitar o jogo hoje. Vai ter na bandeira 1 o Daniel Paulo Zioli. Na bandeira 2, outra senhorita, a Fabiana Bevilacqua Costa. No VAR, Vinícius Furlan. Ó, eu procurei, vasculhei, vi de novo, olhei outra vez. A Edna Alves Batista não teve nenhum jogo da ponte que a ponte ganhou. Porém, no jogo final da Série 2 contra o Horizontino, nos pênaltis a ponte conquistou o título, é ela que apitou. Edna Alves Batista. Mas nos 90 minutos, a ponte nunca ganhou com Edna Alves Batista. Apenas uma curiosidade, hein? Não foi ela que apitou lá em Mirassol? Quem que apitou lá em Mirassol? Ela. Ah, pera um pouquinho, Tigrão. Então eu olhei errado, pera aí. Então a ponte ganhou, Tigrão. Então ela apitou... Não, ponte Mirassol não foi ela, não. Foi o Renan Pantoja... Não, foi o Renan Pantoja de Keck, foi o árbitro... Confirma aí. Já teve vitória da ponte, sim. Sim, mas não foi esse do Mirassol. Não, foi o Renan a Mirassol 1.2 foi o Renan Pantoja de Keck. Eu vou ver aqui no site da federação, tem todos os jogos dela, Tigrão. Mas eu não me lembro de uma vitória da ponte, ela não apita, hein? Qual é o nome do número 11 do Botafogo, Catarino? Alejandro Damasceno, ele é argentino, Edu. Alejandro Damasceno, tá bom. São 3 argentinos no time, tá, Edu? Só pra te posicionar o Risso, né, que passou pela ponte, o Leandro Maciel e o Alejo Damasceno. Como é que é? O Maciel? Leandro... o Leandro Maciel é argentino também. É argentino, é Leandro Maciel. Beleza. Já pensou? Oi, Tigrão, fala pra mim o número 11 do Botafogo, qual é o nome dele? E aproveita que já saiu a escalação da ponte, Tigrão. Você quer o quê mesmo, Edu? Eu quero que você me diga como é que se fala o 11 do Botafogo. Alejo Damasceno. Repita! Alejo Damasceno. Muito bem. E a ponte escalada, Tigrão. Um abraço, boa tarde, Tigrão. Boa tarde, você é um anjo. Você é um isso? amor. Você eu quero dizer para você que eu estou muito preocupado porque os 2 pilares defensivos da ponte, da melhor defesa do campeonato, estão fora. Emerson e o Léo Oliveira. Você prestou atenção nisso ou não? O Léo Oliveira é o cara que faz aquele limpador de para-brisas na frente da zaga. Parece detalhe besta, tal, mas Plantão fica prestando atenção nos outros resultados, verdade, na ficha técnica. Verdade. O Plantão tem que tocar comercial, ele tem que dirigir o pós-jogo, o intervalo. E comentarista é vagabundo. Comentarista não faz nada. Não, de jeito nenhum. Ele só fica prestando atenção em pequenos detalhes. E a melhor defesa do campeonato hoje, ela que não tomou até agora em nenhuma partida mais de um gol, e já jogou 9 vezes e tomou apenas 5 gols, essa melhor defesa tem 2 pilares. Tem outros também, mas para mim os mais importantes. O Emerson, zagueiro, nada de volante / zagueiro, zagueirão, marcando do lado esquerdo. Aí ele bota 2 laterais e faz uma inversão ali. Ora o Arthur faz a segunda linha ofensiva e ora quem faz essa segunda linha ofensiva é o Danilo Barcelos, né? Só que quando o Danilo Barcelos faz a segunda linha, quando ele tá sem a bola ou quando a jogada tá do outro lado, tá saindo pelo lado direito, ele fecha e vira ali mais um volante / meia, ou Barcelos, né? Só que ele tem ficado mais na lateral esquerda, faz às vezes a segunda linha o Arthur, mas essa não é uma boa. O Arthur é melhor marcando, guardando posição, de vez em quando aparece como elemento surpresa pelo lado esquerdo, mas o Arthur na lateral esquerda vira sim uma espécie de terceiro zagueiro. Mas os 2 zagueiros típicos são
o Simon e o Emerson. O Emerson tá fora. E quem é que é o anjo da guarda desses caras? O Léo Oliveira. E hoje a Ponte, lamentavelmente, não tem nem o Emerson. Marcou um gol contra em Mirassol, é verdade. Mas vem fazendo um campeonato espetacular. Inclusive, foi o cara que meteu uma bola de 30 metros, né? No derby para que saísse o primeiro pênalti com o Jean Dias. Então, Emerson, grande campeonato. E Léo Oliveira, um trator no meio-campo. Ele marca 5 sozinho. Hoje a Ponte não tem nenhum dos dois. E eu espero não estar sendo boca seca aqui para dizer que a Ponte precisa não tomar gols e fazer que ela ganhe o jogo. Mas talvez seja um jogo diferente na estatística de gols tomados, porque para mim os 2 pilares estão fora. Repito o nome, Léo Oliveira, primeiro volante. Morde mais do que Doberman, cruzado com fila e ainda cheirando alguma coisa errada. Morde uma barbaridade. Quando eu falo cheirando, é aquele negócio de estar cheirando uma carne, tá vindo da casa do vizinho e não chega no Doberman e no fila, o churrasco. E aí ele fica mordendo até o pé da mesa. Esse é o Léo Oliveira, fazendo um grande campeonato. E o Emerson, na posição onde ele rende mais, zagueiro, pelo lado esquerdo. E aí? Os 2 estão fora. Espero que o Alberto tenha conseguido dar o mesmo padrão de posicionamento, que tenha conseguido manter a mesma eficiência, aquelas 2 linhas de 5, mas nas individualidades. Tá fazendo careta por quê, CH? Nas 2 individualidades que ele perde, eu não acredito na mesma eficiência. É isso. Falou que comigo, Tigrão? Dizer. E há uma preocupação. Não, é que você fez uma careta, eu pensei que você tinha passado mal, alguma coisa desse tipo. Eu tô passando mal, sim. Tá bom, então. Então melhoras pra você, tá bom? Melhoras, qualquer coisa me liga aqui que estamos à disposição. É isso aí, Edu. É o meu primeiro parecer a respeito do time e tomara que a Ponte não desencaixe com a ausência dos 2 principais pilares defensivos. Beleza? Muito bem, muito bem. Ô, Edu. Muito bem. Oi, pois não, sim, pois não. Não falávamos sobre a Edna, né? A Edna apitou aquele jogo da Ponte contra a Portuguesa, aquele 0-0. Lembra que 2 jogadores expulsos, Vinícius Furlan também era o VAR, e é o VAR hoje, aquela polêmica daquele jogo que a Ponte não conseguiu vencer. Não foi uma vitória da Ponte, mas ela já apitou um jogo nesta edição do Campeonato Paulista da Macaca. Olha, o Boris achou um jogo que a Edna apitou, a Ponte ganhou. Agosto de 2020. Oeste 1.3. Isso. É isso mesmo, né? 3-1? Então, você havia dito, né? E é normal isso, que nunca ela apitou uma vitória da Ponte. Eu disse, pesquisa aí que tem vitória com ela apitando. O parabéns pro Boris que achou. Eu passei reto aqui, mas não me lembro desse jogo aqui. Oeste 1.3, gol de... Foi 2020, provavelmente pandemia, né? João Paulo, época da pandemia. E Camilo, isso, o Camilo veio do Mirassol, foi a época mesmo. Foi a época da pandemia. Muito bem, ô CH, queremos ouvir o Macaca e Botafogo escalados. Eu acho que a Ponte, diante das circunstâncias, está colocando em campo aquilo que é possível colocar. O Sérgio Rafael, por exemplo, apesar de muitas restrições, e eu não condeno quem tem restrição ao futebol dele, mas ele tem jogado bem. Tem jogado aí em algumas partidas, jogado bem. Eu acho que o técnico da Ponte mantém o mesmo esquema, praticamente, né? Mas tem esse ponto de interrogação aí. No meio campo, sem a presença do Léo Oliveira, fica um pouco mais complicado. Espero que o Dudu entre bem. O Lucas Cândido, aos poucos, vai ganhando corpo, não é? E o técnico, ele tira definitivamente do time, né? O centroavante, o... Darley. Isso, o Darley. Então... muda um pouco o jeito de jogar, né? Ao invés de 3 atacantes, ele coloca praticamente 5 no meio, considerando os dois laterais e 2 atacantes de velocidade lá na frente. Exatamente a mesma maneira que o Botafogo joga. É um esquema espelhado, não é? Vamos ver se a Ponte é a favorita, ela tem tudo para ganhar o jogo.
Mas vai precisar jogar futebol, porque o Botafogo há 3 partidas não perde, Edu. Quem que deu aquele passe lá, ajeitou de cabeça pro Jean Dias fazer o primeiro gol? Léo Oliveira. Ah, foi o Léo Oliveira? Léo Oliveira. Eu tenho uma dificuldade aqui, eu vejo na TV, porque eu não conheço os caras ainda, entendeu? E não dá pra ver o número. Léo Oliveira, pra mim importante na hora do gabarito, né? Então foi uma ajeitada de cabeça depois, 2 dias depois que eu vi Léo Oliveira, portanto, uma bela ajeitada aí pra Jean Dias. Pessoal, preciso dar uma faturada, volto já com vocês, hein? Agora 15h26, 16 horas, Ponte Botafogo de Ribeirão. Quem narra é Leandro Borges. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Agora 15h28, um grande abraço ao Pedro Zulo, meu querido primo, hein? Pedro Zulo com a esposa, hoje no Majestoso, falou que levou ela no derby, deu sorte, leva de novo hoje. A esposa Pedro Zulo, grande revelação da família aí. O menino começou quietinho e tal, com uma portinha. Tá rico, hein? Você conhece lá, né, Tigrão? Muito. Ah. Ali é minha área, né? Como é que chama, então, o bairro lá, como é que chama mesmo? Jardim Leonor. Jardim Leonor. Pô, Lindo quantas vezes Jardim Leonor, casa do Tigrão. Espetacular. Pelo amor de Deus, supermercado Avenida Dias. Arthur Segurado. O Pedro Zulo, hoje tá lindo de morrer. Mercado Freitas. Mercado Freitas, não é Dias, seu Educa? Mercado Freitas, exatamente. Era do Celhão. Era do Celhão. O Celhão tinha um açougue lá. Ali, viu? Era só um açougue. Eu comprei carne ali pelo menos uns 50 anos. Então, a visão que ele teve, o ponto, aí os filhos do Célio não tocaram o açougue. Aí o Pedrão viu o ponto lá, falou, vou pegar esse ponto aqui. Aí o bairro inteiro e a adjacência comprava a carne do Célio. Isso. Aí Celhão morreu, tal, não sei, Pedrão foi lá, pegou o ponto, começou com o mercadinho devagar e tal, supermercado Freitas, é isso mesmo, não Dias. Sensacional. Freitas é o sobrenome do Célio. Por isso que ficou. Manteve a marca, inteligência. E hoje é um baita de um mercado ali, porque tinha um bar colado, parede, né? Parede com parede, né? Era o bar do Claudião. E aí acabou o bar, acabou a quitanda que tinha do lado, o prédio virou um grande mercado ali, um espetacular, eu compro muito lá. Mas que bom lá, mas e o Pedrinho Zulo é uma simpatia, né? E o menino é uma simpatia espetacular, o Pedrão é fora de série, e é de família, porque o enteado dele, né, o padraço dele, ele trabalha com comércio, ele tem um treco-treco. Não, peraí, Edu, enteado ou padrasto? É padrasto. Tá bom. É padrasto, E ele casou com a minha prima, o Pedro já existia, e aí o Pedrão, o pai dele pegou e muito cedo foi embora, não deu a mínima pro menino, foi lá, viver a vida dele e tal.
Aí esse rapaz casou com a minha prima, criou Pedrão. Esse rapaz, esse agregado da família aí, ele já mexe com o comércio. Ele tem um treco-treco ali perto do antigo Concórdia, hoje é Bom Prato. Ele tem um açougue lá espetacular. Olha e aí. ele teve essa visão, falou, Pedrão, vem cá, vou fazer um treco-treco contigo e tal. E começou a abrir a portinha pro menino e deu no que deu. Sensacional. Você sabe que, Edu, você sabe que o pai verdadeiro não é o que participou lá quando ele é aquele lá, né? Sabe? Sim. Da concepção. Pai verdadeiro é quem cria, né? Barretão que eu diga, né, Edu? Barretão que eu diga, sensacional. Essas e outras. Tigrão, vamos lá. Como é que tá o público aí, Boris? Tem que terminar a concentração, Boris. Equipes no processo de aquecimento, nem precisa se aquecer muito, né? Mas é questão do alongamento, a questão de você evitar lesões, porque está muito quente aqui na cidade de Campinas. 2 times naquele processo final de aquecimento e aos poucos o torcedor vem chegando e quem pode acaba buscando uma sombra, principalmente aquele torcedor que fica na arquibancada descoberta, porque de fato aqui nas marquises, atrás do placar eletrônico, né? O placar eletrônico que foi na parte de cima, porque o sol realmente está muito forte aqui, mas tudo pronto. Já 4 da tarde a bola rola. Abertura desta 10ª rodada do Paulistão Sicredi 2025, Edu. Eis que se não quando entra na cabine para usufruir um pouquinho do ar-condicionado, Vladimir Catarino, não aguenta mais o sol. Você sabe Edu, que quando o Edu me chamou, Tigrão, eu estava aqui, ó, exatamente pertinho do ar-condicionado com Gilberto Suff, porque o calor realmente está insuportável em Campinas. E Catarina entrou um pouquinho aí pra fazer uma boquinha, né? Porque não tá fácil, não. E, Edu, me chama a atenção, não vou estourar a pauta, não. A Ponte joga pela segunda vez, você que é detalhista, a Ponte joga pela segunda vez lá em Bauru, em Mirassol. Já foi assim. E hoje, de novo, sem centroavante. E você dá uma olhada aí, a Ponte tem 2 centroavantes no banco. Bruno Lopes e Danley. Também para você escrever aí nos papéis, viu, Edu? Tá aqui, exatamente, vou escrever, Tirão. Na história do jogo de hoje eu vou falar isso aí. E o Diogo Silva, viu, Catarino? Disse em entrevista que ele treina pênalti, rapaz. Ele falou que se não tiver o Elvis nem o Danilo Barcelos, se convidar, ele bate. Mais uma do Diogo Silva, hein? E na história da Ponte só tem o Lauro que fez gol e foi de cabeça após escanteio contra o Flamengo, nos acréscimos, gol da Fepasa. Não foi de pênalti, mas ele pode pegar, já que o Lauro é treinador dele, né? Ele tá seco pra bater um pênalti, viu, Catarino? O Diogo Silva... Até eu ia querer como meu genro, né, Edu? O cara não fuma, não bebe, não sai pra balada, pega pênalti, bate pênalti também, não é perfeito, hein? Calma, Catarino, calma. Muita calma nessa hora. E passou por aqui, Edu, passou por aqui pra encerrar. Passou por aí. Jonathan Cafu, à distância... Mandou um grande abraço pro CH e também pro Tigrão. Eu levantei a ficha dele aqui, Edu. A gente só chama de Jonathan Cafu. E eu vi agora aqui o nome dele completo. Até fiquei surpreso, cara. Jonathan Cafu Polis Siebert. E pra encerrar, só repita a escalação da Ponte, Catarino. Claro, Edu. Diogo Silva, Simon, Sérgio Rafael Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Danilo Barcelos, Pedro Vilhena, Victor Andrade e Jean Dias. É a Macaca em busca de mais uma vitória. Seria a 5ª seguida no campeonato, Edu. Final do Concentração, vem aí, Ponte Botafogo, a bola rola 16 horas com o Leandro Boris, o moço de Piracicaba, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time
aí mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com Bet Bola, Bet Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, neste sábado de sol, de calor em Campinas. Abertura da 10ª rodada do Paulistão Sicredi 2025, de um total de 12, ou seja, é a reta final, é a antepenúltima rodada e a Macaca embalada, 4 vitórias consecutivas, inclusive no derby, recebe o Botafogo também embalado. Vem de 2 vitórias em casa nas 2 últimas rodadas, deu uma escapada em relação ao rebaixamento e ainda mantém esperanças de classificação. A Ponte nesse momento ocupa a 2ª colocação do grupo D, que tem o Palmeiras na cola. A Macaca tem 18 pontos, o líder é o São Bernardo, portanto a Ponte pode, em caso de vitória, praticamente garantir ou carimbar ou ficar bem próxima da classificação às quartas de final do Campeonato Paulista e dormir na liderança, porque o primeiro colocado, o Verdão, joga só amanhã. A Ponte vencendo chegaria a 21 pontos, chegaria também a 5ª vitória consecutiva. É a Macaca jogando em casa para cima do Botafogo, que é o 3º colocado do grupo A com 10 pontos e busca um resultado positivo. O primeiro para se manter na elite do futebol paulista, chegar aí aos mágicos 12, 13 pontos, em caso de vitória chega a 13 e também seguir sonhando com a classificação no grupo A. Sabe que é difícil? O grupo A está com uma situação bastante direcionada e principalmente dos 2 times que estão na parte de cima, Corinthians e Mirassol, mas evidentemente o time do Botafogo ainda luta pela classificação. 4 da tarde, a bola rola, este jogo abre a 10ª rodada do Paulistão Sicredi. E para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos Band Rádios, tem TuneIn, demais aplicativos e também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E é claro, participe, interaja conosco. E aí, qual o seu palpite? Torcedor da Ponte, o torcedor do Botafogo, quem está fora, né? Não tem nada a ver com os 2 times, mas também está ligado na nossa transmissão, de onde, por exemplo, você está acompanhando a transmissão
tá no Brasil, tá fora do Brasil, torcendo pra Macaca. Tem Ponte Preta e Botafogo e você ligado no nosso canal do YouTube. Não esqueça de deixar o seu like. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sempre em nome de Seara. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. E Rocha Autopeças há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, você já sabe, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especializa em temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. E a partir de agora, esparramando som forte, pesado, de muita credibilidade no Rádio Esportivo do Brasil. As vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva é o timaço de Carlos Batista, entrando em campo para levar a emoção do futebol. Ponte Preta e Botafogo, 10ª rodada do Paulistão. As últimas da Macaca antes da bola rolar. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande forte abraço para você. Boa tarde, Vladimir. Oi, Boles, boa tarde para você, uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor Ponte Pretano. Macaca vem embalada, hein? São 4 vitórias seguidas neste Campeonato Paulista. O time está na zona de classificação e, como você disse, pode dormir na liderança do grupo em caso de vitória. Tem mudanças, alterações forçadas, não conta com Léo Oliveira e Emerson, que estão suspensos. Em contrapartida, Simon está de volta. O esquema mantido com 2 atacantes, a Ponte confiante na primeira vitória, depois do derby jogando dentro de casa e na força pela classificação à próxima fase. Boles. E como chega o Pantera, o tricolor de Ribeirão Preto para este jogo, Vladimir? Começou mal o campeonato, né? Vai e vem de vitória sobre o Velo Clube e também sobre o Bragantino. Já são 3 partidas sem perder e ainda uma possibilidade remota, mas ainda há, de classificação à próxima fase. O técnico Márcio Zanardi mais uma vez precisa mexer no time, não conta com 2 jogadores importantes entregues ao departamento médico. Estão fora tanto o Jefferson quanto o Gustavo Bochecha, mas vem a Campinas confiante num bom resultado, quem sabe na vitória contra a Ponte daqui a pouco. Boles. Muito bem, tá aí, portanto, o Vladimir Catarino. Pega, a Patrícia tá pedindo pra gente mandar a origem, o Batistão vai mandar a origem para Patrícia, nossa ouvinte aqui no estádio Moisés Lucarelli. Na próxima segunda-feira o Vladimir vai pegar o nome. Ponte Botafogo, 4 da tarde, a bola rola. Comentaristas da Rádio Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. E a sua expectativa para o jogo. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Boles. A expectativa é boa. Eu espero definitivamente que a Ponte, ela vença o jogo, ultrapasse os 20 pontos e que se consolide nessa possibilidade até a última rodada de classificação. O time está fazendo dentro do campo uma campanha surpreendente. Estático o time está, preparado o time está, organizado o time está. Enfim, só espero que os desfalques não compliquem a vida da Ponte. O jogo vai ser difícil, mas pelo clima, pela confiança dos jogadores, a Ponte tem tudo para fazer mais uma vitória. Boris. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Alô, alô, Tigrão, a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço, boa tarde. Muito obrigado, Bolis. Um grande abraço para você também, boa tarde. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Expectativa de vitória da Ponte, né? Que não apareça aí, né, das fábulas do cinema, dos desenhos animados, a figura do Robin Hood. Que a Ponte vem bem, né? Não que o Botafogo esteja mal, vem de 2 vitórias, mas o Botafogo tem 10 pontos. Aí, saiu agora do sufoco e da guilhotina do rebaixamento. Acho que não cai. Vai sobrar aí pra Inter de Limeira, sei lá, talvez o Velo também. Agora, tem 10 contra 18 da Ponte. Eu espero que a soberba, que é, segundo alguns
estudiosos da matéria, inconsciente e involuntária. Ninguém quer ter soberba, mas age com soberba, às vezes, involuntária e inconscientemente, por uma situação pontual e momentânea. Espero ter sido claro. A Ponte entra em campo, em casa, com 18 pontos, Botafogo com 10. Se botar um saltinho acima de 6 centímetros, o Botafogo ganha da Ponte. E esse é um jogo emblemático para ganhar. É muito mais provável de acontecer a vitória do que, por exemplo, ganhar do Mirassol fora, ganhar do Noroeste fora, ganhar do Água Santa fora. Então a Ponte tem 5 vitórias, 4 fora de casa, apenas uma em casa, apenas uma, o derby. Então o time tem que saber que jogando em casa a postura tem que ser outra, não precisa desarrumar o compartimento que está funcionando magnificamente bem, que é o compartimento de contenção, mas também tem que saber que não é só ser reativo. Hoje tem que ser um pouquinho mais propositivo o time, sem se desorganizar defensivamente para ganhar esse jogo. A Ponte é favorita. Agora aqui, que horas são? São 15h47, 13 minutos para a bola rolar. Agora a Ponte é favorita. Das 16 em diante, ela tem que provar para nós todos e para o seu torcedor que ela também é favorita. Torçamos para que a prática imite aquilo que na teoria é indiscutível. Polis. Valeu, Tigrão. Este é o Fera da Opinião, Valdemir Gomes, ao lado do CH, o comentarista Bandeirantes. São os dois que estarão conosco nesta grande jornada esportiva, que agora tem o destaque no plantão Biancara. Aê, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço mais uma vez. Boa tarde, Edu. Para você também, um grande abraço, Bolis, a toda a equipe, aos ouvintes da Bandeirantes. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Sufi. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Faltando 8 dias para terminar a primeira fase do Paulistão. Uma semana, hein? Termina a primeira fase, os dois de cada grupo se classificam. Hoje teremos Arém de Ponte, Botafogo, 18h30 Pacaembu, Portuguesa e Corinthians, 20h30 em Bragança, Bragantino e Noroeste. Amanhã, 16 horas, no 1º de maio, São Bernardo e Guarani, 16 horas lá em Rio Claro, Velo Clube Inteiro de Limeira, 18h30 Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo Clássico, 20h30 na Vila Santos e Água Santa. Segunda-feira, Novo Horizontino e Mirassol. Olha, na Série A2, em andamento, Capivariano 1, Oeste 0, Santo André do Gilson Kleina 1, Ituano 0, Primavera e Taubaté 0-0, Primavera é o único invicto da Série A2, Rio Claro 0, Portuguesa Santista 1. Destaque para 18 horas em Votuporanga, Votuporanguense 15, o 15 lidera a Série A2. Vamos lá, na Série A3, destaque ontem, abertura da 8ª rodada em Marília 3, São Bernardo 1, Marília líder com 19 pontos da Série A3. E destaque no Carioca hoje tem Flamengo e Vasco, 20h45 no Maracanã. Vai começar a semifinal do Campeonato Mineiro, 16h30 Mineirão, Atlético e Tombense. E amanhã, 16 horas Mineirão, Cruzeiro e América. Depois os jogos da volta e saem os finalistas. E aqui na Band você ficou em Dia com a Bola. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Cloroficol é 100% praticidade. É Pisocol. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta aqui no estádio Moisés Lucarelli. Já tem bola rolando pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A galera tá ligada aqui pelo YouTube. Em Itatiaia, no Rio de Janeiro, Gilberto Duarte torcendo para Macaca. Abimael Costa pedindo like. Tá aqui em Campinas, grande Abimael. Cadu tá por aqui. O Noah Gutierrez, Eduardo José, Carlos Fernandes. Paulo César tá em Minas, curtindo a nossa transmissão, Edivaldo. Quem mais? A galera participando e interagindo conosco. Jurandir tá por aqui. Carlos Matozinho sempre conosco, torcendo para Macaca. Alô, Manuel Zaidan. Grande, forte abraço, tá ligado no futebol da Bandeirantes. E aqui na RB em 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Desdanado, desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Em busca da quinta vitória seguida no campeonato, em busca de se manter na briga pela classificação à próxima fase, Macaca vem a campo escalada com Diego Silva, o goleiro 12, 4 Simon, meia dúzia Sérgio, Rafael, 15 Arthur, 2 Maguinho, 8 Dudu, 25 Lucas Cândido, 17 Pedro Vilhena, 14 Danilo Barcelos, 31 Victor Andrade, 7 Jean Dias.
Macaca escalada pelo Alberto Valentim, com Diogo Silva, Simon, Sérgio, Rafael, Arthur, Maguinho, Dudu, Lucas Cândido, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos, Victor Andrade e Jean Dias. No banco, Alberto Valentim tem à disposição para 5 alterações: Pedro Rocha 1, 5 Rodrigo Souza, 11 Renato, 19 Gustavo Teles, 20 João Gabriel, 26 Vicente Concha, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 29 Everton Brito, 44 Nilson Júnior, 77 Bruno Lopes e 90 Danley. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Botafogo escalado com João Carlos, é o goleiro 1. 2 para o Alisson, 3 Alisson Cassiano, 4 Erickson, 5 Edson, meia dúzia Gabriel Risso, 7 Douglas Baggio, 8 Sabite, 10 Leandro Maciel, 9 Alexandre Jesus, 11 Alejo Dramicino. Márcio Zanardi é o comandante da Pantera. E ele escala João Carlos, o Alisson Cassiano, Erickson, Edson, Gabriel Risso, Douglas Baggio, Sabite, Alexandre Jesus, Leandro Maciel e Alejo Dramicino. No banco, 12 Victor Souza, 13 Alisson, 14 João Costa, 15 Jean Mangabeira, 16 Jean Victor, 17 Jonathan Costa, 18 Gabriel Bispo, 19 Pablo Tomás, 20 Juan, 21 Toró, 22 William e 24 Breno. Arbitragem do jogo. Apita Edna Alves Batista. Ela vai ter como assistente 1 o Daniel Paulo Zioli, assistente 2 Fabrini Bevilacqua Costa, quarto árbitro Guilherme Nunes da Santana e no VAR Vinícius Furlan. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, vai ser um jogo complicado. Pelos desfalques que a Ponte tem, que eu entendo são jogadores importantes, o Emerson e o Léo, não vão estar em campo hoje. Eu acho que os substitutos têm condição de substituí-los, mas na qualidade técnica eu tenho um pouco de dúvida. E do outro lado tem um técnico competente e um time em ascensão. A Ponte é a favorita para o jogo. Se jogar futebol, se marcar como tem marcado ultimamente, tem tudo para fazer a vitória, mas não vai ser fácil. É um time que tem que estar concentrado, intenso, entender que do outro lado tem um time que tem 10 pontos, mas tem bons jogadores. Por exemplo, o Baggio, não é? Jogador que a gente conhece de longa data, é bom jogador e tem que ser efetivamente observado. Mas a Ponte tem tudo, se jogar futebol, para ganhar a partida. E você, Valdemir Gomes, o que você pensa de Ponte e Botafogo? Ô, CH, muito obrigado, um grande abraço para você. Eu penso muito próximo disso, né? Eu acho que o Botafogo vem crescendo, existe aí uma rivalidade muito grande entre as duas equipes, é um grande clássico do interior. A preocupação é gigantesca, porque o ponto alto da Ponte tem sido o seu sistema de contenção, seu sistema defensivo. E ela não tem os dois pilares para mim, o Emerson e o Léo Oliveira. O Emerson jogando na zaga e o Léo Oliveira ali à frente da zaga, mas às vezes saindo, até aparecendo surpreendentemente como elemento surpresa, como naquela bola que ele escorou de cabeça esses dias aí. Aliás, no último jogo da Ponte contra o Mirassol, para que o Jean Dias acertasse uma virada linda. Então, um jogador que dá muita dinâmica, que encaixou legal, que cresceu no time, que cresceu na equipe, que se encaixou e que evoluiu com o campeonato em andamento. Tá fora. E o Emerson também. O tempo para treinamento foi muito curto, hoje é sábado, a Ponte jogou quarta, folgou quinta, se reapresentou sexta e joga hoje sábado. É muito pouco tempo, né? A coisa é apertada demais para você reencaixar. Só que nós já vimos a Ponte aí jogar com todo mundo diferente. Não jogou Emerson, não jogou Léo, não jogou Simon.
jogou com um time alternativo lá em Bauru e ganhou também. É verdade isso. Então, temos que observar direitinho, né? E lá a Ponte não tomou gol, tem mais essa. Se deu o encaixe. O Botafogo vem de franco atirador, sabe que na teoria o favoritismo é da Ponte, são 18 pontos ganhos da Ponte contra 10 do Botafogo e a Ponte joga em casa. E mais um detalhe, a Ponte joga sem centroavante. Lá em Mirassol deu certo. Velocidade, claro que no finalzinho, né? Entrou o Bruno Lopes. Inclusive participou diretamente do gol da vitória da Ponte já nos acréscimos. Gosto muito desse jogador, acho que ele pode ser importante no jogo de hoje, mas é um jogo muito equilibrado. Eu espero que a Ponte não se empolgue com a vantagem de 8 pontos a mais na tabela, que não ache que já é ela, a Ponte, o Manchester City do Guardiola, que não tá bem, mas é um timaço. Não, humildade, pezinho no chão, marcando, correndo atrás do prejuízo para tentar não ser surpreendida por este traiçoeiro Pantera dentro do Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto, a Edna já zera o cronômetro, a bola vai rolar no Moisés Lucarelli. E quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show com esse cara aqui, ó. Valeu, Tigrão, tudo pronto, esse cara sou eu. Apita o árbitro. A bola já está rolando no Majestoso. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Rádio Bandeirantes de Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje é a macacada que está reunida para apoiar a macaca em busca da 5ª vitória seguida. A Ponte está embaladíssima. 4 vitórias, vai em busca da 5ª, para ficar ainda mais próxima da classificação às quartas de final. E hoje em casa, diante do Botafogo, pela 10ª rodada do Paulistão Sicredi 2025, vamos juntos. A Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, o Botafogo com o uniforme número 2, o tricolor de Ribeirão Preto, nas cores preta e vermelha da camisa do Botafogo, o calção preto e a meia preta, e a macaca ataca como fez no derby no qual o time ponte-bretano saiu com a vitória pro gol da linha do trem. O João Carlos está demorando para colocar a bola no local correto, a Edna foi lá e pediu, tá de brincadeira, logo no início do jogo, cidadão, aí não dá. Pediu para ele dar um recuo e aí sim ele vem para a cobrança da falta, houve impedimento do ataque da macaca, e agora sim o João Carlos vem para a cobrança. E é o seguinte, hein, hoje teremos, Tigrão, 2 ganhadores na promoção do YouTube da Rádio Bandeirantes. Serão 4 ingressos para o primeiro vencedor do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial, e outros 4 ingressos para o Termas, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Então hoje, 2 ganhadores para participar. Promoção enquanto a bola estiver rolando. Você vai no YouTube da Rádio Bandeirantes, na nossa live, YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem que preencher o formulário que está fixado nos comentários e boa sorte! Lembrando que vamos divulgar os ganhadores durante o apito final, que será comandado pelo Edu Pinheiro. E é sempre muito importante ressaltar, se você não tiver como buscar o prêmio, então nem participe. Deixe para outra pessoa, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. E não esqueça também de deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, o YouTube da Rádio Bandeirantes acaba de registrar uma marca importante. Tivemos mais de 1 milhão de visualizações nos últimos 30 dias. Em Campinas, jornada esportiva no YouTube é só na Rádio Bandeirantes. Pois não, Tigrão? Não, só você chamava atenção que a Edna tava ali, né, tentando fazer a bola rolar, falando pro João Carlos, mas já, o Botafogo com 1 minuto de jogo ficou encebando lá para repor a bola. Então isso daí, 1 minuto, ele demorou até 2 minutos, demorou 1 minuto para repor a bola. Esse comportamento por si só, ele de forma muito clara mostra qual é a estratégia do Botafogo. Antijogo, esperar o tempo passar, todo mundo atrás e tentar jogar por uma bola. A Ponte que se cuide.
mais 1 minuto de jogo fazendo ser a equipe de Ribeirão Preto. Bola pro time da Ponte, domina Dudu, gira bem pra cima da marcação, carrega a bola e pisou na bola, não houve nada. O torcedor chiou, mas não houve nada. Leandro Maciel fica com a sobra, tentou passe, bola curta, chega Lucas Cândido para recuperar, empurra por dentro, deixou para Vitor Andrade, ele recolhe, domina, estava cercado, marcado, ele recua para Sérgio Rafael, mas houve a falta. A Edna pegou, empurrando o Ganessa Sabite para cima do Victor Andrade, o jogo está parado. Falta já cobrada aqui atrás, vem embora Macaca no conhecido do jogo. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Bola para a área do Botafogo, João Carlos saiu bem do gol, já levanta a brigão de ataque tentando o Alexandre Jesus, ficou de goleiro para goleiro, saiu lá no canto para fazer a defesa o goleiro Diogo Silva, sai jogando curtinho para Simon, que está de volta ao time da Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E o Ica passou aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, 2-0, palpitou 2-0 para Macaca. A Ponte que tenta o ataque com o Arthur, pé direito, tentou o comando, subiu a bandeira, mas o Bandeira marcou, a árbitra mandou seguir porque a vantagem ficou para o Botafogo. Na sequência, falta em cima do Douglas Baggio. No círculo central, o jogo está parado. E o público em Vladimir. A Ponte esperava 10 mil torcedores. Nesse momento, no visual, não temos esse número. Ah, não acredito em 10 mil não, viu, Boris? Está melhorando, está chegando o pessoal ainda, mas não acredito que chegue a 10 mil, talvez ali na casa de 6 a 7 mil torcedores hoje. Tá muito calor, 31 graus nesse momento em Campinas. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Grande abraço para o André Falcão, lá da Desktop, está sempre ligado. Sobre o time do Botafogo com o Leandro Maciel, empurra aqui na ponta, fez o passe curtinho para o Alisson Cassiano. Recua, deixou por dentro do capitão Edson, passou para a Ponte no círculo central. Ele recolhe, domina com o pé direito, tenta o lançamento pelo alto para Alexandre Jesus. Chega bem o Simon, protegendo para o Diogo Silva sair do gol e ficar com ela. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Agora com pouco mais de 6 minutos, primeiro tempo. Uma bola atravessada, mal atravessado. O Danilo Barcelos foi obrigado a fazer a falta para cima do Leandro Maciel, ou melhor, para cima de um outro jogador do Botafogo. O jogo está parado, o time do Botafogo cerca a Edna pedindo cartão para o Danilo Barcelos. Houve um erro lamentável da Ponte na saída, Vladimira. E a falta foi cometida pelo Danilo Barcelos para cima do Alejo, né? Ele quem dominou a bola, ia partindo para cima, não teve outra alternativa o Danilo a não ser cometer a falta. É perigo para a equipe do Botafogo na cobrança. Campo ofensivo é falta para o Botafogo. Eu sigo o giro do placar agora com quase 7 minutos, primeiro tempo. Aqui majestoso. Ponte 0, Botafogo também 0 no giro do placar, Edu Pinheiro. Sim, olha, na Série A2, começando o segundo tempo de Santo André do Gilson Kleina 1, Ituano 0. E lá em Indaiatuba começa o segundo tempo de Primavera, único invicto 0, Taubaté também 0. E aí, CH, quem deu essa entregada aí que complicou a vida do Danilo Barcelos? O Lucas Cândido, que atravessou uma bola por dentro, que é absolutamente, isso é básico no futebol. Aí o Danilo Barcelos teve que colocar o corpo ali, porque o atacante do Botafogo com certeza driblaria e invadiria a área. Quer dizer, besteira do seu Lucas Cândido. E teve amarelo, viu, Boris? Danilo Barcelos, camisa 14, primeiro amarelo do jogo. E se machucou pro time do Botafogo. Já o Tigrão vem pro detalhe. Machucou o Barcelos. Joelho. Cruzamento para a área da Macaca. Diogo Silva saiu do gol, mas naquele meio ali, naquele bolo de jogadores, houve um choque no qual o jogador do Botafogo acabou levando a pior. O jogo tá parado, Vladimir. O jogo tá parado. A tentativa do ataque não foi falta, né? Edna não marcou a falta, mas apenas o atendimento ali ao jogador do Botafogo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi. Já está recuperado ali o jogador do time do Botafogo. Está chamando a atenção, é o Edson. Edson, que estava envolvido no lance, ele alega que houve uma cotovelada de um jogador do time da Ponte, Sérgio Rafael. Agora ela está chamando os dois, o Sérgio Rafael e o Edson, os dois pertinho da Edna, não dá nem para ver a Edna. É briga de cachorro grande ali, hein, Boris?
É isso aí, o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos na portaria SPA/MF 293/2024. Vamos chegar a 9 minutos, primeiro tempo. Você segue participando, interagindo conosco, deixando o seu like, espalhando pra geral no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você tem como compartilhar, o link do YouTube nos grupos de WhatsApp. E aí você compartilha nos grupos da torcida da Macaca, do futebol, dos amigos, da família, espalha pra geral. Primeiro time na ponte com Danilo Barcelos, já amarelado no jogo. Deixa o curtinho para Dudu. Dudu abriu na ponta. Vem para o time na ponte. Para Victor Andrade. Ele recolheu, dominou, partiu para cima. Marcação dupla para cima dele. Falta. A segunda em cima do Victor Andrade e a segunda do Savic. É isso que o Victor Andrade está reclamando, Vladimir. É um rodízio de faltas, né? Agora do mesmo jogador ali para cima do atacante da ponte e da Macaca. Oportunidade do cruzamento para a área. A falta na intermediária. O Tigrão tá de olho aí no Danilo Barcelos. Parece que ele tá puxando a perna, né? Tá mancando joelho esquerdo, olha lá. Ele não tá batendo na bola com a canhota. Agora a bola é parada, é pra ele ali. Ele coloca onde quer. Mas ele fez uma alavanca naquela bobagem que fez o Lucas Cândido, como o CH já falou. Fez uma besteira. E ele quando fez a alavanca, a perna dele deu uma chicotada. O peso do corpo do Botafogo, do jogador do Botafogo. Tá com dificuldade para pisar no chão. Joelho esquerdo, eu acho que não vai dar. A ponte tem falta para fazer a cobrança na meia esquerda. Danilo e Jean Dias. Partiu Jean Dias, deu uma fatiada a bola, levantou na segunda trave para Simon. Muito alta a bola, mesmo assim o Simon desviou. Bola direto para fora, é tiro de meta para o Botafogo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Para o jogo agora, Edna Alves, por solicitação do Danilo Barcelos, departamento médico da Macaca. Vai ser atendido o jogador da ponte, Vladimir. Não tá ok não ali a situação do Danilo Barcelos. Ele próprio pediu, né, para que a Edna parasse pro atendimento. Já tem 2 jogadores da ponte no aquecimento, não vai dar pro Danilo Barcelos, provavelmente, Bolas. Um é o chileno, né, o Conte. O Vicente Conte tá por ali fazendo o aquecimento. Acho que é o Nilson Júnior. Os dois que estão no aquecimento aqui na beira do campo. Deu pra ver na hora, viu, Bodes? Antes do amarelo, ele ficou ali, putz. Sabe quando você dá a alavanca, você que joga a bola também? Sim. Dá a alavanca e a perna, olha lá, o joelho do jogador do Botafogo bate na coxa dele. Ih, rapaz, agora deu pra ver melhor. O joelho dele foi pra dentro e voltou, aquela chicotada. Deus queira, hein? Deus queira que seja só um trauma ali. Mas o joelho dele entrou e voltou lateralmente. Sabe o que acontece normalmente ou não? Rompe. Esse que é o problema. Ele está tentando ficar ainda, o departamento médico entrou, o médico da ponte, o massagista, no spray. E agora o médico vai estar olhando aqui para o banco. Vai tentar voltar. Ele vai tentar voltar. Mas ainda puxando, né? Não tendo dificuldades para colocar, para pisar no gramado. O médico pediu para esperar um pouco para dar uma melhor avaliada, para saber se ele continua. A ponte momentaneamente com 10 está 0-0 aqui no Majestoso. Pouco mais de 12 minutos. Você ligado na Rádio Bandeirantes. Bola para Edson. Ele trabalha a bola curtinho com Erickson. Abertura pela direita para o Alisson. Trabalha a bola o time do Botafogo. Alexandre Jesus domina. Chega a marcação. Lucas Cândido. Foi para dividida. Perdeu a bola. Chega Dudu. Foi findado. Boa finta para cima dele. Aí 2 jogadores do Botafogo foram para a mesma bola. E aí o Savic acaba recuando para Edson. Edson tentou por dentro. Passe para o Douglas. Bate o tento do comando para Alexandre Jesus. Chega bem Sérgio Rafael. Tira, mas tira mal. Tira a bola dali. Não tinha ninguém da ponte. Volta aqui atrás para João Carlos. Recomeça para o Botafogo. 0-0 placar do jogo. E o Danilo voltou? Voltou. Ah, mas não vai dar para continuar. Ainda não consegue correr. Tá em campo. Ele foi para dar o bote ali para cima do jogador do time do Botafogo e não conseguiu chegar. Se o Botafogo forçar em cima dele, leva vantagem. Vem de novo. Tá cheirosa, Dalton. Tá cheirosona aqui. Levanta a bola pro campo de ataque. O time do Botafogo afasta lá atrás. Simon. De cabeça, Edson tocou na bola, volta para Ponte. Jean Dias no comando, boa bola para Dudu. Ele correu, protegeu, sabia que chega na marcação de calcanhar, deixou para Pedro Vilhena. Parou, prendeu, olhou, pensou, linha lateral da grande área, cruzou, quase o toque dentro do gol para trás do Edson. Quase o gol contra. O Edson jogou na Ponte, mas agora defende o Botafogo. Escanteio, Vladimir. Jogada bem trabalhada ali do Dudu com Pedro Vilhena. Ele que fez o cruzamento, o Edson chegou fazendo corte, linha de fundo. Escanteio para Macaca. Futebol da Bandeirantes
para a Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Pode ser um bom momento para a Macaca. Vem para a bola ele, Gian Dias. Autorizado, vai fazer a cobrança pelo setor direito. Preparado, concentrado. Gian Dias respira fundo, partiu para a bola, pé direito. Levantou para a boca do gol. Lucas Cândido desvia na primeira trave. A bola passa na frente do gol. Passa por todo mundo e vai embora. Em tiro de meta para o Botafogo. Tem um jogador do Botafogo caído dentro da grande área do time de Ribeirão. Parece ser o Alexandre Jesus, né? Tava ali auxiliando o sistema, não, camisa 7, né? É o Douglas Baggio. Enfim, o cabeceio do Lucas Cândido foi direto pela linha de fundo, sem perigo nenhum. Bolas. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E o Barcelos não vai continuar, viu, Boris? O técnico Roberto Valentim pediu para os jogadores intensificarem ali o aquecimento para fazer a alteração. Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos chegar a 15 minutos do primeiro tempo. Como é que tá o jogo, hein, CH? Amarrado, né? Picotado. Nós não tivemos ainda nenhuma grande chance, nem de um lado nem do outro. Essa saída do Barcelos é significativa. É um jogador que está numa fase muito boa. Não sei o que o Valentim vai fazer, não é? Se ele vai acrescentar um jogador de ataque, de meio campo. Eu sei que o Barcelos é um dos principais jogadores, como é o Léo e como é o Emerson, que hoje não estão em campo. Então é uma ausência, caso ele saia, e parece que ele vai sair, significativa. Mas o jogo até agora não aconteceu nada, a não ser jogo picotado e falta. Boris. Olha, vamos chegar a quase 1.000 aparelhos conectados já. Estamos com um pouco mais de 800, quase 900. Chegando a 1.000, a gente passa lá no YouTube para registrar a galera, tá combinado? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ainda não se levantou o jogador do Botafogo. O Barcelos olha para o banco, o Alberto Valentim, o Douglas também. O Baixo está trocando a chuteira há 2 minutos. O Botafogo não quer jogo. Acho que ele foi comprar a chuteira em um dos shoppings aqui de Campinas, não é possível. Não, pegou um Uber, foi lá no shopping da Dom Pedro, escolheu a chuteira, voltou, falou pra Edna: posso colocar agora? O Botafogo não quer jogar, agora ela deixa, né? Eu só quero ver, é isso que eu quero observar, quanto que ela vai dar de acréscimo. E o Botafogo não quer jogo, ó. Mais 1 minuto e meio aí na mão grande. E a ponta não tá apertando o Botafogo, o jogo é equilibrado, mas o Botafogo não quer jogar. E aí o juiz tem que entrar, a árbitra tem que entrar em cena e começar a amarelar essa galera aí, pô. Porque o Tigrão senão sabe quem? Tem que devolver o dinheiro para quem pagou o ingresso. Não teve jogo até agora, porque o Botafogo não quer jogo. E a Edna tá aceitando demais. Só para ressaltar, quem passou pela cabine acabou de passar aqui, as irmãs Dalva e Luísa. Mandaram um grande abraço para você e para todo mundo do Timastro e Batistão, tá bom, CH? O Tigrão? CH também, claro. Muito obrigado. Minhas adolescentes prediletas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para todo o Brasil. Acesse aromadazervas.com.br. Pediu. Quem? O Barcelos pediu pra trocar. Ele cometeu uma falta agora, tem até que tomar cuidado, né? Tá amarelado, ele segurou o jogador do Botafogo e agora caiu. E vai entrar exatamente o Vicente Concha. Zagueiro Vicente Concha, o chileno com a 26, vai entrar no lugar do Danilo Barcelos, 14. Muito bem, agora cai ali o Danilo Barcelos. A Ponte tem uma sequência de jogos. Na quarta-feira já tem o São Paulo, depois da última rodada do Campeonato Paulista. No dia 26 tem a Copa do Brasil e pode ser uma preocupação aí pro técnico Alberto Valentim. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. É a internet oficial da Ponte do Guarani da Ponte. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. E aí provavelmente, né, Boris? Claro que os nossos comentaristas vão fazer essa análise, mas o Arthur deve ocupar ali a lateral com o Concha vindo para a zaga ao lado do Simon e do Sérgio Rafael. E aí, Tigrão, é por aí mesmo? É esse o desenho tático da Macaca após a saída do Danilo Barcelos e a entrada do chileno Vicente Concha? É isso mesmo, já estava mais ou menos assim com o Arthur fazendo o terceiro e às vezes invertendo aquela saída, né? Aquela segunda linha, às vezes ele ia, às vezes ia
ou tentava ir o Barcelos. Agora não tem jeito, são 3 zagueiros, a linha de 5. Maguinho, Simon, Sérgio Rafael, Concha ou Concha e Arthur. Não tem muita invenção. E a Ponte não consegue jogar, né? Daqui a pouco metade do primeiro tempo e não tem jogo, não existe futebol. Porque o Botafogo não quer jogar, é um absurdo. Mas é conivente a Edna. Eu sou contra esse tipo de procedimento por parte da arbitragem. Já a opinião também do CH, aqui tem falta para fazer a cobrança do time do Botafogo, vem para a cobrança o argentino Leandro Maciel, tem a 10 estampada na camisa, autorizada a cobrança com o pé direito, levantou para a boca do gol, bola perigosa, tira Lucas Cândido, rebote para Gabriel Risso, pela canhota, tentou o cruzamento, pegou mal na bola, a bola fica viva na entrada da grande área, Sérgio Rafael tirou, completou Gia Dias, Pedro Vilhena tentou levantar a bola para Maguinho, toca na bola o Douglas Baggio, a sobra da bola para Gia Dias, protegendo, mas a bola não sairia, com isso ele domina, controla, volta a bola para Simon, do câmara ofensivo, tentou passe por dentro, bola curta, chega para recuperar a posse de bola o time do Botafogo. Douglas Baggio tentou a finta, Lucas Cândido leva o melhor, faz boa finta, escapou, limpou, fintou, arranca para Macaca pro setor direito, testou na passagem para Gia Dias que tem mais velocidade, este pisa na bola, pisa, empurra na ponta para Dudu, Dudu abre para Pedro Vilhena na marginal do campo, 20 minutos, primeiro tempo 0-0, de novo recebe Dudu no corredor, boa bola entre as linhas para Pedro Vilhena no comando, é para Gia Dias, chega na proteção Erickson, mesmo assim o Gia Dias consegue o carrinho na bola para tocar pro meio, ninguém da Ponte, a bola ficou tranquila para o João Carlos. João Carlos, goleiro do time do Botafogo. Carlos Henrique, o bate pesado. Danilo Barcelos foi embora. Entra Vicente Concha no seu lugar. E aí, CH? O Valentim fez o trivial, né? Vai deslocar o Arthur para a lateral esquerda e o Concha ali entra na zaga. Não tem muito segredo. O segredo do jogo é ficar aguentando esse antijogo do Botafogo, né? Isso é estratégia do Zanardi. Estratégia. Ponte não pode cair nessa armadilha, não. Ficar muito nervosa. Isso quem tem que tomar conta é a Edna. E, diga-se, não está tomando conta. Vicente Concha na sua primeira participação, empolgadão, tá de gás novo, tentou lançamento pra ninguém, de graça pro time do Botafogo pra sair jogando aqui atrás. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 21 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo 10ª rodada de um total de 12 nesta primeira fase do Paulistão Sicredi 2025. Moisés Lucarelli, sol, calor em Campinas, Ponte Botafogo de Ribeirão. 0-0, Edu. 18h30, Pacaembu, Português e Corinthians, 21h45, Maracanã, Flamengo e Vasco. E aqui tem Gia Dias correndo, chega primeiro na cobertura, Alisson Cassiano metendo a bola pra fora. Alega que foi atingido ali pelo Gia Dias, mas foi uma disputa de bola. De fato, o Gia Dias atinge a perna direita ou o pé direito do Alisson, mas de forma involuntária. Lateral já cobrado, Dudu é quem trabalha a bola. Empurra para Vicente Concha, Ponte todinha neste momento no campo de ataque. Atacando pro gol da linha do trem. Dudu abre de novo na ponta para Arthur. Arthur recolhe, domina, leva contra si a marcação do Alejo Dramicino. Ele volta a bola para Concha. Concha volta para Sérgio Rafael. Trabalha a bola no campo defensivo, Macaca na altura do meio campo. Sérgio Rafael abre pela esquerda para Arthur. Bora, 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 Macaca. 22, primeiro tempo, 0-0 em busca da classificação. A Ponte tem 18 pontos, ocupando a segunda colocação do grupo, que é liderado pelo São Bernardo, que tem 19, mas tem o Palmeiras na cola, joga amanhã contra o São Paulo. Palmeiras atual tricampeão tem 16. Fala para Gia Dias, trabalhou curtinho na meia direita, deixou para Pedro Vilhena, para Gia Dias, tem Maguinho flutuando por dentro, ele volta a bola para Lucas Cândido, que recomeça com Vicente Concha. Fez o passe para Arthur, Arthur recolhe, domina, chega na marcação, o Alejo, ele para, prende, olha, pensa, segura, de novo para Lucas Cândido, devolve no círculo central para Dudu. Dudu tem a posse de bola dominada, a Ponte tenta furar o bloqueio defensivo do Botafogo. De novo acionado Gia Dias, ele recolhe, domina a marginal do campo, sai da ponta, vem para meia, leva a marcação do Gabriel Risso para Pedro Vilhena, no comando para Maguinho, dominou a bola, escapou, chega Alisson Cassiano para cortar, deixou para Gabriel Risso, que dá um bico na bola, levanta o campo de ataque para Alexandre Jesus. Sérgio Rafael tira mal, chega Lucas Cândido para recuperar. Alexandre Jesus reclama que houve um pé alto ali do Lucas Cândido. A Edna Alves disse que não houve nada e com isso a Ponte sai jogando. 23, 0-0. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Siga participando da nossa promoção no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá com todas as informações, tem um formulário para você preencher para concorrer a ingressos
Teremos um ganhador, olha a Ponte chegando, bola enfiada. Dudu para Pedro Vilhena na área, setor direito, pintou, bateu cruzado, passa por todo mundo, tira na segunda trave o Alisson. Ele acabou sendo atingido pelo Dudu, o jogo está parado. O primeiro ganhador receberá, vai ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. E o segundo ganhador, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe, e a participação só vale com bola rolando. Quando a Edna Alves Batista apitar o final do jogo, não vale mais. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. Nos últimos 30 dias, mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Amanhã tem mais futebol na Bandeirantes, 4 da tarde. A bola rola no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo. Tem São Bernardo, líder desse grupo diante do Guarani. Aqui na Bandeirantes, na narração de Carlos Batista. Dominas Jean Dias por time da Ponte, foi atropelado. Falta Edna, não deu. Recupera Leandro Maciel, tentou baixar no comando, a bola bateu na Edna. E vou dizer uma coisa pra você, o lançamento foi bonito pro Alejo Dramicino, hein? Seria, só que a Edna jogou com a camisa da Ponte agora, Vladimir. Não, marcou com delay, né, rapaz? Um delay demais na marcação desta falta. Era uma oportunidade aí para a equipe do Botafogo, que fica com a posse da bola. Então, na verdade, ela deveria ter marcado a falta para a Ponte. Daí olha como são as coisas, né? O Leandro Maciel recuperou a bola ficou limpa para ele lançar para o Alejo. Quando ele tentou o lançamento, a bola bateu na Edna, ela teve que parar. E agora ela para falta, de novo, marcando a falta em cima do Alejo Dramicino, cometida pelo Vicente Contia. E aí é uma disputa argentina contra Chile. Tem muita rivalidade, né, Vladimir? Foi falta, né? É do Mercosul, né? Falta marcada para o Botafogo. Falta em cima do jogador da Ponte, que ela não marcou, né, Tigrão? Falta no Jean Dias, por trás. Tá pitando muito mal. Ela põe a mão no jogador, ela dá risadinha e põe a mão na cintura. Olha lá, tá rindo, ó. Olha lá, tá rindo. Ela ri, parece que ela tá num show de comediantes famosos. Ela ri, aí ela vai e conversa. Sabe o que eu quis dizer? Pô, apita o jogo, pô. Ah, ela tá se achando o último pacote da bolacha, né? E principalmente depois. Aplica a regra. Foi falta, pô. Aí e fica ainda na trajetória da bola. Pô, tá apitando muito mal. E ainda depois, principalmente naquela imagem que repercutiu, ela apitou o clássico entre Corinthians e Santos. Foi lá, abraçou o Depay, enfim, né? Tá numa fase espetacular a Edna. Olha o cruzamento para a área, bola perigosa. Diogo Silva tocou na bola, a bola fica viva, rasga a zaga da Macaca. Que lance perigoso do Botafogo, que ainda busca o ataque. Gabriel Risso, abertura na ponta para Douglas Baggio. Ele recolheu, dominou, chegou na marcação. Sérgio Rafael e comete a falta. Falta marcada, que bola perigosa ali no meio da defesa da Ponte. De repente surgiu o Diogo Silva para cortar, Vladimir. Uma bola que parecia tranquila, mas tinha muita gente na frente, né? Até que o Diogo Silva tirou de lá, tirou o perigo de lá e na sequência a falta cometida pelo Sérgio Rafael. Só para esclarecer, né? Ela tá parecendo a última bolacha do pacote, não o último pacote da bolacha. Certo, Tigrão? Ela abraçou o Memphis Depay, ele laçou ela também, falou vamos. E ela fez o quê? Falou, tira a mão daí, ó. Gabriel Risso vem pra cobrança, meia altura, chega Pedro Vilhena para cortar. Rebote para Douglas Baggio, pisou na bola. Jean Dias fica com a sobra pro time da Ponte, soltou atrás para Victor Andrade. Opa, e merece cartão, Leandro Maciel. Falta dura no círculo central para cima do Victor Andrade. E amarelo para ele, Leandro Maciel, argentino, camisa 10, o Botafogo tá amarelado, bora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27,5 o primeiro tempo. No tic-tac do tempo de valor desta emoção, eu confirmo, Paulistão Sicredi 2025, 10ª rodada aqui, majestoso. Segue, Ponte 0, Botafogo também 0, Edu. Olha, pelo Paranaense, gol do Curitiba, Vila Paulista, em Paraná 0, Curitiba 1, vai começar no Mineirão, Atlético Mineiro e Tombense, semifinal. A galera participando, quase 1.200 aparelhos conectados. O jogo tá parado nesse momento. Houve uma falta no meio-campo para cima do Maquinho. Valeu, rapaziada. Obrigado. O João Carvalho tá dizendo: eu prefiro a bolacha do pacote. Pois é, valeu, João. Um abraço para você. Gonçalo tá por aqui. Quem mais? Marcelino. Grande abraço também pro Eduardo José. A Júlia Santos.
Tenho o prazer de morar ao lado do estádio, a torcida não para de cantar, é lindo, é isso, valeu. Felipe tá por aqui, Lourival. Obrigado a todos que estão participando, que estão interagindo pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Bola para Sérgio Rafael, ele domina, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou para Simon. Simon na marginal do campo, setor direito, tentou uma bola esticada muito forte para o Pedro Vilhena. Liga de graça para o goleiro João Carlos. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. É tempo de análise na Bandeirantes, quase 30 primeiro tempo, 0-0 e o jogo até aqui nós não tivemos nenhuma finalização, hein, CH? Não. A Ponte está experimentando no próprio veneno, né? Com um acréscimo, o antijogo. A Ponte não pratica antijogo, mas ela marca pra caramba. E o Botafogo tá marcando pra caramba. Só que não tá querendo jogar. Todo lance de bola picotada, parada, valorização. A árbitra não faz o que deveria estar fazendo, coibir esse tipo de antijogo. E o jogo fica travado. Nós estamos chegando aos 30 minutos. Até agora não aconteceu absolutamente nada, Boles. Lembrando que a Ponte já mexeu, Danilo Barcelos saiu contundido e entrou no seu lugar o chileno zagueiro Vicente Concha. Agora ela para o jogo, período de reidratação. A Ponte... Aliás, o Batistão colocou aqui no nosso grupo que a Edna acabou perguntando para os capitães, tá aqui, ó. Perguntou para os seus jogadores se queriam, nem para os capitães, né? Perguntou se os jogadores queriam a parada técnica no primeiro ou no segundo tempo. E aí a Ponte escolheu o primeiro tempo e por isso o jogo tá parado, Vladimir. Não existe nenhuma determinação, né? Não sei a questão da temperatura. Se a temperatura estiver muito alta, é claro, essa definição, mas eu também nunca tinha visto isso, né? O árbitro perguntar para os jogadores em que tempo eles gostariam de parar. Exatamente. Muito calor em Campinas, parada para reidratação. Um pouquinho antes o CH falou. Eu aproveito também para perguntar ao Tigrão. E aí, Tigrão, o que tem que fazer o time da Ponte, principalmente para melhorar este jogo? Estamos com 30 graus nesse momento em Campinas, mas aquela sensação na casa de 32 graus. E aí, Tiger? Vai jogar a Ponte até quarta-feira de cinzas e não vai fazer gol. O Alberto tem que entender e fazer uma leitura do jogo. Não é jogo mais para 3 zagueiros. O Botafogo não ataca. Deu lá uma bola, tal, passou pelo meio da defesa, mas o Diogo estava atento. Goleiro da Ponte. Então a Ponte joga com 2 jogadores de ataque de beirada, Vitor Andrade na esquerda e o Jean Dias na direita. Ele tem que imediatamente tirar um zagueiro. Peraí, mas vem jogando sempre com 3 zagueiros, tudo bem, mas a Ponte tem 5 vitórias no campeonato, 4 fora, 1 em casa. A Ponte não sabe jogar de forma propositiva, não sabe, pronto. É um time reativo na essência. Não sabe tomar a iniciativa. Então tem que aprender a tomar a iniciativa. E como é que se aprende? Mexendo na plataforma tática. Tem que tirar um zagueiro e vir urgentemente com o Bruno Lopes. Tira um zagueiro. Prende um pouquinho mais um volante, acho que o Lucas Cândido, porque o Dudu tá tentando ser um meia, mas não tem qualidade para isso. Não tem cacuete. Então tem que tirar um zagueiro, botar um atacante a mais e meter pressão no Botafogo. Senão vai ficar esse nheco aí, ó. O Edu já tá lá desesperado, ó. Já não sabe o que fazer. Tá até depressivo. Não tem lance. Não tem nada pra ele reprisar no intervalo. Por quê? Porque não tem jogo. O Botafogo não quer jogar. E a Ponte não sabe jogar tomando a iniciativa. Quem é que tem que ver isso? É o treinador, pô. Cada jogo é um jogo. Cada adversário tem características diferentes. Vai esperar o quê? O Botafogo fazer um gol acidental e aí ele tira um zagueiro e bota mais um atacante? Ah, cara, dá licença, meu. Jogo reiniciado, majestoso. Bola alçada na entrada da grande área para G. Dias da zaga do Botafogo. Tirou, brigou do outro lado. A Ponte com Vitor Andrade, linha lateral da grande área. Invadiu, pé canhoto, tentou o cruzamento. O cruzamento foi bloqueado pelo Erickson. Volta ainda para o time da Ponte com o Arthur, lá pelo setor esquerdo. Ele recolheu, dominou, parou, encarou e acabou perdendo para o Savic, que ainda conseguiu tocar a bola contra as pernas do Arthur para ganhar a lateral.
Lateral pro Botafogo bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Tem variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Quer saber mais? Acesse rochaautopeças.com.br. No tempo corrido, 33 minutos, primeiro tempo, 0-0, estádio Moisés Lucarelli em Campinas, neste sabadão, dia 15 de fevereiro do ano de 2025. Dudu tentou passe no comando, bola curta para Vitor Andrade. Tira a defesa do Botafogo com o Alisson. Conte tocou na bola, Dudu rebateu, sobrou para Pedro Vilhena no chão. Para Dudu, Dudu encarou a marcação, soltou a bola na ponta para Vitor Andrade. Linha lateral da grande área, invadiu, dominou, bateu cruzado na rede, mas piloto de fora. Na finalização do Victor Andrade, é tiro de meta para o Botafogo. A Ponte concentrando as ações agora por aquele setor esquerdo do ataque. Victor Andrade quis buscar o contrapé do goleiro João Carlos, mas mandou a bola para fora. Siga participando da nossa promoção do YouTube, 2 ganhadores hoje, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saiba mais, entre no YouTube e preencha o formulário. O sorteio dentro do apito final, que será mais uma vez comandado pelo Edu Pinheiro. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, são 2 para você em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região metropolitana. Você ligado na Bandeirantes em 85,7, trampando de boa na Lagoa e ouvindo a Rádio Bandeirantes neste sabadão. Aqui falta em cima do Pedro Vilhena. E foi uma falta forte cometida pelo Alexandre Jesus. Atacante deu bote, chegou atrasado e cometeu a falta. E a Edna vai lá pedir um pouquinho mais de calma para ele, né? Ele é Jesus, mas também ele erra às vezes, né, Vladimir? Esse Jesus não é perfeito, né? Falta cometida ali pra cima do Vilhena, tá caído ainda, bastante dolorido, por isso o jogo segue parado. Bora. Pedro Piscinato, PP na máquina do som, mas o integrante do timaço de Gil Kleber já está marcando 35 minutos, primeiro tempo 0-0. Tem ainda o Gilberto Sufi na externa aqui na Rádio Bandeirantes, nesse som legal, bacana, onde você sente a beira do gramado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop. A internet oficial do Bugre da Ponte do Bugre. Acesse desktop.com.br, ligue 0800 1000 a 102. No confronto entre Macaca e Pantera, até aqui 0-0. 2 times tradicionalíssimos do interior do estado de São Paulo e do interior do Brasil. Domina o time da Ponte com Sérgio Rafael. Empurra na direita para Simon. Simon marcado, volta para Sérgio Rafael. Olha o Sérgio aí. Pé direito na bola curtinha para Concha. São os 3 zagueiros do time da Ponte. Tentou a bola enfiada. O Vitor Andrade pediu pelo alto. O Vicente Concha tocou por baixo e facilitou o corte do time do Botafogo. Sai jogando aqui atrás. Domina o capitão Edson. Edson recolheu, dominou por dentro, desceu para o Sabit. Sabit no círculo central. O Ganês parou, prendeu, olhou, pensou pela meia, fez o passe para Alejo, falta. Aliás, esse Alejo pega a bola, o Conte chega e chega sempre atrasado, de novo fez a falta, Vladimir. É de novo, né? O Alejo, que é um dos mais habilidosos aí desse time do Botafogo, não tá tendo espaço, liberdade, mas ao Botafogo agora cabe a cobrança de falta. São 3 argentinos nesse time titular, o Risso que passou pela ponte, o Leandro Maciel que vai cobrar a falta com a 10 e o Alejo Dramicino que acabou sofrendo a falta. Vem de novo pra bola o Leandro Maciel, 36, saiu, deixou para Douglas Baixo. Vem pra cobrança na falta, na intermediária, campo ofensivo, 2, 3 passos ali do círculo central. Vem pra cobrança, agora encostou o Gabriel Risso, terceiro cobrador. Só um vai pra bola, é o Risso. Risso e Douglas Baggio. Falta pro Botafogo, Alexandre Jesus na área, Alisson Cassiano, o Erickson, tem ainda o Edson e a falta está autorizada. Bola rolada, partiu Douglas Baggio, levantou pra boca do gol, toque de cabeça do Maguinho, a bola ficou viva, Dudu tentou chegar, Maguinho tirou parcialmente e voltou pro Sabit, falta. Falta cometida pelo Alisson Cassiano para cima do Maguinho, Vladimir Catarino. E o Maguinho ficou ali, caído, já está em pé, né? Falta de ataque, a Edna em cima do lance marcou. Vamos entrar na reta final do primeiro tempo, já Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Bandeirantes para Sicredi. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Faça como o meu grande amigo João Paulo Formaggio, lá da Garamaggio, que abriu a sua conta no Sicredi. Tenta a ponte, bola colocada para fora. De cabeça o Alisson Cassiano.
Lateral que o Maguinho vem pra bola. Ponte atacando pro gol da linha do trem neste primeiro tempo. Onde está a torcida do Botafogo, a torcida visitante nesta tarde aqui em Campinas. Vem para a cobrança o Maguinho. A Ponte não tem nenhum jogador alto na área, nenhum atacante. Por isso está ali o Lucas Cândido. Vem para a cobrança o Maguinho. Levantou na entrada da grande área, tentou o Lucas Cândido, não alcança a bola. Chega rasgando o Douglas Baggio para cortar. Chega o Contia. De cabeça, meteu lá do outro lado. Bola para Arthur. Pico na grande área de primeiro, ele chega cruzando. A bola foi desviada. Subiu lá dentro para afastar o Erickson pro Botafogo. Volta para Dudu, escorou de cabeça no vazio para ninguém. Aí tira o Alisson de qualquer maneira. Rebate a bola vai ficar. Vai, Contia. Tá dormindo, meu filho? Demorou para chegar o Leandro Maciel e ameaçou uma disparada, ainda bem que a bola saiu. Lateral pro time da Ponte bater lá pela esquerda no campo defensivo. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ponte jogando hoje contra o Botafogo na penúltima rodada, São Paulo no Morumbi. Quarta-feira, 9h35 e fecha domingo que vem, 18h30 aqui no estádio Moisés Lucarelli contra o Red Bull Bragantino. Bola enfiada, lançamento para Vitor Andrade. Chega rasgando o Edson, levanta a bola ganha altura, não ganha distância. Lucas Cândido briga com Alexandre Jesus. A Edna tá marcando nada, tá mandando seguir. O Lucas Cândido caiu, agora ela para o jogo a Edna Alves. Lucas Cândido com Alexandre Jesus levou a pior o jogador da Ponte exatamente no círculo central. Jogou parado novamente no majestoso Vladimir. No primeiro momento ela não marcou a falta não, deixou correr, mas depois parou para verificar aí como estava a situação do Lucas Cândido. E na segunda-feira, dentro dos donos da bola, programa que tem uma audiência incrível, que é comandado de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia na tela da Band Mais TV por Carlos Batista. Matéria completa deste jogo, com as reportagens do Vinícius Abarca e as imagens do Wilson Ismanhoto. Tá por aqui o Wilson, tá sofrendo com o calor. Já tomou que umas 8 copinhos d'água. Grande Wilson. Aqui bola pro time do Botafogo, trabalhando no campo defensivo, o Alisson Cassiano, empurrando a ponta para Gabriel Risso, tentou o comando para Douglas Baggio, bem marcado pelo Sérgio. Sérgio tirou, se livrou da bola, levanta o programa de ataque, vai ele de novo, chega primeiro o Simon. Agora é o Simon quem domina no campo defensivo, primeiro terço do campo com a canhota, meteu no lançamento para Jean Dias, recolheu o número da margem no campo, vai tua finta, fim Jean Dias, ele sai da ponta, vem pra meia, procura alguém no comando, encontrou Pedro Vilhena em posição legal, ele leva pro fundo, ainda Pedro Vilhena, deixou pra Maguinho, dominou, limpou, tentou costurar pra bater, chega, defesa pra cortar, Alexandre Jesus com a sobra, fica marcado, perdeu a bola, voltou para Dudu. Dudu foi pro caminho errado, chegou ali o Alejo de Messino, mesmo, Alejo de Messino. Acabou levando a pior, já se levantou, não houve nada, a Ponte recupera, Maguinho dominou, a Ponte tenta uma finalização, até agora não finalizou, no gol defendido pelo João Carlos, volta a bola para Simon recomeça com Sérgio Rafael ali no círculo central, deixou curtinho para Dudu, se mandou Arthur pela canhota, boa bola para Arthur, chegou o zagueiro para cortar, a bola fica viva, João Carlos saiu do gol. A galera chia pedindo recuo, mas foi involuntário o toque do Alisson, né, Vladimir? Ele tentou tirar de lá de qualquer maneira, né? E acabou amortecendo para a defesa do goleiro João Carlos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 cravados, primeiro tempo. No tic-tac no tempo de bala desta emoção, eu confirmo, é o Paulistão Sicredi 2025. Aqui Moisés Lucarelli, Ponte 0, Botafogo também 0, Edu Pinheiro. Olha, na Série A2 em andamento, segundo tempo, Capivariano 3, Oeste 0. Olha a Ponte com o Maguinho, cruzou na entrada da grande área, tirou a defesa, a bola ficou viva, o Gabriel Risso girou, quase a bola saiu pela linha de fundo, mas ele conseguiu evitar. De qualquer forma, a Ponte tem lateral para bater, já o Edu segue no giro do placar. Com as informações do mundo da bola, porque a Ponte tem lateral para bater. Aí o Jean Dias pegou a bola, deixou pro Maguinho. Maguinho aqui pro setor direito, vem para a cobrança. Ele vai se infiltrar ali entre os jogadores reservas da Ponte, que estão nesse momento indo para trás do gol, defendido pelo João Carlos, para iniciar o aquecimento. Maguinho levantou para Lucas Cândido, tira Cassiano, a sobra da bola, o Arthur com a falta. De fato, o Lucas Cândido acabou puxando o Alisson Cassiano, o jogo está parado. Agora sim, com calma, com tranquilidade, descorra sobre os resultados, Edu Pinheiro. Boris, olha, Capivariano 3, Oeste 0, Série A2, hein? Segundo tempo, Santo André 2, Ituano 0 e Primavera 2, Taubaté 1, grande campanha do Primavera. Nesse momento, o Primavera vencendo 22 pontos, o 15 segundo com 20, o 15 joga às 18 em Votuporanga. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para
pra marcar. Repita a vinheta. Essa vinheta é boa, hein? No YouTube, Você vai. confere também essa transmissão no Como é que faz? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ah, muito obrigado, locutor. Então vai pra lá, deixa o seu like, também participe da nossa promoção, hein? Tem ingressos pro Termas em São Pedro, tem rádio portátil da Mundial, tem boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. E aqui tem o Botafogo com Erickson, meteu lançamento para Alexandre Jesus em posição legal. Se ele chegar pode levar perigo, chegou, mas a bandeirinha acabou marcando impedimento, o jogo já estava paralisado. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Um bate-bola, um ping-pong com os comentaristas. Eu começo com você. CH, o que você espera desta reta final do primeiro tempo? 0-0 do Majestoso. Desculpe ser curto e grosso, não estou esperando nada. Porque para mudar esse cenário, a Ponte precisa mexer, precisa fazer alguma coisa diferente. Se continuar assim, o jogo termina 0-0. Vitor Andrade faz boa jogada lá pela canhota, soltou para Jean Dias, entrada na grande área, cabe o tiro, vai bater, cortou por dentro, puxou para a canhota, disparou, a bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo. O Jean Dias, Tigrão, ainda tentou mudar essa história, esse retrospecto do primeiro tempo, panorama do jogo, mas não deu. E aí, Tigrão, o que você espera nesta reta final de primeiro tempo? Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Não espero absolutamente nada, o jogo é um lixo. Bola pro time do Botafogo com Sabite, falta do Dudu. O jogo tá parado, mas uma falta na intermediária, campo defensivo pro Pantera bater. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Alô, seu Zé! Seu Zé tá ligado, seu Zé tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, acompanhando a transmissão do YouTube. É garçom lá no Pinguim, em Ribeirão Preto. Grande seu Zé, tá sempre ligado, acompanhando. Nesse momento não trabalhando, mas daqui a pouquinho vai trabalhar. O turno dele começa às 18 horas lá no Pinguim da Praça 15. Bola para Alexandre Jesus, recolhe e domina, saiu da área, foi bem marcado pelo Lucas Cândido. Volta a sobra da bola para Simon, a Ponte que tem a melhor defesa da competição. A bola passou na frente do Maguinho que não dominou. Recupera de novo a parceira bola o time do Botafogo com Leandro Maciel. Tenta se organizar ofensivamente. Douglas Baggio por dentro pro Sabite. Marcação dupla, perdeu a bola. A Ponte recuperação com Dudu. Dudu para Vitor Andrade. Partiu para cima da marcação. Vitor Andrade recolheu, dominou, deixou na ponta para o Jean Dias. Linha lateral da grande área, cruzou. Passou, Dudu tentou ajeitar. Chica, Alisson Cassiano. Trave, evita a finalização do Dudu. Sai jogando pro time do Botafogo. Deixou pro ganês Sabite. Sabite recua para Erickson. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, no Amarais, nos Amarais, na região do Satélite Íris, lá na Bela Aliança. Tem em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Já subiu, Vladimir? Subiu ou não subiu? 3. Vamos até 48. Praticamente ela não Mais acresceu, 6. né? Então, 6. Ah, 3 mais 3. 3 mais 3, 6. É isso. É, que eu não somei a parada, né? 3 contando a parada. Esperto, hein, Tigrão? Tá malandrão, né? Esse é mais liso do que a garrafa ensaboada. Vamos até 51, domina Alejo Dramicino. Ele sai da ponta, vem pra meia aqui pela canhota, deixa o curtinho pra Leandro Maciel, gira por dentro pra Sabite. Tá com dificuldades para dominar a bola, tanto é que o Dudu chegou pra roubar Vitor Andrade. Ô, Sabite, aí levantou o Vitor Andrade. No círculo central e a Edna Alves Batista, não tem dúvidas, Vladimir. Não tem, em ganês é Amarito Carrillo. É o cartão amarelo aí pro Sabite pela falta cometida ali no meio campo. Como é que é a pronúncia? Amarito Carrillo. Eu jurava que era no portunhol, mas tá bom. Ele já vai aprendendo um pouquinho a linguagem, né? O português. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Valeu demais a galera curtindo aqui pelo YouTube com imagens da nossa equipe, aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, com os demais integrantes do timaço de Carlos Batista. Temos mais de 1 milhão de visualizações nas nossas transmissões da Rádio Bandeirantes nos últimos 30 dias. Audiência incrível, obrigado demais pelo seu carinho, pela sua audiência. A você que compartilha, a você que pede para que o amigo se inscreva no canal, compartilha, né? Ativa as notificações, muito legal ter essa interação com o ouvinte. Olha o Dudu fazendo uma jogada em fio muito forte para o Vitor Andrade. Ele reclamou o quê?
que ele errou ou que o Vitor Andrade demorou para chegar? Acho que ele tá cobrando ele próprio. Parece estar se lamentando, né? Porque o passe foi muito forte ali pro Vitor Andrade, ficou muito mais pro goleiro. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Sai jogando o Edson pro time do Botafogo. Pé direito na bola, encontrou pra Alejo Dramisi no passe. Ele sai da ponta, vem pra meia, tocou mal, chega Maguinho tocando na bola, também toca mal, dá de graça pro Alejo, que recomeça com o Alisson Cassiano, jogando de chuteira azul. Ele volta a bola pro goleiro João Carlos. João Carlos de novo para Alisson Cassiano. Pé direito na bola, fez o passe para Alexandre Jesus. Deixou curtinho para Gabriel Risso, devolveu para Alexandre Jesus. Vem Botafogo, vem bem na cobertura Sérgio Rafael. Com o pé direito recuando para o goleiro Diogo Silva. Eu disse agora há pouco sobre a defesa da Ponte, a menos vazada desta competição, ou seja, a melhor defesa. Apenas 5 gols sofridos. E vamos chegar agora à 9ª partida e meia, né? Metade do primeiro tempo da 10ª partida. E aqui o Maguinho tentou dominar a bola num passe estranho que saiu lá do Arthur pro Maguinho, não dominou, a bola saiu do Jean Dias. Lateral que o time do Botafogo já cobrou. Vai terminar já o primeiro tempo, 49 mais 2 minutos de um primeiro tempo, na sua reta final, um primeiro tempo arrastado. Os dois times parecem que não querem jogo. Não querem jogo, trabalham bola no meio campo, bola para Alisson Cassiano, para Leandro Maciel, empurra na ponta para Gabriel Risso, o argentino empurra por dentro agora para Alexandre Jesus, devolve para Leandro Maciel, recolhe, domina com o pé direito do círculo central, procura alguém no comando, prende, olha, pensa, observa para Alexandre Jesus, fugiu no comando Douglas Baggio, boa bola na entrada da grande área, isso jogou. Não houve nada na disputa com Vicente Concha, saiu do gol Diogo Silva para fazer a defesa, não houve nada, né, Vlad? Aí em cima do Douglas Baggio. Jogada limpa do Conte, né? O Douglas Baggio já chegou se jogando, o árbitro ou a árbitra não foi na dele. A Ponte tenta alguma coisa com o Arthur lá, mas o Arthur tá sozinho, né? Tá curtindo algo em terras estranhas, não tem ninguém pertinho dele. Por isso ele prende, segura a volta para Vitor Andrade, para Pedro Vilhena, boa bola na entrada da grande área. Dudu para Vitor Andrade, cortou, limpou e pisou na bola e não conseguiu tocar e nem chutar. Recupera o time do Botafogo. Quem domina por dentro é o Alejo. Parou, prendeu, olhou, pensou, limpou, volta a bola, recomeçando com o Erickson. Tem a posse dominada pelo time do Botafogo aos 50 minutos. Já, daqui a menos de 59 segundos, o Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Com os comentários do CH e também do Tigrão. Além de informações do Mundo da Bola, esta é a 10ª rodada, abertura da 10ª rodada, de um total de 12. Neste Campeonato Paulista, primeira fase, Paulistão Sicredi. Após as 12 rodadas, os 2 melhores de cada grupo se classificam. Nesse momento, Ponte e São Bernardo. Os 2 piores, independentemente do grupo na classificação geral, serão rebaixados à Série A2 do ano de 2026. Aqui bola para o time do Botafogo, para sair jogando aqui atrás do campo defensivo com o Erickson. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, deixou para Edson. Erickson para Edson. Edson para Sabic, do círculo central. Abertura pela direita para o Alisson. O Alisson recolhe, domina, ele volta a bola. 51, vamos bater 51. Quando batemos 51, a Edna Alves pede a bola e apita. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Majestoso. 0 Ponte, 0 pro Botafogo. Por aqui a bola parou de rolar. Edu Pinheiro. Olha, já vocês me informem, por favor, a temperatura no Majestoso. Enquanto isso, é o seguinte, olha, a promoção de hoje são 2 ganhadores, hein, no apito final, mas só vale com bola rolando. Agora o intervalo, o cara pode mandar que tá participando. Começa o segundo tempo, vai segundo até o final. Quando o Boris terminar o jogo, aí então terminou a promoção, tá bom? Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem um chat, no chat lá em cima tem um formulário, você clica, abre o formulário, você preenche e tamo lá. Um ganhador vai ganhar 4 ingressos, Termas de São Francisco, mais um rádio portátil sensacional. O outro, 4 ingressos, Termas de São Francisco, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Uma coisa muito importante, se você não tiver como buscar o prêmio, então nem participe, por favor, deixe para outra pessoa, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada. A pessoa sorteada é que tem que comparecer. Outra coisa também é que é um CPF só. Você vai preencher o formulário, preencheu, tudo bem, beleza, ótimo, não adianta insistir novamente com a sua inscrição, com o seu nome, com o seu CPF, porque o sistema não aceita o mesmo CPF. Boa sorte a todos, o nosso muito obrigado.
Oi, temperatura, como é que estamos aí, ô Catarino? Ah, Edu, aqui embaixo tá 32 graus, mas a impressão é que tá uns 35, hein? Dá vontade de estar lá no Termas de São Pedro, né? Se refrescando naquelas piscinas maravilhosas, mas enfim, ossos do ofício, cá estamos 0-0, Edu. Ó, eu falei São Francisco, a produção não quer dar, então é São Pedro. Eu quero uma coisa, né, mais longe. Edu. É São Pedro. É Termas São de São Francisco Pedro. é um pouco mais longe, né? São Pedro é mais perto. É um pouquinho mais longe. O Trump tá meio bravo, deixa ele acalmar, depois a gente acerta lá. Vamos com o São Pedro, que é bem melhor. Tá bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu. O topete seu, viu, Edu? Oi? O topete seu é parecido com o do Trump, é só você dar uma laranjada nele, hein? É, o dele parece aqueles ursão, né? Não é fácil o homem não, hein? O homem não é fácil, não. Nossa Senhora. Agora vai mandar tudo funcionário público embora. Pelo que amor, estrago que ele tá fazendo, hein? Meu Deus do céu. Nossa, mas... Esse homem ainda põe fogo no mundo. Ah, é encrenqueiro. Esse é encrenqueiro. Ele gosta realmente de mudança. Bom, eu começo então com você, Tigrão. Aponte com o Diogo Silva, Maguinho, Simon, Sérgio, Rafael e Arthur. E começou com o Danilo Barcelos na lateral esquerda, Dudu, Lucas Cândido e Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias. 17 minutos. Saiu o Danilo Barcelos machucado, entrou o chileno Vicente Concha. E aí, Tigrão, Ponte 0, Botafogo também 0. Ô, Edu, posso passar minha vez ou não? Como é que é? Você me permite passar minha vez? Não, senhor tem que falar alguma coisa, senão eu vou ficar contando história aqui no intervalo. Pelo amor de Deus, a história de 2001. Vamos falar do John Kennedy, do Trump. Vamos Vou falar do George Bush pai. Não, eu vou falar do leilão do Amogiana também, ninguém quer. Leilão da Amogiana. Essa também vai ficar difícil também. Vai ter hoje aqui no bairro aqui vai ter a festa do cachorro quente. Ô, Tigrão, e o cara que foi, o cara lá no Heitor Penteado, pegou a Ferrari da loja lá e bateu o funcionário, rapaz. Acabou com a Ferrari do rapaz. Como é que pode, velho? Sabe o que é, Você Edu? ficou sabendo ou não? Eu vi tudo, eu vi o vídeo. Você viu? Vi o vídeo, bateu no muro. Funcionário da loja pegou a Ferrari lá do freguês. E não tem seguro, rapaz. Então. Porque Ferrari, já que não teve jogo, né, Edu? Ferrari, ela é muito rápida, ela é praticamente um carro de Fórmula 1, né? Então, pra você ter uma ideia, você não engata, não tem embreagem, a Ferrari, ela não tem câmbio, é tudo no volante, né? E você engata uma lá e dá uma pisadinha igual você dá aí no seu poçante aí, no meu, porra, Ferrari levanta as 4 rodas do chão, né? Nossa. Aí, cara, você não tá muito acostumado, eu não sei se foi isso. Eu, por exemplo, para dirigir uma Ferrari, eu tenho que fazer um curso. Mas pode dizer para você, uns 6 meses, para aprender a mexer em todos aqueles comandos e saber como é que segura ela na mão, né? Porque ela atinge 340 km por hora. Entendeu? Agora, você sai achando que você tá de Dorfine e mete o pé no acelerador. Mas agora é o seguinte, você que entende, mesmo que a loja tenha seguro, mas o seguro não paga não. Porque aí, se a Ferrari fosse roubada da loja, aí o seguro da loja pagaria. Mas nesse caso aí, a loja vai ter que pagar pro dono da Ferrari, cara. Isso aí vai dar muito pano pra manga, né? Muito pano. É uma pena, um fato lamentável, a gente também não tem detalhes, eu não quero aqui ficar criticando nem acusando ninguém, até porque não é problema nosso. Mas um negócio estranho, né? Estranho, eu acho que é imperícia, talvez, para dirigir uma máquina que é diferente, né? Ela é totalmente diferente. Mas assim, como já acabou meu tempo, eu vou dizer para você que foi o pior primeiro tempo do Paulistão até agora. Foi pior, inclusive, do que Guarani 0, Novo Horizontino 0 no primeiro tempo. O segundo tempo foi bom. Novo Horizontino jogou. Hoje aqui a Ponte não sabe tomar iniciativa. Não sabe jogar reativamente. Então o Alberto tem que fazer 2 alterações. Ele tem que tirar o Pedro Vilhena, anota aí, Edu. E tira o Pedro Vilhena e vem com o Everton Brito. E tira um dos zagueiros e vem com o Bruno Lopes. Para a Ponte ganhar um pouquinho mais de velocidade, de transição e um pouquinho mais de agressividade. Se não, pode parar com isso daí.
Vai começar a quaresma, se eles jogarem até lá e não vai ter gol. Claro que o Botafogo, no lance isolado, uma bola bandida aí pode, numa falha. Tá esperando, né? Botafogo tá jogando por uma bola e não quer jogo. Ele demora 1 minuto para bater lateral, 2 minutos para bater falta. E a Edna fica ali, dando risadinha. Entendeu? Então o jogo não aconteceu. E a estatística você falou aí, mas falou com todas as letras. A Ponte tem 5 vitórias, 4 fora de casa, 1 em casa. Não sabe jogar tomando a iniciativa. Aí pega um time praticando antijogo e fechado. Quantos chutes deu a Ponte no gol? Nenhum. Nem pra fora a Ponte chutou. E nem o Botafogo. Então, tá eleito gloriosamente como o pior primeiro tempo do Paulistão até agora. E o 0-0 é porque é o mínimo que a gente pode, que a lei autoriza. Senão poderia ser -1 a -1. Um lixo de jogo até agora. Olha, na Série A2 acabou Capivariano 3, Oeste 0. Atenção, em Santo André estava 2-0 para o Santo André. O Ituano marcou primeiro a 44, empatou a 47. Final 2-2, Santo André. Ituano acabou em Indaiatuba, Primavera, grande campanha, único invicto da Série A2. Primavera 2, Taubaté 1. E acabou também Rio Claro 1, Portuguesa Santista também 1. E aqui 0-0 mascado. Deixa eu ver aqui no Mineirão. Oi, há um chamado? Não, depois se tiver tempo, fala só os resultados da Série A4, por gentileza. Olha, nós estamos com 29 do primeiro tempo no Mineirão, Atlético e Tombense 0-0, tá? Você quer falar da Série A4? Hoje tem... Paulista, quero ver quanto foi o Paulista. E União Agrícola Barbarense. A sua praça qual que é? Americana ou Santa Bárbara, o Catarino? Eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, deixa eu ver Isso. aqui. Então acabou. Já era Quanto 100%. Em Jundiaí, Paulista 1, União Barbarense 2. E pra falar nisso, já o CH vem aqui. Aqui intervalo, hein? 0 Ponte, 0 Botafogo. Bandeirantes. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada à título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Oi, CH, boa sorte pra você. O que dizia de Botafogo 0, Ponte também 0, hein, CH? Eu vou pra estatística porque não tem nem o que comentar. O Tigrão já falou tudo que eu penso e não tem nada pra acrescentar. E só o Valentim tem que fazer alguma coisa no segundo tempo pra mudar esse status do jogo. Nós tivemos só 3 finalizações no primeiro tempo e as 3 da Ponte. O Botafogo não incomodou o Diogo em nenhum momento. Eu totalmente picotado. Só um escanteio na partida pro Ponte. Um escanteio no jogo, no primeiro tempo todo. Um jogo picotado, o Botafogo veio com uma estratégia que eu acredito que possa ser diferente no segundo tempo. Então é bom a Ponte tomar cuidado, porque esse jogo arrastado, esse jogo modorrento, macambúzio, taciturno, pode ser modificado no segundo tempo. Vamos ver qual dos 2 treinadores vai ter a ousadia de sair dessa linha de 5, depois linha de 3 na frente, 2, um 5-3-2, com variações às vezes 5-5. Só para você ter uma ideia como é que tá o negócio. Então não tem jeito de penetrar. A não ser que você tenha um jogador no banco de reservas que seja um curisco que saia driblando todo mundo. Agora, se não equilibrar esse meio campo, se não botar mais um centroavante, um cara para dar mais trabalho para essa última linha de 5 jogadores do Botafogo, vai terminar 0-0. Então, vamos ver o que o Valentim vem para o segundo tempo. Agora, o primeiro tempo, 0-0 foi correto e tecnicamente foi um horror, Edu. Perfeitamente, você tem toda a razão. Gente, o que é isso, hein? Diz aqui o ouvinte aqui, quer saber... Edu, em 18, a sequência do Gilson Kleina, Tigrão, qual a nota do Bandeirinha? O Gilson Kleina teve uma sequência de vitórias no 2018, foram 4, mas depois empatou 5, não teve, mas teve 4, a Ponte quase subiu, né, o último jogo contra o Avaí. Deixa eu ver aqui, muito obrigado, Laco, sempre curtindo a gente, obrigado pelo carinho. As equipes voltando, Catarino, você tá vendo se tem alteração, né? Deve ter alteração. Estão voltando de forma bem tímida, viu? Aparentemente a Ponte sem mudança, viu, Edu? Mas já confirmo. Tem torcedor do Botafogo aí, mano? Tem sim. Deixa eu contar rapidinho aqui, eu sou bom nessa contagem rápida. São exatamente 39, 40, tinham lá no banheiro agora. 40 torcedores do Botafogo. Bom pra contar o adversário. Esse é o Catarina, hein? Eu espero que nossa macaquinha faça pelo menos um gol no segundo tempo. Vamos, macaquinha. Edson da Boa Vista. Obrigado, sem Edson. Mudança, viu, Edu? Ponte sem mudança. Nenhum. Sem mudança? Sem mudança. Bom, aqui tá com delay. Vai começar ou não, Boris? Não, né? Ainda não, né? Não, a Ponte tá voltando agora, o Botafogo lentamente, mas só agora os jogadores começaram a sair dos vestiários, viu, Edu? Ou do vestiário, né? Porque está em um vestiário, o vestiário do visitante. E essa situação eu também não vejo movimentação, ninguém aqui pelo meio para mexer, não. Agora, você vê, a meteorologia falou que ia chover hoje à tarde e tal, como tá errando, não? Pois é, eu tô vendo aqui exatamente isso, e até ia falar contigo que a previsão era de 15%, 20%, né, precipitação de chuva, mas é aquilo que eu sempre digo, né, é previsão, né, às vezes a previsão acaba não ocorrendo de fato. Mas tá errando bastante, viu, tá errando bastante. Um abraço aqui, vai macaquinha safada, boa jornada a todos, o Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Conde na Paraíba, casal sensacional, sempre com a gente aqui, espetacular. Bom, a Ponte não vai mudar aparentemente, 0-0, realmente, tem o lance aqui do Lucas Cândido, só conseguiu tirar o Barcelos, duro de assistir esse jogo, hein? Esse lance foi logo no começo, o Lucas Cândido errou um passe, colocou na fogueira pro Barcelos, o Barcelos foi obrigado a fazer falta, e no lance, o joelho dele atingido.
e depois o Danilo Barcelos acabou saindo. Mas o detalhe que o Tigrão falou é que o Barcelos pedindo pra sair e tal, e tem um lance, ele para o jogo, o Barcelos, segurando o cara do Botafogo. Gente, ele já tinha amarelo. Fez vista grossa, o Barcelos poderia ter sido expulso infantilmente, hein? Mas é isso aí, vamos ver que fim vai dar esse segundo tempo aí, muito calor. Botafogo vai ter mudança. Mexeu, Edu, 2 mudanças no Botafogo. Saiu Douglas Baggio, entrou 17, Jonathan Costa. Jonathan Costa no lugar do Douglas Baggio. Saiu o Sabit, entrou 18, Gabriel Bispo. Gabriel Bispo, 18, no lugar do Sabit. A Ponte sem mudança. Gabriel Bispo, ex-Guarani. Como é que é o 17? É o Jonathan Costa. Jonathan Costa é o 17. E o nosso ídolo? O ídolo não tá, não vai entrar dessa vez, não. Ah, não? Não. Eu pensei que fosse o Eu pensei que fosse o Cafu por instantes. Não, é o Costa. Jonathan instante. Costa. Jonathan Cafu, Bolis, Siebert Batista. Meus amigos, vai começar o segundo tempo por enquanto em Ponte 0, Botafogo também 0 para o show continuar aqui na Bandeirantes. É ele, o moço de Piracicaba. Com B de bola, B de Bandeirantes, vamos juntos, meu queridíssimo Edu Pinheiro, pro segundo tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. É o Cafu sim, viu, Edu? O Vlad, que no 17 é Jonathan Cafu. É que então é ele próprio, é o próprio. Tá bom. Saída com o time do Botafogo, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. Boa sorte para Macaca neste segundo tempo, buscando a classificação. A Ponte em casa de vitória, pelo menos até amanhã. Vai dormir na liderança deste grupo D do Campeonato Paulista. A Ponte tem 18 pontos com empate, chegando a 19. Então Gabriel Bispo, ex-Guarani, e Jonathan Cafu entraram no time do Botafogo para as saídas do Douglas Baggio e também do Sabit. A Ponte não mexeu para a etapa final. A Ponte ataca neste segundo tempo por gol do portão de entrada. Bola para Gabriel Bispo. Bispo tentou passe aqui na ponta para o Alisson. Chega bem a zaga da Macaca para cortar. Recupera a posse de bola, sai jogando. Lucas Cândido recolheu, dominou, foi para o caminho onde estava marcado pelo Cafu. Mesmo assim ele controla, conseguiu o passe aqui na ponta. Arthur de cabeça atrás para Dudu. Dudu gira bem para cima da marcação e empurrou pela meia para Pedro Vilhena. Ele carrega a bola para Macaca. Deixou na ponta para Arthur. Na área, Jean Dias fugiu. Arthur dominou. Tentou invadir a área. Ele caiu, mas fora da área. Mas a bandeirinha marcou impedimento. Isso. A Edna até marcou a falta, fora da área, mas aí valeu a primeira marcação do impedimento. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco e também, e ela vai voltar, vai marcar a falta para a Ponte. Em cima do Dudu, como a Ponte não foi beneficiada pela lei da vantagem, porque o Dudu, quando tocou a bola para o Arthur estava impedido, mas houve a falta. Ela deixou a vantagem, mas a Ponte não teve, não foi beneficiada pela lei da vantagem, daí ela voltou e marcou a falta à meia esquerda para o time da Ponte. Impedimento equivocado, hein? Tinha, olha, 1 metro de condição de jogo o Arthur. Bandeirinha, foi meus sentimentos, hein? Nada. Não foi falta também, tá? Arthur forçou, não houve nada. Mas a condição dele era boa. E por isso que ela voltou e marcou a falta para cima do Dudu. Meia esquerda, falta para o Macaca. No YouTube você participa e interage conosco. O Edu vai me ajudar aí, Edu, porque eu não coloquei aqui o cronômetro do tempo, tá? Não ativei aqui, se ativei, não foi com tanta força e daí não ativou. Quando chegou a 5, por gentileza, me avise. Falta pro time da Ponte bater, vem Lucas Cândido para a cobrança. Autorizada a cobrança pela meia esquerda, placar de 0-0, comecinho do segundo tempo no Majestoso. Vem Lucas Cândido, autorizada a cobrança, pé canhoto, cobrou curtinho para Vitor Andrade. Jogada ensaiada para Dudu, Dudu enfiou na ponta para Lucas Cândido, tira a defesa. Rebote volta para Macaca na meia esquerda para Vitor Andrade. Se livrou da marcação do Cafu, na entrada da grande área, calibrou para bater, prefere abertura na direita para Pedro Vilhena, de primeira na ponta para Simon na ponta direita, ele recolhe, domina, dá um tapa na bola o zagueiro para Pedro Vilhena, pé direito, levantou a meia altura para a boca do gol, a bola passa por todo mundo, vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Botafogo. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você.
No YouTube tá rolando a promoção dos sorteados, né? Para promoção de ingressos aí, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial para um ganhador e mais 4 ingressos para o Termas, mais modelo exclusivo da Rádio Bandeirantes para o outro ganhador. Promoção com bola rolando, preenche o formulário, olha, chegada do Botafogo, cruzamento. Aí o Gabriel Bispo tentou vacilar por meio da área, no meio do caminho a bola bateu no Cafu e sobrou de graça nas mãos do goleiro Diogo Silva. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tentou Gia Dias, corta lá atrás o Alisson Cassiano, um balão para o campo de ataque, não domina. Alejo Dramicino, a bola sai em lateral na direita, câmara ofensiva para Macaca. É praticamente na junção da risca no meio campo com a risca lateral, pertinho da macacada, sofrendo com o sol em Campinas. Bola solta aqui atrás para Simon, recebe de Dudu, com o pé direito fez o passe para o chileno Vicente Concha. Entrou no intervalo, aliás, intervalo não, entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Danilo Barcelos. Arthur, olha para um lado, toca para o outro, para Vitor Andrade, girou, foi seguro. Lance típico de cartão, tá no manual daquele curso de árbitros que você conhece, Vladimir. Participei, inclusive, na Liga Piracicabana de Futebol. Cartão amarelo pro Erickson, camisa 4 do Botafogo, por essa falta ali pra cima do Victor Andrade. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. São as emoções do Paulistão Sicredi 2025. Aí sim, 5 minutos. A gente vai aqui, sempre vai ter que colocar mais 5 minutos. Tá bom. Muito obrigado, Edu. Agora sim, ativei aqui o meu cronômetro. Para você que está ligado aqui no YouTube. Acho que o dedo foi um pouquinho falho quando a árbitra apitou o início do segundo tempo. Mas está valendo. Falta para o time da Ponte bater. Gol do portão de entrada. A Macaca vem de 4 vitórias consecutivas. Busca a quinta vitória no Paulistão. Tem falta para bater. Dudu na meia esquerda. Gia Dias no pé direito. Bola parada. É a chance para o time da Ponte. Simon tá ali se enroscando com o jogador do Botafogo. A Edna tá de olho. Vicente Concha também. É a falta para a Macaca bater. Muita demora para ela autorizar a cobrança. Agora ela autoriza. Gia Dias levantou para a boca do gol de cabeça. Concha tocou na bola pelo alto, a bola ficou viva, tentou o Lucas Cândido, tira a defesa com o Leandro Maciel. Gabriel Risso foi o último a tocar da bola, ela cai aqui no meio campo com o Maguinho, domina bonito para cima da marcação do Alejo, pé direito na bola, fez o passe no comando para Arthur, muito forte, chegou primeiro o Alisson, marcação dupla para cima dele, dominou, se livrou do Arthur e se livra também do Vitor Andrade, momentaneamente, né, porque ele tentou se livrar, mas a bola explodiu no rosto do Vitor Andrade e saiu, lateral para o time do Botafogo bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 6 minutos de bola rolando, segundo tempo. Aqui, majestoso, Paulistão Sicredi 2025. Segue 0 Ponte, 0 também pro Botafogo, Edu Pinheiro. 18h30, Pacaembu, Português e Corinthians, 20h30 lá em Bragança, Bragantino do Noroeste. Amanhã, 16 horas, São Bernardo e Guarani. Quem narra aqui é o amigo Batista. A marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação com mais de 1.500 aparelhos conectados no YouTube. Valeu demais, galera. Olha a chegada do time do Botafogo. Risso tentou o cruzamento, bateu no Simon, voltou para ele, pé direito, de cabeça, chega bem Sérgio Rafael para cortar. Rebote para Leandro Maciel. Ele ajeita de cabeça na ponta para Gabriel Risso. De primeira volta, a bola recomeça com o Alisson Cassiano. Empurra no corredor para Alejo Dramicino. Ele dominou, girou para cima da marcação do Lucas Cândido para Risso. Risso com o pé direito para ninguém. Chega Simon bem para cortar, já mitou na ponta para Gia Dias, ele recolheu, dominou, protegeu, tentou passe na ponta para Pedro Vilhena, recolhe, domina, abre pela direita para Maguinho, Maguinho no comando, tentou Dudu, a bola foi desviada, sobrou para Dudu na área, chega bem Erickson, limpa bem o lance e sai jogando pro time do Botafogo no primeiro terço do campo, deixou para Leandro Maciel, a bola passou, sobrou na ponta para o argentino Alejo Dramicino, ele para, prende, olha, pensa, observa de novo para Leandro Maciel, vem trabalhando a bola no campo ofensivo, fez o lançamento para Alexandre Jesus, Diogo Silva ameaçou sair, voltou, mas tem impedido Alexandre Jesus, impedimento marcado, jogo paralisado. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha para o Sicredi. Você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Vai mexer no atacado Alberto Valentim. Serão 3 de uma só vez no time da Ponte. Ele perdeu a paciência no comecinho do segundo tempo, Vladimir. Tô vendo o Everton Brito, parece que o Bruno Lopes também, né, e o Boris? 27.
27 é o Everton Brito, né? E o 29? 27 é o Luiz Felipe. Luiz Felipe, Everton Brito e Bruno Lopes daqui a pouco pro jogo. De uma só vez, serão 3 alterações na macaca. E aí o Roberto Valentim só terá mais uma. Só mais uma e, consequentemente, uma parada, porque ele mexeu no primeiro tempo a saída do Danilo Barcelos para a entrada do Vicente Conte. Vem Macaca, Arthur domina pelo setor esquerdo, tentou passe, bola curta. Aí facilita o corte do Edson. Edson deixou para Leandro Maciel, protegeu, tentou passe por dentro. Chega Lucas Cândido para recuperar para o time da Ponte. Pé esquerdo na bola para Dudu. Dudu fez o passe no comando para Vitor Andrade, protegeu, ganhou do Gabriel Bispo. No comando, um bolão para Jean Dias, saiu na cara do gol. João Carlos saiu do gol, já estava impedido também o Jean Dias. De qualquer forma, o goleiro chegou primeiro e saiu jogando lá do outro lado para o time do Botafogo. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. É o Paulistão Sicredi 2025, 10ª rodada, antepenúltima rodada da primeira fase. Trabalha para o Jonathan Cafu, por dentro para Leandro Maciel. De primeira fez o passe aqui na direita para Erickson. Ele dominou, passa o Eper sobre a bola, empurra na ponta para o Alisson. Lateral direito do Botafogo é o Pantera, quem trabalha para no meio campo. E os 3 jogadores estão prontinhos ali para entrar. E aqui o Edson sofre a falta cometida pelo Vitor Andrade, o jogo está parado. E agora sim, vamos com as 3 alterações no time da Ponte Preta. Bruno Lopes, Luiz Felipe e também a entrada do Everton Brito, Vladimir Catarino. A Adna vai autorizar ali as alterações serem feitas, né? As mudanças na equipe da Ponte Preta. O quarto árbitro ainda não levantou o seu instrumento, né? Agora sim, já está saindo ali o Jean Dias, um deles é o Jean Dias. Sai o Jean Dias com a 7, qual o número que entrou aí? Não deu pra ver aqui. É o 77, né? É o Bruno Lopes, né? Bruno Lopes entrando no lugar do Jean Dias. Pedro Vilhena saindo também para a entrada do jogador que é o Everton Brito. E o outro que saiu... Aqui dá 17 no 27. 17 é o Pedro Vilhena. Isso. Para a entrada do Luiz Felipe. E o 29 vai entrar... Everton Brito no lugar do... 31, Victor Andrade. Então sai Victor Andrade para a entrada do Everton Brito, sai Pedro Vilhena para a entrada do Luiz Felipe e sai o Jean Dias para a entrada do Bruno Lopes. Vamos lá, CH, eu começo com você. 3 alterações de uma só vez. Ele troca os 2 atacantes mais o Pedro Vilhena. E aí, CH? Os 3 que ele tirou não estavam bem. O jogo não agrada, não é só os 3 que saíram que não estão bem. O conjunto da obra precisa ser modificado. O que ele deve fazer, ou ele vai colocar o Luiz Felipe na segunda linha pelo lado direito, ou ele vai adiantar o Maguinho. Ele tem feito isso constantemente. Coloca um cara que joga mais dentro da área, que é o garoto, não é? E coloca o Everton Brito do lado esquerdo, ou variação por dentro. Tá certo, ele tirou 3 jogadores que não estavam funcionando, só que tem um detalhe, a bola também não está chegando. Então há um problema ali na articulação do jogo, entre Dudu e Lucas Cândido, não está funcionando até agora, de repente agora começa a funcionar, vamos torcer, mas pelo menos ele se mexeu, né? Fez alguma coisa, ele deveria ter mexido no intervalo, mas vamos torcer para dar certo. Já já o Tigrão também opina, aqui vem o Botafogo com Leandro Maciel, empurra a boa bola no fundo para Gabriel Risso, recolheu, dominou, levanta a cabeça, prepara o cruzamento, levantou na segunda trave, Diogo Silva saiu do gol para fazer a defesa. E para você, Tigrão, estas 3 alterações no time da Ponte Preta foram 3 de uma só vez, Tiger. Mexeu muito mal, muito mal. Os 2 jogadores que tentavam criar alguma coisa eram exatamente o Jean Dias e o Vitor Andrade, né? O problema não é ali, o problema é no meio de campo. O Vilhena, ok, a gente cantava a saída dele. Um jogador que não tem intensidade nenhuma, né? Um jogador sem graça, tecnicamente falando. Agora, o principal ele não viu, né? Não é jogo para 3 zagueiros. Tira um zagueiro, mantém o Jean Dias e o Vitor Andrade. E aí enfia o Bruno Lopes centralizado. Essa era a alteração. E aí o Everton Brito no lugar do Vilhena, que nem é meio barro, meio tijolo, né? É isso. Aí ele tira os 2 atacantes, vem com o Bruno Lopes. Quem que vai criar jogada pro Bruno Lopes? Tira o Vitor Andrade e vem com o Everton Brito. Quem que vai levar essa bola lá? E aí vem com o Luiz Felipe. Vai fazer o Luiz Felipe aí na altura do campeonato? Entrou no lugar do Vilhena, talvez? Não entendi, não. Ele não tá afim de ganhar o jogo, não. Não tá afim, não. Se a Ponte empatar, tá legal, hein? Mas tá com aquele cheiro de Robin Hood, hein? Cheiraço de Robin Hood. Daqui a pouco o Botafogo
Mete uma bola loucona lá e pronto. Mexeu mal o Alberto pra mim. 13 minutos de segundo tempo, 0-0. Vem Macaca, Concha, pega esse passinho aí. Se bem que o Vitor Andrade. O Everton Brito acabou de entrar no lugar do Vitor Andrade. Tá de gás, né? Tá cheio de gás. Né? Jogador que acabou de entrar, mas esse passe muito forte do Concha. Bola colocada para fora, lateral de graça para o time do Botafogo. São 17 horas mais 24 minutos. Você está comigo e com o Timaço de Carlos Batista na Rádio Bandeirantes de Campinas em 85,7 no FM e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Será que o Concha tentou testar o Everton Brito? Se o dedo falhou então, Boles? O dedo falhou, mas... outras partes aí, Se o meu falhar, eu encerro atividades. Mas daí tem a língua, né, Tira? Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Agora, se ela falhar também, daí complicou. Para certas coisas, eu não uso o meu instrumento de trabalho, que é a língua. Bola pro time do Botafogo para sair jogando o Alisson Cassiano pro goleiro João Carlos, que abandona a sua grande área. E na intermediária ali, na entrada da grande área, soltou para Alisson Cassiano, que deixou para Risso. A ponte morde, Birisca tenta recuperar no primeiro terço do campo do Botafogo, mas não consegue. Aí o lançamento do Leandro Maciel para o Sérgio Rafael cortar. Já recupera a posse de bola o time do Macaca, Luiz Felipe. Volta a bola para Sérgio Rafael. Dominou, ajeitou, voltou para Simon. No primeiro terço do campo é o time da Ponte quem tenta se organizar ofensivamente. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Olha a Ponte, Bruno Lopes na área, dominou, tentou, brigou, tira a defesa. Rebote volta para Maguinho. Maguinho já meteu na ponta para Luiz Felipe. Encarou a marcação, levou para o fundo do setor direito, prepara o cruzamento. Aí ele nem chutou, nem cruzou, mas a bola foi desviada. E se ela desviou, é escanteio para Macaca, Vladimir. É um confronto que aconteceu muito nos treinos do ano passado, né? O Luiz Felipe cruzando pro corte do Gabriel Risso. Escanteio, tenta animar o torcedor ponte pretano com essa possibilidade de bola parada. É o Dudu quem vai cobrar. E já o 19 vai entrar no time do Botafogo. Tá legal, Vladimir? É o famoso Pablo Tomás, ex-Guarani. É escanteio para Macaca bater, vem pra bola Dudu, com a ponte não tem Elvis. Dudu passa a ser o cobrador dos escanteios. Ele bate lá na direita com o pé esquerdo, ou seja, a bola fechada. É a chance para a Macaca da bola parada, então capricha. Capricha que dá. A Macacada quer comemorar. Vem para a bola Dudu. Dudu levantou na segunda trave, muito forte. A bola passa por todo mundo. No meio do caminho houve um desvio do Dramicino. Alejo Dramicino, a bola saiu em lateral de novo para a Macaca bater. Aqui na faixa tem sombra. E vem para a cobrança o lateral Arthur. No momento em que o time do Botafogo vai mexer, vai entrar, portanto, o Pablo Tomás. Acho que é o 9, hein? Pablo Tomás, exato, já está saindo ali o Alexandre Jesus, sai 9 Alexandre Jesus, entra 19 Pablo Tomás. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabanda e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Arthur vem para a cobrança, 0-0, tempo corrido 61 minutos e meio. Vem para a cobrança Arthur, força nos braços, levantou para a boca do gol, a bola foi desviada, Bruno Lopes virou, tira parcialmente a zaga do Botafogo, a bola fica viva ainda, Luiz Felipe tentou para Maguinho, afastou a defesa com Alisson Cassiano, rebote para a ponte lá pela direita, Simon levantou para a boca do gol, tira Alisson Cassiano, rebote ficou para Leandro Maciel, ao dominar já escapou de 2, olha o contra-ataque no time do Botafogo, bola para Pablo Tomás, Concha! Chega o chileno para tirar na sequência, o Pablo Tomás se enrolou com a bola, bate nele, bola, ficou assustado com a massa ponte bretana, mas o corte do Concha é aquele típico corte, CH. Se ele acerta a bola legal, bacana, a galera vibra, mas se não acerta, ele levantava o atacante do Botafogo, hein, CH? Concha. Emoção pura, Leandro Boles. Aí foi, com muita emoção. Bola para Dudu, vem com a Macaca. Enfiou aqui na ponta para Arthur, passou pedindo, recebeu Everton Brito na área, dominou, cortou, pé direito, vai marcar, bateu para fora! Perde a melhor chance do jogo, a Macaca com Everton Brito. Ele dominou bonito, escapou do marcador, trouxe a bola para o pé direito e bateu, mas a bola subiu, foi embora. Que chance perdeu a Macaca, Vladimir. 10 letrinhas para ele, Boles. Quais são? Lastimável, trouxe para dentro com qualidade, mas na hora do arremate mandou a bola
quase que fora do estádio. Grande chance perde o Everton Brito. Enfim, Tigrão, nós tivemos um lance de emoção, mas o Everton Brito isolou a finalização. Bateu muito embaixo da bola, né? É aquilo lá que acontecia na sua adolescência, Bolis. Quando ele ficou frente a frente com aquele negoção aberto, assim, ele pipocou. É verdade. Ponte de novo, o Bruno Lopes tentou no pivô, tira lá dentro de qualquer maneira, zaga do Botafogo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tem bastante gente aqui na curva, à esquerda da cabine da Rádio Bandeirantes, em função do sol, né? Muita gente se protegendo do sol e aos poucos, né? O tempo vai passando, uma sombra vai tomando conta desse setor e tem muita gente ali do lado do setor do torcedor camisa 10, né, Vlad? Pertinho de você aí. Isso, quase embaixo do placar, né? O pessoal achou uma sombra ali para se proteger. E tem que se proteger, né, Tigrão? Porque com esse sol acaba suando bastante, né? É até elefante, né? Ô, Bolis, a Edna Batista não é a mesma cara? E são primos, né? Primos de alguma geração passada aí, no momento em que ela tá mostrando o cartão pro Simon, né? Terceiro amarelo. Simon. Terceiro amarelo do Simon, viu? Tá fora do próximo jogo da Ponte. Vamos chegar a 20 minutos e o próximo jogo é contra o São Paulo no Morumbi. Vamos chegar a 20 minutos, segundo tempo 0-0. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É como a Desktop. A internet oficial da Ponte, do Bugre e da Macaca. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Para a chegada do Botafogo, cortou ali na entrada da grande área Luiz Felipe. A bola voltou ainda para o time de Ribeirão. Gabriel Risso prepara o cruzamento, calculou, executou, cruzou na segunda trave de cabeça o toque do Erickson para ninguém. Direto pela linha de fundo é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo, tampe placar de jogo para você. 20 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, no tic-tic-tic-tic-tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Paulistão Sicredi 2025, 10ª rodada, que majestoso, Ponte 0-0 também pro Botafogo de Ribeirão e do Pinheiro. Série A2, segundo tempo, lá em Sorocaba, São Bento 2, Juventus 1, no Mineirão, intervalo semifinal, hein? Atlético Mineiro 0, Tombense também 0, depois vai ter o jogo da volta. Olha a Ponte fazendo boa jogada lá pela direita, Luiz Felipe Maguinho, a Ponte arranca um escanteio e a galera cresce e vem junto nos embalos do ataque Ponte Bretano, Vladimir. Cruzamento do Maguinho, explodiu ali no corpo do Alisson Cassiano, linha de fundo, escanteio, é o Arthur agora quem vai bater. Sobe o som nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte tem escanteio para bater. Vem Arthur para cobrança. Então capricha que dá. Partiu para a bola, pé canhoto. Cruzamento fechado para boca do gol. Corta Alisson Cassiano. Voltou Sérgio Rafael. Totou de cabeça para o meio da área. Afastou a defesa. Maguinho com a sobra. Ele bate de primeira. A bola bateu, rebateu. Simon bateu no canto. João Carlos tem 2 tempos para pegar. No bate, rebate. Simon mesmo desequilibrado. Bate no cantinho. O goleiro em 2 tempos cai e faz a defesa, Vladimir Catarino. Que linda defesa, bonita e difícil defesa do João Carlos, porque tinha muita gente na frente. Cruzamento no escanteio, o Sérgio Rafael não conseguiu colocar força na bola. Ela ficou pipocando, aí o Simon bateu no cantinho. Como tinha muita gente na frente, o João Carlos só percebeu quando a bola chegou bem Ponte. Bruno Lopes lançado, João Carlos como líbero, sai do gol para tirar, completando o Vladimir. No pé da trave, o João Carlos buscou, em 2 tempos fez a defesa. A Ponte esboça uma reação, esboça uma pressão para cima do Botafogo. Tá 0-0, majestoso, e a galera Concha fez o passe na ponta para Everton Brito, aqui para canhota, ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, ele pensou, procurou alguém no comando, voltou para Arthur carrega a bola, meteu na ponta, devolveu para Everton Brito, Bruno Lopes lá dentro, tem Dudu com opção, rolou para Dudu, devolveu para Everton Brito, ele sai da ponta, vem para meia, estica, Gabriel Bispo tocando na bola, afasta lá atrás Erickson, Concha foi para a dividida, ganhou do Alejo, deixou curtir na passagem para Arthur para Everton Brito, a tabela saiu, linha de fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tira na primeira trave, Erickson, pressão da Macaca,
Macaca. Lucas Cândido de cabeça pra ninguém. Aí nas mãos do goleiro João Carlos. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos na portaria SPA/MF 293/2024. Valdemir Gomes do Da Palavra Fácil. E aí, Tigrão, é o melhor momento do time da Ponte no jogo, Tiger? Subiu um pouquinho as linhas, criou já 2 oportunidades, melhorou um pouco. Defesa do João Carlos no chute do Simon. Aquela bola por cima do Everton Brito. Agora me preocupa um aspecto. O Alberto só pode parar mais uma vez. Por isso que na segunda parada ele trocou logo 3. E a Ponte tem 2 que não andam mais. Não andam mais. Dudu e Lucas Cândido. Ele só vai poder trocar 1. A Ponte está com 9 nesse momento. Dudu e Lucas Cândido estão em coma futebolístico. Para você, CH, mesma pergunta. É o melhor momento da Ponte no jogo, tentando uma pressão. Teve a chance ali com o Simon, agora há pouco também com o Everton Brito. E aí, CH? O pouco que a Ponte está produzindo é muito melhor do que o primeiro tempo. Não há dúvida. Não é? Veja pelas chances que você narrou aí, pelas defesas do João Carlos. Não é? Eu acho que a Ponte está num momento bom. Mas esse aspecto levantado pelo Tigrão é verdade. Tem 2 jogadores do meio-campo que são importantíssimos na condução e na marcação, que estão pregados. Muda o Botafogo, bola. Sai o Alejo Dramicino para a entrada do 15, Jean Mangabeira. Jean Mangabeira com a 15 está em campo. Jean Mangabeira. Mais uma alteração no Pantera de Ribeirão Preto, que é comandada pelo técnico Márcio Zanardi. Placar de 0-0 no Majestoso. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Lucas Cândido para Dudu, recolhe, domina, tentou carregar a bola, perdeu. Gabriel Bispo dá o bote, recupera para o time do Botafogo. Na sequência caiu nada. Aí ele tentou segurar a bola, claro que a Edna vai marcar falta para o time da Ponte. Essa regra é fácil da gente identificar. A gente diz, mas os caras têm que saber tudo. Não é assim não, são 17 regras e cada coisa que às vezes acontece, né? E evidentemente a gente também não sabe. Eu particularmente reconheço que eu não sei tudo, né? Em relação à regra. Mas essa é clara, né? Quando o jogador segura a bola. Eu sei apenas 15, né? Não dá pra saber tudo. São 17 no total, né, Vlad? Isso. Aqui bola pra Concha, ele enfia pela esquerda pra Everton Brito, chegou na marcação Erickson, bom tempo de bola, protege bem, a bola sai em lateral pro Botafogo bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 25 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você me confirma, o Paulistão Sicredi 2025, majestoso, a bola rola e você confere comigo, Ponte 0, Botafogo também 0, a Ponte tentou, lutou com o Luiz Felipe, mas o Botafogo recupera Edu Pinheiro. Olha, 18h30, Pacaembu, Portuguesa e Corinthians, tudo bem, Pacaembu fechado há muito tempo, faz 5 anos que o Corinthians não joga no Pacaembu, amanhã o Batista narra aqui, São Bernardo e Guarani, começa às 16 horas, e amanhã, 18h30, tem o clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Bandeirantes Campinas, pra você ligado, é o timaço de Carlos Batista. Vem embora o time da Macaca, tentativa de passe por dentro, afasta a defesa. Rebote fica com o time do Botafogo, recolheu, dominou Leandro Maciel, tentou no comando, chega bem Sérgio Rafael pra cortar. A bola volta ainda pro time da Macaca, passe por dentro pra Dudu. Dudu dominou, girou, rolou, curtinho para o Luiz Felipe, tem Maguinho livre pela direita. Ele prefere carregar a bola, ainda Luiz Felipe abriu na ponta para Maguinho, passe que não foi tão bom assim. Por isso o Maguinho dá 2, 3 passos para trás, controla a bola, fica com ela, deixou pela meia. Para Everton Brito, caindo para o setor direito, para Macaca, curtinho para Luiz Felipe para Jean Dias recolheu, dominou, fez a fita, Jean Dias já foi embora, era o Maguinho quem tentava, acaba sendo desarmado. Aqui do alto os dois são parecidíssimos, de perto também, Vladimir? De perto também, o Jean Dias, o Jean Dias é um pouco mais forte e agora cartão amarelo pro Dudu, né? Chegou atrasado, cometeu a falta. Também é o terceiro dele, também está fora do jogo de quarta contra o São Paulo. Mais um desfalque para o time do técnico Alberto Valentim. Para não perder viagem, você viu ali, né, Tigrão? Meteu aquele carrinho que já o tirou de algumas partidas, ou aquela partida de estreia contra o Novo Horizontino, e acabou atingindo o jogador do time do Botafogo. E a Edna, além de mostrar o cartão, tá de novo pedindo calma para o Dudu. E aí, Tigrão? Se é um juiz um pouco mais rigoroso, expulsa, né? Carrinho alto, tesoura, né? Então, o Dudu não aguenta mais, né?
não aguenta mais. Não aguenta, daqui a pouco ele desmaia. E o Alberto tá ali olhando, né? Vamos ver, vamos lá, 3 zagueiros. O empate é bom. Pô, peraí, ó. A Ponte tá disputando uma vaga com o Palmeiras. O Palmeiras joga amanhã em casa. A Ponte tem que fazer os 3 pontos para manter a vantagem por mais uma rodada. E vão faltar só 2. Amanhã vai perder a sua posição na segunda colocação. Simples assim, né? Então a Ponte não sabe jogar em casa, definitivamente não sabe. A performance da Ponte em casa é muito ruim. Ela vive aí dos 12 pontos que ganhou fora de casa, mais empate pra lá e pra cá e tal. Mas não dá, é inconcebível, né? Absolutamente inconcebível jogar contra uma equipe em tese mais fraca, porque ela tem 10 pontos e a Ponte tem 18, antes de começar o jogo, claro. É inconcebível. 3 zagueiros, todo esse cuidado. Às vezes tem que abrir um pouquinho. Daqui a pouco toma um gol, aí vai fazer o quê? Né? Então não tá legal não. E a Ponte, olha lá, tá indo embora o Dudu, foi embora. Sai Dudu, entra Darley. Então, Catarino, a gente já vem falando aqui, né? Agora ele vai no primeiro não tinha nenhum centroavante. Agora vai com 2. Olha o escanteio por Botafogo. Leandro Maciel levantou na primeira trave. Bruno Lopes cortou. A briga pelo rebote, o próprio Derden chegou aí atropelando o jogador do Botafogo. A árbitra mandou seguir. A sobra da bola volta pra Ponte. Tira mais uma vez o Alisson. O jogo fica brigado ali por dentro. Recupera Lucas Cândido no comando. Deixou pra Derden e subiu a bandeira. Impedimento do Darley. O atacante que tem quantos gols com a camisa da Ponte, Vladimir Catarino? Boa pergunta, hein? Nenhum. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os horários, produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Ô, Bola, você faz umas perguntas também interessantes, né, rapaz? Claro que não fez gol nenhum, né? Eu penso, Penso antes de perguntar. Bom, o jogo tá parado e a parada dos comentaristas. Já que a Ponte mexeu, a entrada aí do Darley, CH, eu começo com você. E aí, o Darley é uma boa opção pro time da Ponte? Não dá para entender umas coisas que o Valentim... Tem o maior respeito pelo Valentim, mas... Né, ele mantém os 3 zagueiros, já tinha colocado o menino Bruno Lopes, né? E agora vem com o Darley. E no meio campo ele tirou 1. Eu só fico imaginando quem vai marcar agora, né? Que o jogo não está definido. Quem vai carregar essa bola para os homens de frente. É mais ou menos o que aconteceu, lembra na partida contra a Portuguesa? Que ele colocou um monte de atacante e resolveu nada. Eu espero que a Ponte não seja surpreendida. Eu não entendi essa mexida do Valentim. Alô, Bolinha, grande Bolinha lá da Quartzolite Brasilite, tá sempre ligado aqui conosco de Capivari para o mundo. E para você, Tigrão, Darley no lugar do Dudu, Tiger. Ele tá numa tarde horrorosa, hein? Horrorosa. Agora ele tem bastante flecha e não tem nenhum arco. Aliás, já não tinha. Por que ele não tirou o Dudu e meteu o moleque aí, o Gustavo Teles, que entrou magnificamente bem na única vez que entrou no time? Mas entrou muito bem lá em Bauru. Por que ele não tirou o Dudu e veio com o Teles em casa? A torcida ia carregar o moleque nos braços. Entra, dando dinâmica, correndo, ajudando na marcação, ajudando na transição. Que adianta ele botar mais um poste lá na frente se a bola não vai chegar? Mas aí vem o escanteio e o Darley marca de cabeça e o Tigrão queima a língua. Eu quero queimar, gostaria imensamente de queimar. Mas para quem vê futebol um pouco mais de profundidade no sentido, pelo menos, do desenho, pelo menos no sentido de analisar individualmente as características dos jogadores e também a questão da distribuição no gramado e do movimento geral de ações e do movimento do objeto esférico, não era essa a alteração. Me desculpe. A Ponte caminha passos largos aí pro 0-0 e olha, o Botafogo tá aí, né? Não tem nada a perder, né? Já tem 10 pontos, tá aí o Botafogo, não quer tomar o gol e de repente vai jogar no erro. E a Ponte não chega não, tá? E vai chegar menos ainda agora.
Aqui brigou o Darden, bola colocada pra fora, tem lateral, o time da Ponte pra bater. São os comentaristas da Rádio Bandeirantes, integrantes do timaço de Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, CH, o bate pesado. Darden colocou na área, tentou de cabeça Luiz Felipe, brigou Everton Brito, tira a defesa, briga, insiste Darden, rasga de qualquer maneira Alisson Cassiano. Na sequência o Cafu brigou, foi o último a tocar da bola com o Simon. Lateral pro time da Ponte bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Tem variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Luiz Felipe domina pelo setor direito, encara a marcação do Risso. Leva pro fundo, prepara o cruzamento, fez o break. Rolou pra Maguinho, Maguinho, pé canhoto, bate. Foi travado o chute. Volta pra Sérgio Rafael, tentou de cabeça. Leandro Maciel vai brigar com o Luiz Felipe. A bola passou pelos dois e foi embora. Em lateral pro Pantera bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana, Paio, Cuiabana e muito mais. Amanhã, domingão, churrascão, hein? Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Disse amanhã churrascão, domingão, muita gente não trabalha, mas o Lé, por exemplo, já antecipou o churrascão do Lé, com muita linguiça, terá início logo mais às 18 horas. Alô, Coutão da Massa, lá na pracinha central de Americana, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, em alto e bom som. Bola para Arthur, enfiou no comando para Bruno Lopes, Chico, o Alisson para fazer o corte, foi o Erickson, deixou para o Alisson domina, está esperando o contato não vem, aí não há como o árbitro marcar a falta, agora ele marca. Do Concha, acaba derrubando o jogador do time do Botafogo, o jogo está parado, Jean Mangabeira. Acabou sofrendo a falta, tem falta para fazer a cobrança. Aliás, o Gabriel Bispo, o time do Botafogo de Ribeirão. Quase 35 minutos de segundo tempo. É 0-0 no Majestoso. A Ponte vai perdendo a possibilidade de vencer e, consequentemente, de dar um pulo gigantesco em relação à classificação. Chegaria a 21 pontos. Olha a chegada do Botafogo, não dá idade a tentativa do Pablo Tomás, é tiro de meta. Chamou, falou, Tigrão. Você é chegado ou não? Do quê? Concha del Toro? Ah, não tenho dúvida alguma, principalmente sabadão na Tigrão, vai muito bem, não é não? Acho que sim. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Concha del Toro. Vinho chileno, né, Tigrão? Sem touro é melhor ainda. Bola pro time da Ponte para sair jogando com o Simon. Recebe do chileno Concha. Deixou para Simon recolheu, dominou, tenta trazer o time da Ponte, arrastar a macaca para o campo de ataque. 35,5, 0-0. Bola enfiada do Sérgio Rafael para Luiz Felipe, pelo setor direito, passou Maguinho, levou marcação, Luiz Felipe prendeu, tentou passe na hora H, chegou, leitura perfeita do Alisson Cassiano para cortar. Em contra-ataque do time do Botafogo com Gabriel Bispo. Jogou no vazio para ninguém, ele tinha duas opções, não quis saber de nenhuma das duas e perdeu a bola. Mas ele vai atrás para tentar recuperar, mas comete a falta para cima do Luiz Felipe. Bola. O jogo está parado um pouco e depois da risca no meio campo, chamou, falou Vladimir. Hoje é que dia do mês mesmo? Hoje é dia 15. Opa, então hoje tem. Tem o que, Vladimir? Tem lá em casa, tem Concha. Ah, tem Concha? Tem. Continha. Todo dia 15. Gosta de Continha? Continha, Conchona? Não, ele tá empolgado assim porque é todo dia 15 de fevereiro só. Aqui vem Botafogo, olha a chegada do Jean Mangabeira, bota na frente, Simon na bola, faz o corte. Jean Mangabeira briga, mas comete a falta para cima do Lucas Cândido, o jogo tá parado. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Você tem mais alguns minutos para participar da nossa promoção no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É a jornada esportiva premiada aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje com 2 ganhadores. O primeiro vai ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro para curtir o verãozão pesado, né? Sol, calor, lá em São Pedro. Fica pertinho ali da cidade de Piracicaba, 25, 30 quilômetros. E mais um rádio portátil da Mundial. E o segundo vencedor ganhará 4 ingressos para o Termas, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Olha a chegada do time da Ponte, Darden tentou cruzamento direto para fora, pegou muito mal. Ele dentro da área, comemos, já não é muita coisa. Quando sai da área então, hein, Vladimir? Você é corneta também. Me ajuda aí que eu não tô enxergando o número daqui, Bolas. O sol tá batendo forte. Número de quem? Daí, na placa?
Da placa aqui é o 10 pro 21. 21 sai. Então sai o 10. Leandro Maciel, entra Toró. 21 Toró no lugar do Leandro Maciel. Esse Toró que foi revelado pelo São Paulo. Nós tivemos um Toró recentemente no futebol do Brasil, aquele volante do Fluminense, mas esse é o Toró revelado pelo São Paulo, né, Tigrão? Esse cara é perigoso. Ele não é nenhum craque, mas ele é muito perigoso quando entra nessa altura do jogo, hein? Ele é muito forte fisicamente, veloz. Ele é perigoso, a ponte que se cuide, porque ele, quando começa o jogo, é substituição certa. Mas quando ele entra no final, assim, ele costuma aprontar. Então, em guerra avisada, morre quem quer. 38 minutos, entramos na reta final do jogo, tá 0-0 aqui no Majestoso. Resultado bom pro Palmeiras, que tem que vencer amanhã o São Paulo, o próprio São Bernardo, né, que mesmo não entrando em campo hoje, entra amanhã. Vai se mantendo na liderança. E aqui a Edna tá chamando o Pablo Tomás, que atingiu o jogador do time da Ponte, o Simon. Vai lá, pede desculpas. Simon fez que aceitou e beleza. O jogo vai ser reiniciado no Majestoso. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Vem embora, macaca, com Simon. Já 40. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no FM 85,7, o som forte, potente, pesado, de muita credibilidade da Bandeirantes nesse sabadão. Lucas Cândido com o pé canhoto, ele volta a bola para Sérgio Rafael. Recolhe, domina para o time da Ponte, soltou o curtinho para Vicente Concha. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procurou alguém no comando com o pé direito, meteu o lançamento na direita para Maguinho. Chega Gabriel Risso para cortar na entrada da grande área. Gabriel Bispo briga, toca na bola, volta para Everton Brito. Quem é que vai colocar a bola no chão? Chegou Alisson para cortar, Cafu briga, rasga lá atrás de qualquer maneira, Egson. Sobra da bola para Cafu, que domina bonito, bota na frente, chegou o Conte e cometeu a falta. Do círculo central para cima de Jonathan Cafu, o jogo tá parado no Majestoso. Aroma das Ervas vem com uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos chegar a 40 minutos de segundo tempo. Aquele período que a Ponte teve agora há pouco de pressão, de chances, pelo menos 2 criadas, não tem mais, né? Isso acabou caindo, ficando no passado. Por que, hein, CH? O jogo tá muito complicado, né? Em primeiro lugar, que a Ponte não faz uma tarde de inspiração futebolística. Segundo, que o treinador começou com um jeitão do time jogar, né? A estratégia dele sempre muito defensiva, e no momento de mexida ele, para mim, se equivocou. O Botafogo também tem méritos, porque tá marcando pra caramba a Ponte. Um time muito brioso. Nitidamente o Botafogo veio para Campinas para levar um empate. De qualquer maneira, por enquanto a Ponte não demonstrou competência para sequer fazer um golzinho, Boris. E por isso segue 0-0 o placar do jogo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Bola pro time da Ponte, tentou o Luiz Felipe, ele tentou um rolinho lá na direita, acabou perdendo a bola, se enroscou com o jogador do Botafogo e pra fechar fez a falta. E aí a galera chiou com o Luiz Felipe, não é hora de dar um rolinho, né? Faz o simples, faz o correto. Acabou vacilando ali, consequentemente o Botafogo não tem pressa para cobrar falta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 36 mais 5, 37, 38, 39, 40, 41. 41 minutos e meio, segundo tempo. Paulistão Sicredi 2025, aqui Majestoso, antepenúltima rodada da primeira fase. Ponte 0, Botafogo também 0, Edu Pinheiro. 18h30, Pacaembu, Portuguesa e Corinthians no Mineirão. Gol do Atlético, hein? Gol do Hulk. Agora 16, segundo tempo, Atlético Mineiro 1, Tombense 0, é a semifinal. Depois tem o jogo da volta no próximo final de semana. O Atlético contratou Rony, né? Vai ficar a dupla Rony e Hulk. É isso aí. Cadê o dedinho do nosso operador? Beleza. Tá tão ruim que até a vinheta não entra, não. Tão ruim, talvez. Vamos lá. Não entra a vinheta. O narrador esquece de apertar. É a dupla do cronômetro. Que beleza. A dupla Rorô.
RR. E aqui vem o HR. Bola pro time do Botafogo, trabalhando o Gabriel Bispo. Deixa eu curtir ali por dentro. Jaman Gabeira, volta para Alisson Cassiano. Abertura pela esquerda, olha a chegada do Botafogo. Risso, pé esquerdo, levantou pro Toró na área. Chegou por segurança o Arthur, colocando a bola para fora. Escanteio pro Botafogo, público e renda aqui no Majestoso, Vladimir. Vamos lá, público pagante, 5.165. 654 não pagaram. Público total de 5.819. Uma renda de 124.580. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Botafogo. 43 minutos do segundo tempo. 0-0, não tem pressa alguma o Jonathan Cafu. E agora a Edna solta aquele apito, né, mais incisivo. Vai cobrar ou não, Cafu? Vem Jonathan Cafu para fazer a cobrança. Pertinho da galera do Botafogo, atacando pro gol da linha do trem no segundo tempo, o time do Pantera. Vem pra cobrança, Jonathan Cafu. 0-0, partiu pra bola com o pé direito. Levantou pra boca do gol, Gabriel Bispo tentou de cabeça livre na área, a bola foi desviada. Bateu, rebateu, a Edna marca tiro de meta pra Macaca. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Mais alguns minutos para você participar, só vale com bola rolando da promoção premiada, jornada esportiva premiada no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like, o sorteio dos prêmios no apito final, que vai ser comandado pelo Edu Pinheiro, já quando a bola parar de rolar aqui no Majestoso. Derdei para Lucas Cândido, aí o Gabriel Bispo chegou atropelando o Lucas Cândido. E leva uma bronca da Edna Alves Batista, Vladimir. E leva também cartão amarelo, né? Gabriel Bispo, sendo Gabriel Bispo, amarelo pra ele, é falta pra Ponte. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Alô, meu grande amigo Nivaldo Quan, lá de Capivari, feliz da vida com a vitória do Leão na Série 2. Acreditando no acesso do capariano, grande Nivaldo Quan. Tá sempre ligado lá da Shark, aqui nas nossas transmissões com o timaço do Batistão. Tem escanteio, melhor, tem falta. Escanteio não, tem falta para fazer a cobrança do time da Ponte. Vem pra bola o Arthur, dá bola parada, Ponte busca o gol, que pode ser o da vitória. E de encaminhar a sua classificação. 45, tempo regulamentar esgotado, já sobe a placa do quarto árbitro. Partiu Arthur, levantou, cruzou pra boca do gol, tira a defesa, rebote para Maguinho, reclamo que foi atingido na entrada da grande área. Edna apontou só tiro de meta, não apontou nada, né? Mas em princípio é tiro de meta. Não marcou a falta, deu apenas o tiro de meta, ficou caído ali o Maguinho. É, Tigrão, a Ponte vai desperdiçando a oportunidade de vencer o Botafogo e encaminhar a sua classificação. Claro que tem jogo ainda, mas pelo que a gente acompanhou até agora, é difícil imaginar que a Ponte vai fazer um gol no time do Botafogo, hein, Tiger? Pode até acontecer, mas não sabe jogar propositivamente, tomando a iniciativa, não sabe, fim de papo. Ainda mais sem o Elvis, né? O Elvis ainda faz a bola chegar e tal. Mete uma rosca aqui, outra ali, uma batida de fora, uma virada de jogo, uma bola em profundidade. Agora, com esse monte de jogador de marcação, quando é no contra-ataque, dá uma escapada aqui, outra ali, e tudo bem, né? Pode acontecer. E tem dado certo, a campanha é muito boa, mas para jogar em casa o Alberto tem que rever, senão vai ser esse sacrilégio que nós estamos vendo aí. Sacrilégio, né? A Ponte está jogando a classificação na lata do lixo. Ou será que ela vai ganhar do São Paulo lá? Não vai. Está jogando a classificação na lata do lixo. Tem gol, Edu? Olha, mais um do Hulk, hein? Agora 19 segundo tempo, 2 para o Atlético Mineiro, 0 Tombense, o primeiro de pênalti, o segundo de falta. E a placa, subiu ou não subiu, Vladimir? Subiu, mais 4, né? O pessoal reclamou bastante, o Alberto e a torcida também, 4 de acréscimo. Mas só 4, quer dizer que 2 minutos e meio, quase 3 de paralisação para reidratação, e ela só deu 1 minuto de acréscimo, sendo que nós tivemos várias alterações, né? Várias alterações. Econômica, Edna Alves, para variar aquilo que o Tigrão já havia cantado, né? Que fazem. Que ela não acresceria o antijogo, principalmente no Botafogo, né? Que ocorreu praticamente durante todo o jogo, mas evidentemente que a gente cita o segundo tempo, que é o período em questão. Bola pro time da Ponte, vem embora Macaca, o torcedor ainda acredita no arreda-pé do Majestoso. Bola na ponta para Luiz Felipe, Luiz Felipe abriu na ponta, fez o passe curtinho, lá na ponta para Bruno Lopes, recolheu, dominou pro time da Ponte, marcação dupla para cima dele, tentou arrancar um escanteio e arrancou.
Arranca um escanteio, o Bruno Lopes, a Ponte tem escanteio, não era o Bruno Lopes não, era o Luiz Felipe. Isso, na base da raça, né? Não tinha ninguém ali pra jogar com ele, ele conseguiu chutar nas pernas do zagueirão Alisson Cassiano, ganhou escanteio que o Arthur cobra. Já estamos no tempo acrescido pela Edna Alves, tem escanteio, a Macaca para bater quase 48 minutos da etapa final. 0-0 no Majestoso, vem pra cobrança do escanteio Arthur, do gol do portão de entrada, a Ponte busca o gol da vitória, partiu Arthur, cruzamento fechado para do gol, João Carlos saiu do gol, deu um soco na bola, a bola saiu, a árbitra está consultando a situação. Não foi escanteio, né? Vai marcar falta? Só se ela vai marcar falta do João Carlos. É, porque o último a tocar foi o goleiro, se ela deu o tiro de meta, tá equivocado. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado e referência em excelência e experiência do cliente. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. A bandeira deu tiro de meta, rapaz. Impressionante. Impressionante. Agora a Edna tá maluca, né? No primeiro tempo, com uma alteração e uma parada técnica, ela deu 6. No segundo tempo, com 9 alterações e uma parada técnica, ela deu 4. Então, os números estão aí, nossos ouvintes podem tirar a conclusão. Se bem que esse jogo aí do jeito que tá, ela também tá quebrando o nosso galho, né? Podia dar 20, que vai ficar nisso mesmo. Botafogo vai mais uma lá, vai dar um chutão, mas acho que fica nisso mesmo. Vamos até 50 então, estamos com 49 agora, vamos até 50 minutos, placar de 0-0 do Majestoso. A Ponte vai subir para 19 pontos, Botafogo chegando a 11 pontos, restarão 2 jogos para o time da Ponte contra o São Paulo fora e contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo aqui no Majestoso. Tenta o time do Botafogo com Jonathan Cafu, tirou a defesa, Pablo Tomás com a sobra, briga, volta para Jonathan Cafu, ele sai da ponta, vem para meia, protegeu, voltou na ponta, Lucas Cândido tentou tirar e tentou um passe de letra, acabou errando, brigou e recuperou ainda o Jonathan Cafu, tentou botar na frente e ganha lateral. Lateral na direita no campo ofensivo para o time do Botafogo bater. O Cafu entrou? 0-0, é o 17, né? Não, mas só entrou em campo. Tentou um drible aqui e ali, mas tá difícil. Caiu o futebol do Cafu. Tentativa de passe lá dentro. Chega Arthur para cortar. Pablo Tomás protege. Tenta levar a bola para a linha de fundo. Dominou, protegeu. Conte na marcação. Tentou bater contra o corpo do chileno. Não conseguiu, a bola sai. A Edna vai pedir a bola. Vai pedir a bola ali a Edna Alves. No momento em que apita a Edna Alves. Não há tempo para mais nada. Acabou! Termina o jogo no Majestoso, a Ponte empata, soma um ponto importante, mas fica a decepção porque o torcedor evidentemente queria a vitória, mais 3 pontos para encaminhar a sua classificação. Não deu, está encerrada também a promoção no YouTube, só valeu com bola rolando, então a árbitra apitou, não vale mais, obrigado a todos que participaram e na sequência no apito final o sorteio dos prêmios, tá legal? Fique conosco, na sequência o Edu Pinheiro comandou o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialistas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Ai, 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 ai. Público, 5.819, 5.800 arredondando, 124 mil de renda, que coisa feia. Ponte 0, Botafogo também 0. Explicando, né, Catarino, não pode entrevistar ninguém, né? A TV entrevistou quem como destaque aí, deu pra ver, Catarino? Quem? Lucas Cândido, né? Lucas Cândido e... O Lucas Cândido, isso. Foi. Lucas Cândido, e quem que foi amarelado não pega o São Paulo ali, o terceiro, o Catarino? 2 jogadores, Simon e Dudu, ambos estavam pendurados, cumprem suspensão automática na quarta, não enfrenta o São Paulo lá no Morumbi, Edu. Tá bom, a Ponte pega a quarta São Paulo, domingo, última rodada, Bragantino Majestoso, e depois é Copa do Brasil, Catarino. Copa do Brasil, pega o Concórdia de Santa Catarina dia 26, é uma quarta-feira, 9h30 da noite. E a Série C começa lá para 13 de abril, por aí, né? Isso, somente em abril, né? Ainda não há tabela definida pela CBF, apenas a data prévia para início da competição. Tá bom, até já no craque. Até já, Edu! Vou falar pra você, vamos lá, CH, é o seguinte, a situação no grupo D, são 4 grupos, né? São Bernardo, 19, pega o Guarani amanhã, em segunda Ponte também 19, uma vitória a menos, em terceiro Palmeiras, 16. Velo Clube, quarto com 6, Velo Clube sem chance de classificação. Se o Palmeiras ganhar do São Paulo amanhã, 19-19 com a Ponte, aí número de vitórias, ele ultrapassa a Ponte também no saldo, né? No saldo, ultrapassa a Ponte no saldo. Se o Palmeiras ganhar amanhã, a Ponte perde a segunda colocação. São 2 de cada grupo que se classificam. CH, 0-0, primeiro tempo, já foi duro de comentar. No segundo tempo, para não passar em branco, 17 minutos, Everton Brito dentro da área, limpa, chuta, lado esquerdo, não era frontal não, lado esquerdo, chutou por cima, um chute aí do Simon a 21 no primeiro, dentro da área, e o João Carlos no cantinho pegou, e é isso aí. No mais, se você achou alguma coisa, pode falar. Ponte 0, Botafogo também 0, CH. O jogo entre Ponte e Botafogo foi o circo dos horrores. O Botafogo nitidamente veio para buscar um empate, não quis jogar futebol desde o primeiro momento da partida, muito jogador de marcação, linhas bem baixas. A Ponte não teve, durante 90 minutos, o mínimo de inspiração para pelo menos fazer um gol. Foi uma grande oportunidade perdida pela Ponte, era um jogo possível de ser vencido. Eu sei também, tenho que considerar, que quando você perde 2 jogadores da importância do Léo Oliveira, principalmente, e do Emerson, você sente. E a Ponte já demonstrou, pelo menos para mim, em outras oportunidades, que não tem banco de reservas. A qualidade cai muito quando um titular não pode jogar, não é? E para piorar, durante o primeiro tempo, perdeu o Danilo Barcelos. Então, que era a outra possibilidade, principalmente em bola parada, né? E a Ponte perdeu esse jogador que saiu machucado. O jogo, ele teve o resultado final com a cara da qualidade do jogo, 0-0. O jogo foi extremamente sofrível. E para piorar, no segundo tempo, quando o Alberto Valentim, que a gente tem muito respeito, teve a oportunidade de poder fazer algo diferente, ele não fez. Ele fez uma grande confusão, principalmente quando ele colocou o Danley no jogo, encheu o time de atacante, e o principal problema estava ali, né? No meio campo, que ele tinha que reorganizar e principalmente ter enxergado, como destacou o Tigrão, não é? E eu concordo, 2 jogadores no meio mortos em campo fisicamente, o Dudu e o Lucas Cândido. Então fica difícil assim, quando as coisas... E é natural, viu, gente? Também não é o final do mundo,
mas era possível vencer o jogo. E como você disse, Edu, a Ponte joga uma possibilidade gigantesca de poder subir um pouco mais na tábua de classificação e não conseguiu. E não conseguiu muito por conta da sua incompetência. O time da Ponte foi incompetente em termos ofensivos, aceitou o jogo do Botafogo, que nitidamente veio sujar o jogo da Ponte, e nós não poderíamos ter outro resultado a não ser o 0-0, Edu. Muito bem, é o seguinte, vamos lá, Tigrão, 0-0, público 5.819, você dizia como é que é? Não é uma equipe propositiva, que não sabe propor, não sabe jogar em casa empatou com o Santos 1-1, 0-0 com a Portuguesa, jogando com 2 a mais todo o segundo tempo, perdeu do Corinthians 1-0, ganhou o derby, né? Ganhou o derby 2-0 e agora 0-0 com o Botafogo. Oi, Tigrão! Não sabe jogar de forma propositiva e ponto. Então, o torcedor fica aí, deve estar perguntando, bom, pelo menos lá em Concórdia, então, na Copa do Brasil, que é importantíssimo, vai ser legal, né? Porque fecha todo mundo, Concórdia vai querer sair, aquele negócio todo, jogando em casa, tentar surpreender a Ponte, e aí há uma bola, um contra-ataque, uma jogada bem executada, uma descida de um lateral, etc., e deve dar certo, porque também o empate não classifica mais aquele time que joga fora, que está melhor ranqueado, vai para pênalti. Então tá provado aí, né? Vamos enumerar aqui, Edu, de quem que a Ponte ganhou fora, né? A Ponte ganhou a primeira do Novo Horizontino, fora. Ganhou do Noroeste, fora, né? Ganhou também fora, Mirassol. Ganhou do Mirassol. Isso. Né? E a Ponte tem um total, hoje, de 5 vitórias. E do Água Santa, lá em Diadema. E ganhou lá em Diadema do Água Santa. Né? Então, 4 vitórias fora de casa, Novo Horizontino, Água Santa, Mirassol e Noroeste. Veja, é muito mais difícil você enfrentar fora de casa Mirassol e Novo Horizontino, e o próprio Noroeste, e o próprio Água Santa, do que enfrentar o Botafogo em casa. Mas aí você tem que ter meio de campo, você tem que ter concatenação de meio campo, você tem que ter uma bola que chega bem à frente, você tem que ter uma boa assistência, você tem que ter uma compactação ofensiva, linhas altas, você tem que ter um meia que faz a bola chegar com qualidade, você tem que ter laterais que buscam o fundo e você tem que ter um centroavante. Hoje, por exemplo, a Ponte começou com Jean Dias e com Vitor Andrade, nenhum centroavante. E aí tira os 2 de extremas, bota um lateral que é volante, que é o Luiz Felipe, para fazer a ponta direita, a segunda linha ofensiva, e aí vem com 2 centroavantes. Então, quando você tem o centroavante, você não tem mais os 2 caras que poderiam criar alguma coisa pelas beiradas. O Jean Dias de um lado e o Vitor Andrade do outro. Então foi uma confusão, né? Uma tarde não muito inspirada do Alberto, que faz um grande trabalho. A Ponte já alcançou há muito tempo o seu primeiro grande objetivo, que é a permanência, mas está absolutamente provado. Quando esse time não pega o adversário, que se joga para cima dele, para ele jogar reativamente contra-golpeando, ele não existe. O João Carlos fez uma defesa, e defesinha, sim. Nota, se fosse aquele outro, 6,5, né? Então, onde é que nós estamos? Esse é o flagelo da Ponte. Não sabe jogar em casa. Ganhou o derby, é um jogo diferente, é um jogo mais de emoção, é um jogo mais de rivalidade, de muita visibilidade do que propriamente um jogo técnico. E em casa enrosca com todo mundo, como você acabou de dizer aí. Enroscou com 11 a Ponte, 9 a Portuguesa, 11 contra 9, enroscou 0-0, igual hoje. Enroscou com o Santos, perdeu para o Corinthians, empatou hoje. Então é um sacrilégio quando a Ponte tem que tomar a iniciativa, criar alguma coisa, abrir espaços, trabalhar a bola para furar um sistema de bloqueio, esquece. Não sabe jogar, não tem qualidade para isso, principalmente quando o Elvis, que está fora já há algum tempo, né? Ele se contundiu lá em Diadema, não tem condições. O time não tem criação. Para jogar fora reativamente, muito bom,
tá aí com 19 pontos, a campanha é boa, mas hoje, para mim, perdendo 2 pontos em casa pro Botafogo, a Ponte jogou a classificação na lata do lixo. Para mim, no pior jogo do campeonato até agora, porque a Ponte não jogou nada e o Botafogo também não queria nada e começou a fazer cera com 1 minuto do primeiro tempo, pasmem os senhores. Olha, ainda agora no apito final, nós vamos sortear, são 2 ganhadores. Um vai ganhar 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mondial. O outro ganha 4 ingressos, Termas de São Pedro, e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Então são 2 ganhadores aqui no apito final, daqui a pouco o sorteio, hein? Muito obrigado a todos que participaram. Quando termina o jogo, termina a promoção, é muito importante que você saiba uma coisa. Tem que ser o próprio sorteado que tem que retirar aqui. Não adianta pegar o documento, mandar minha filha, mandar um vizinho, mandar minha esposa, não. Tem que ser a própria pessoa. Por isso a gente pede a compreensão, o pessoal que não mora em Campinas, ou próximo daqui, pô, dá pra mim, então eu vou participar, né? A gente agradece, tem gente muito longe que participa, muito obrigado pelo carinho, tá valendo tudo, mas tem que ser a própria pessoa. Nosso muito obrigado. 2 coisas, pela participação e pela compreensão. Olha, é o seguinte, Ponte 0, Botafogo 0, público 5.800, daqui a pouco, 18h30, Pacaembu, Português e Corinthians, 20h30, Bragantino e Noroeste. Amanhã, 16 horas, São Bernardo e Guarani, vamos abrir 14h30, concentração, é a bola rolando, quem narra aqui é o amigo Batista. Também às 4 da tarde, Rio Claro, Velo Clube e Internacional. Tem clássico no Allianz Parque, 18h30, Palmeiras São Paulo, 20h30, amanhã na Vila Santos e Água Santa. E na segunda-feira, 20 horas, Novo Horizontino e Mirassol. Atenção na Série A2, jogos encerrados, Capivariano 3, Oeste 0, Santo André do Gilson Kleina 2, Ituano também 2. Tava 2-0 Santo André, o Ituano marcou 2 gols nos acréscimos e empatou. Primavera de Indaiatuba 2, Taubaté 1, grande campanha do Primavera, o único invicto. Rio Claro 1, Santista também 1, São Bento 3, Juventus 2, Grêmio Prudente 2, Linense 1. Jogando em Votuporanga, primeiro tempo 0-0, Votuporanguense 15. Nesse momento, em primeiro Primavera 22, em seguida o 15 com 21. Estariam rebaixados hoje São Bento e Rio Claro. Amanhã tem Ferroviária e São José. Na Série A3, atenção, hein? Ontem, Marília 3, Esporte Clube São Bernardo 1. Jogos de hoje encerrados. Desportivo Brasil 1, Catanduva 0. Rio Branco de Americana 4, Lemense 0. Rio Preto 0, Francana 1. União São João 0, Sertãozinho 1. Comercial de Ribeirão Preto 1. Itaperense 2. Amanhã às 10 horas, Monte Azul e Bandeirante. 15 de Jaú e Suzano. Atenção, Marília, grande líder, 19 pontos. Se terminasse hoje, estariam rebaixados para a Série A4, 15 de Jaú e o Comercial de Ribeirão Preto, que é o último colocado, coisa incrível. Olha, no Mineirão, 39 segundo tempo, 2 gols do Hulk, Atlético 2, Tombense 0, o primeiro de pênalti, o segundo de falta, ambos no segundo tempo. E vamos então, lembrando que 21h45, Maracanã, hoje, Flamengo e Vasco. Amanhã no Mineiro, a outra semifinal, Cruzeiro e América, também no Mineirão. E no outro final de semana, os jogos da volta. Vamos para o craque do jogo, 18 e 17. O craque do jogo. Opa, o craque. Oi, Boris, você que narrou aqui. Você fez o seu papel, Boris. Brilhantemente narrou, mas não aconteceu nada de bom, meu amigo. Tá duro, hein, Boris? Boa sorte, escolha o craque. Fala, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Difícil, hein? Muito difícil escolher um destaque da Ponte. Olha, por mera exclusão, a única grande oportunidade da Ponte no jogo, aliás, foram 2, mas uma não foi no gol. Foi do Simon. Então, Simon, pra mim, entre aspas, lá bem baixinho, Edu, o craque do jogo. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima, melhoras pro papai. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amanhã você vai ver seu papai aqui e devolver a Piracicaba, né? Grande Boris. Simon, um chutinho dentro da área. Hoje, por exclusão ou por convicção? Oi, Tigrão, o craque. Peguei no contrapé, ele pensou que fosse chamar o Catarino, né? Você me derruba. Não pode. Aqui deu um tranco na coluna aqui, não sei não, sou dúvida, hein?
O Catarino tá pensando, Tigrão. Não vou votar em ninguém, não. Hoje não tem craque. O Tigrão sem craque hoje. Não tem condições. Eu não vou aqui prevaricar. Eu não vou aqui ser injusto, né? Eu não vou cometer nenhuma blasfêmia de eleger craque num jogo desse. Hoje, não voto em ninguém. Não vota em ninguém. Olha, Votuporanguense 15, 0-0, Prêmio Tempo em Votuporanga. CH, algum palpite, alguma inspiração, alguma ideia nova, inovação, tecnologia, o craque? Tá pensando também, Catarina pensando. Vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho só. Olha, finais pelo Paranaense, Andraus 1, São Joséense 3, Paraná Clube 0, Curitiba 2, Londrina 0, Atlético 1, Cascavel 1, Rio Branco de Paranaguá 3, Operário 3, Maringá 1 e Azures 2, Cianorte 0. É assim, quando o jogo é ruim, a gente fala o placar até da Série A5. É no cacuete do rádio. É assim que funciona, tá? Vamos dar uma faturada, mas eu volto em nome da nossa querida Brasitone e a ficha técnica detalhada, com calma. No Botafogo, quem passou por Campinas e atuou, rende público, na Ponte as alterações, quem apitou, os amarelos, não teve vermelho, aqui Ponte 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica nesse momento, entrando em campo no Pacaembu, Corinthians e Portuguesa. Bonitos uniformes, hein? A Portuguesa no uniforme muito bonito, bem destacado aí o vermelho, rubro-verde. A Portuguesa, 5 anos que o Corinthians não joga no Pacaembu. Bom, mas no majestoso Ponte, Botafogo, Ribeirão Preto, a Ponte começou com o Diogo Silva no gol, Maguinho, lateral direito, 3 zagueiros, Simon, Sérgio Rafael, Arthur e Danilo Barcelos na lateral esquerda. Dudu, Lucas Cândido e Pedro Vilhena, Vitor Andrade e Jean Dias na frente. Com 17 do primeiro tempo, sai machucado Danilo Barcelos e entra Vicente Concha, o chileno. 10 do segundo tempo, 3 de uma vez só. Sai o Pedro Vilhena, entrou Luiz Felipe, saiu Vitor Andrade, entrou Everton Brito, saiu Jean Dias, entrou Bruno Lopes. E depois, a 28 minutos, saiu Dudu e entrou Darley. A equipe do técnico Alberto Valentim. Estiveram no banco e não entraram goleiro Pedro Rocha, o Rodrigo Souza, volante, ainda não estreou, o atacante Renato, o volante Gustavo Teles é da base, disputou a copinha, o João Gabriel, revelado também na Ponte, lateral direito, joga na esquerda também, o Pacheco, que veio do Guarani, Nilson Júnior, zagueiro, e é só. Muito bem, o Botafogo, João Carlos, ex-Ponte no gol, o Alisson Cassiano, Erickson e Gabriel Risso, o argentino, ex-Ponte, Edson, volante, ex-Ponte, Douglas Baggio, depois Gabriel Bispo, ex-Guarani, Sabit, depois Jonathan Cafu, ex-Ponte, e o argentino Leandro Maciel, depois Toró, Alexandre Jesus, depois Pablo Tomás, ex-Guarani, o argentino Alejo Damasceno, depois Jean Mangabeira. Técnico Márcio Zanardi, disputou a Copa São Paulo 2019 pelo Guarani. O Guarani chegou na semifinal, quando tinha o Davó e o Bidu. Quem apitou, Edna Alves Batista. Ela tem 45 anos. Olha, cartões amarelos para a Ponte. Danilo Barcelos, Simon e Dudu. Simon e Dudu é o terceiro, hein? Simon e Dudu não pegam aí o São Paulo na quarta-feira. Amarelo pro Botafogo, Leandro Maciel, argentino, o Sabit e o Erickson e também o Gabriel Bispo. Muito bem, 0-0, público 5.819 e a renda R$124 mil. Daqui a pouco tem um sorteio aqui. Você da promoção, fique ligado. Aqui a ficha técnica no apito final em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, na Série A2, gol do Votuporanguense, que joga em casa contra o 15 de Piracicaba. Votuporanguense 1-15-0, é primeiro tempo ainda. E resultado bom pro Primavera, que vai se firmando como líder. Primavera que acabou vencendo hoje. O Primavera ganhou aí. Ganhou de quem? Primavera ganhou 2-1 do Taubaté. Tá, então Primavera tem 22 pontos. O 15 perdendo fica em 20. Mas são 8 que se classificam, faltam 5 rodadas. Acho que o 15 não tem problema para se classificar.
Bom, vamos na defesa. Eu vou aproveitar o quadro defesa, só tem uma. E essa vai ficar a defesa. O Catarino vai... o craque. Ah, é verdade. Vamos lá, Catarino. Ele teve que pensar, né? Não foi fácil, não, pra ele... Tinha muitas opções, né, Edu? Exatamente. O Boris votou no Simon, o Tigrão não votou, o CH tá pensando ainda. Oi, Catarino, craque! Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Complicado achar um craque, hein, Edu? Realmente a Ponte não esteve nas suas melhores atuações, mas por total falta de opções, eu vou votar no Arthur, Edu. Pra mim o Arthur foi bem hoje, pelo menos tentou alguma coisa, né? Arthur, meu voto como craque, Edu. Ok, por falar em Arthur, é o seguinte, esse lance foi, se não me engano, foi o passe do Arthur. Tá, eu vou aproveitar a defesa, o jogo não foi defesa, mas a Ponte só teve essa chance cristalina, 17 segundo tempo, CH Arthur... não votou ainda, hein? Oi? CH não votou ainda, quem tá pensando, tá? Já tem a definição, já tá na fita lá. Tá mais aceso do que um vagalume. Eu não tenho a imagem. Pois não, CH, sua conclusão, por gentileza. Edu, não me abandone, porque eu jamais vou te abandonar. Sem dúvida nenhuma. Edu, diante de tudo aquilo que eu assisti e falei ao longo dos 90 minutos, eu não posso votar em ninguém. Não fique bravo comigo, mas não tem jeito, cara. A Ponte fez um jogo horroroso. Aliás, o jogo foi horroroso. Portanto, fico sem votar no craque hoje, Edu. Me perdoe. Imagina, o que é isso? O Tigrão também não votou, o Simon teve o voto do Boris, o Arthur o voto do Catarino. Vamos lá, Arthur, é ele que passa para Everton Brito dentro da área, ele limpa, sai da marcação e chuta por cima. A Ponte atacando pro gol de entrada do lado esquerdo, não foi frontal. Pois não, Boris, como é que foi? Bola Macaca, enfiou aqui na ponta para Arthur, passou pedindo, recebeu Everton Brito na área, dominou, cortou, pé direito, vai marcar, bateu pra fora! Perde a melhor chance do jogo, a Macaca com Everton Brito. E teve uma também, logo a 21, aqui sim, a defesa do jogo que foi essa, né? A única que eu tenho, hein? A única. Sobrou pra Simon dentro da área. Tava esperto o João Carlos, hein? Goleiro, jogou aqui na Ponte. Oi, Boris, a defesa do jogo. Canhoto, cruzamento fechado pra boca do gol. Corta Alisson Cassiano. Voltou Sérgio Rafael, totou de cabeça pro meio da área. Afastou a defesa da Maguinho com a sobra. Ele bateu de primeira, a bola bateu, rebateu. Simon bateu no canto. João Carlos tem 2 tempos pra pegar. No bate, rebate. Simon mesmo desequilibrado, bate no cantinho. O goleiro em 2 tempos cai e faz a defesa. Agora, Sagacil, que peço desculpas aos comentaristas, porque é a única que eu tenho, ficando essa a defesa do jogo. Quarta-feira, em 21h30, Morumbis, São Paulo e Ponte. Domingo que vem, toda a rodada vai ser 18h30. Vai ser a última rodada, todo mundo jogando no mesmo horário, definição dos grupos, não é? 18h30, domingo que vem, Corinthians e Guarani lá, Ponte e Bragantino aqui. Amanhã tem São Bernardo e Guarani, na quarta-feira tem Guarani e Velo Clube, e domingo, repito, Corinthians e Guarani. A Ponte já jogou hoje, então pega o São Paulo lá, e o Bragantino aqui no domingo que vem, na última rodada, depois a Ponte, Copa do Brasil, jogando lá em Santa Catarina, né? Macaca jogando em Santa Catarina contra a equipe do Concórdia. Vamos lá, eu volto já então no gabarito, hein? 18h31, Tigrão e CH. CH e Tigrão analisando aí jogador por jogador. 0-0, Ponte e Botafogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é
É tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO, todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Daqui a pouco o sorteio, hein? Final no Mineirão, Atlético Mineiro 2, Tombense 0, 2 gols do Hulk, 1 de pênalti, 1 de falta. Então, final de semana, o jogo da volta, amanhã outra semifinal, Mineirão, Cruzeiro e América. Oi, Tigrão, Ponte 0, Botafogo 0, qual é o conceito do jogo? E melhor no primeiro segundo tempo ou em nenhum dos tempos? Jogo ruim nos 90, ruim, nem o primeiro nem o segundo, tudo num baixíssimo nível. Quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o Gibinha e para o Lana, lá no Residencial Paineiras, ali na Estrada da Rode, ali na divisa entre Campinas e Paulínia. Barão Geraldo ali, Paulínia, Residencial Paineiras. Um abraço para o André Ballerini, um abraço também para o Lana e para o Gibinha, que estão na nossa escuta. Muito obrigado. Ô, rapaziada, jogo ruim. Grande abraço, obrigado. Ruim, né, Tigrão? Ruim. Muito ruim, muito ruim. Não tem nem melhor primeiro, nem segundo. Quando começou o jogo com 3 minutos, olhei aqui para as minhas anotações e falei assim, vai ser 0-0. E você, CH, conceito do jogo? Jogo ruim, nenhum dos dois tempos agradou, Edu. Só para constar, Diogo Silva, né, não fez nenhuma defesa, pode pegar o uniforme, dobrar e jogar contra o São Paulo, precisa nem passar, já economiza a lavanderia, Tigrão. Fica sem nota porque hoje ele é um grande goleiro, talvez principal expoente técnico desse elenco da Ponte, mas hoje não trabalhou, sem conceito. Teve um lance, 26 primeiro tempo, que ele cortou, né? De pequena área, ele pegou e deu um pulo lá, deu um corte lá. Foi alguém que chutou, viu, Edu? Não foi ele, não. É? Na hora que ele foi pegar a bola com a mão, alguém chutou, tirou da mão dele. Alguém da defesa da Ponte. Quer dizer, ele tentou pelo menos, né? Mas realmente não fez nenhuma defesa. Ele ia pegar. E aí, vai chegar, não vai chegar, alguém pegou e deu um bico. CH, você faz as laterais. Maguinho, lateral direito. Danilo Barcelos, lateral esquerdo, mas se machucou com 17 minutos o Barcelos. Aliás, aqui é o seguinte, explicar para o ouvinte, que não teve oportunidade de acompanhar, o Lucas Cândido, com 6 minutos, dá um passe na fogueira para o Danilo Barcelos, no campo de defesa da Ponte. O Danilo Barcelos é obrigado a fazer a falta. E na falta, o joelho dele atendido. Mas ele que fez a falta levou amarelo. Levou amarelo na conta do senhor Lucas Cândido. E passou mais um tempinho, não aguentou, tentou ficar e foi substituído. Entrou Vicente Concha. Olha, anotei aqui que o Concha fez um importante corte a 16 do segundo tempo. Seria um contra-ataque. E você falou, Concha. Baguinho na direita e Concha na esquerda, CH. Bom, Danilo Barcelos sem nota, o Maguinho regular e o Concha regular também. O Botafogo sequer apoiou, né? Sequer incomodou a Ponte, tanto é que o Diogo não pegou na bola. Então é mais ou menos por aí, Edu. Dupla de zaga fica com o Tigrão, Simon e Sérgio Rafael e mais o Arthur, né? Aliás, é o trio.
de zagueiros. O Simon levou amarelo o terceiro. O Simon tentou fazer um gol aí a 21 primeiro tempo, que foi a única defesa do jogo. Vamos lá, Sérgio, Rafael, Simon e Arthur, Tigrão. Ganharam meio bicho no mole, regular pra todo mundo. Olha, o ponto alto, Dudu e Lucas Cândido. A Ponte tem bons volantes. Hoje não teve aí o Léo Oliveira, suspenso. Mas o Tigrão assinalava a 22 segundo tempo. Olha, Dudu e Lucas Cândido não aguentam mais. Dudu e Lucas Cândido não aguentam mais. E só faltava uma alteração para a Ponte fazer. Não deu outra. O Dudu acabou saindo, entrou Darley. Isso a 28 segundo tempo. O Dudu levou amarelo ao terceiro. Não pega o São Paulo. Dudu e Lucas Cândido em Tigrão. Dudu e Lucas Cândido. Regular. Pedro Vilhena jogou até 10 o segundo tempo. Pedro Vilhena em CH. De novo, né, Edu? Ficou na concentração, jogou nada. Conceito ruim. E agora, vou precisar de vocês dois para a comissão de frente. Começa com o Tigrão, com o Vitor Andrade e Jean Dias. Jean Dias é o destaque da equipe, digamos assim, mas ele, deixa eu pegar só o prontuário dele aqui, Tigrão. Você sabe disso, mas eu queria só confirmar. O Jean Dias, acho que não conseguiu fazer nenhuma partida inteira. Artilheiro da Ponte, fez gol no derby, sofreu 2 pênaltis no derby, fez gol lá contra o Mirassol. Jean Dias, deixa eu procurar aqui, tá por ordem alfabética, tá aqui. Hoje foi a 9ª partida dele, né? Novo Horizonte saiu, contra o Santos ele saiu, fez um gol bem verdade, contra a Portuguesa saiu no 36 segundo tempo, em Limeira saiu no intervalo contra a Inter, contra o Corinthians saiu a 31 segundo tempo, em Diadema contra o Água Santa ele entrou aos 25 segundo tempo, no derby ele saiu a 31 do segundo tempo, foi destaque também por do que dissemos, e contra o Mirassol ele saiu a 38 do segundo tempo, foi o que mais jogou contra o Mirassol, e hoje acabou saindo a 10 do segundo tempo. Vitor Andrade também saiu. Vamos lá, Vitor Andrade e Jean Dias, Tigrão. Produziram muito pouco, inspiração zero, Edu, conceito ruim, produção muito abaixo daquilo que eles podem apresentar, do potencial deles, conceito ruim para os dois. E CH, você também vê na dupla de ataque, Vitor Andrade e Jean Dias, aqui foi 0x0, tá, gente? Ponte e Botafogo 0x0, Corinthians tá 0x0, tá, 9 minutos 0x0. E você vai falar da dupla de ataque e já emenda com o Alberto Valentim, por aquilo que escalou, entrando com 3 zagueiros. E se a alteração demorou muito, deveria ter feito alguma coisa diferente. Vamos lá, CH, dupla de ataque e o treneiro. Os dois no ataque não foram bem, né? Muito por conta do meio-campo, muito por conta do excesso de zelo, de marcação, de jogador com característica de marcação. A bola chega sempre rifada lá na frente e os dois não conseguiram jogar. Conceito dos dois ruim. E o trabalho do seu Alberto Valentim no jogo de hoje também foi ruim. Ele teve a chance no segundo tempo de fazer algo diferente, não fez. Aliás, ele fez uma grande confusão no time da Ponte na segunda etapa, Edu. Amanhã a gente se encontra no Concentração 2h30, concentração de São Bernardo e Guarani. Um abraço, CH. Se Deus quiser, a serviço do rádio. Boa noite. Boa noite. Tigrão, então vamos lá, já o sorteio, tá? Tigrão vai me ajudar aqui, mas antes, o Tigrão vai falar do Alberto Valentim. E aí, Tigrão? Ele vem fazendo um grande trabalho, né? A Ponte tem 19 pontos, está bem acima até da expectativa que a gente tinha, e ele é personagem decisivo nessa campanha da Ponte. Então, vamos fazer justiça. Agora aqui, para cumprir o protocolo, o que está em análise não é a campanha, e sim o jogo de hoje. No jogo de hoje, eu acho que ele foi muito conservador, ele foi o jogo inteiro com 3 zagueiros, ele vem depois do time não ter jogado nada em casa, precisando ganhar o jogo, ele volta para o segundo tempo sem nenhuma alteração, enquanto que o treinador Márcio Zanardi do Botafogo já voltou com 3 alterações, né? Se o jogo foi ruim, mexe, pô. Aí com 6 minutos ele mexeu. Mas, espera um pouquinho, o que mudou em 6 minutos? Tá, começa por aí. Então acho que teria que ter tirado um zagueiro, ele tinha 2 centroavantes no banco, jogou sem nenhum. Depois, quando ele tira os 2 beiradas, o Jean Dias e o Vitor Andrade, e põe o Luiz Felipe, que é um lateral volante.
para tentar fazer a segunda linha pelo lado direito e vem com o Everton Brito do lado esquerdo, aí ele mete 2 centroavantes. Primeiro entrou o Bruno Lopes, que entrou no lugar do Jean Dias, e depois entrou o Danley, que entrou no lugar do Dudu, que estava se arrastando em campo. Então não estava inspirado hoje o Alberto, mas está tudo certo. Pelo treinador, eu acho que você jogando contra um time que não está atacando, que começa o jogo a 1 do primeiro tempo, vai bater um tiro de meta e faz cera. Time que não ia querer jogar, que veio para empatar, que não ia exigir tanto da sua zaga, eu acho que dá para abrir mão de um zagueiro, manter os 2 atacantes de beirada e meter um centroavante. Eu faria isso. Pode ser também que se fizesse, não desse certo e até tomasse o gol. Futebol é cheio de armadilhas. Mas eu acho que hoje ele não estava muito inspirado, não estava com a leitura muito calibrada do jogo. E a exemplo dos seus comandados que não jogaram absolutamente nada, o conceito dele hoje é ruim. Ok, Tigrão, preciso de você, por gentileza, só um momentinho para o nosso sorteio aqui, Ponte 0, Botafogo 0. Só uma informação, no Atlético Mineiro hoje, o Hulk marcou os 2 gols, Atlético 2, Tombense 0. Foi no Mineirão. O jogo da volta vai ser em 7 Lagoas, mando do Tombense, mas o dia e o horário ainda não serão marcados durante a semana pela Federação Mineira, tá? O Atlético pode perder por diferença de 1 gol, que mesmo assim irá à final. Tombense, para a final, precisa vencer por diferença de 2 gols ou mais. E amanhã tem Cruzeiro e América, depois, outro final de semana, o jogo da volta, Cruzeiro e América e os finalistas do Mineiro. Vamos lá para o sorteio, hein? Primeiro, 4 ingressos, Termas e São Pedro e mais o boné. Vamos deixar o rádio para o último, tá? Quem vai ganhar 4 ingressos, Termas e São Pedro, mais o boné exclusivo da Rádio Bandeirantes? Quem está no YouTube vai nos acompanhar agora, é um programa que nós temos aqui. O Tigrão tá vendo o sorteio? Opa! Devagar, me diga o nome, por favor, Tigrão. Beatriz Busso. Ana Beatriz. O Ana não dá pra ver, né? A minha tela aqui, só se ele diminuir um pouquinho o tipo aí, o tamanho da letra. Não, mas tá aqui, peguei. Ana Beatriz Busso, parabéns, ganhou o boné e ganhou os 4 ingressos para a Termas de São Pedro, é isso, Edu? Isso, a família Busso, muito obrigado, grande ouvinte da Bandeirantes, né, Tigrão? Grande ouvinte, deve ser parente, filha ou esposa, ou coisa do tipo do João Busso. João Busso, nossa. Que, aliás, é um grande ouvinte, é um cara muito gentil e muito carinhoso, muito generoso com a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Vamos para o segundo prêmio. Ana, é você mesma que tem que vir, hein, Ana? Só você para retirar os 4 ingressos, Termas de São Pedro. Foi perto de Piracicaba, Pedrão? O Pepe conhece. Pertinho. Tião conhece lá também. Viajado. 26 quilômetros de Piracicaba. Vamos lá. Não, peraí, Edu, me enganei. 27. 26 quilômetros e 200 metros. Eu vou morrer, não vou ver tudo, sensacional, valendo 4 ingressos, Termas de São Pedro, mais o rádio portado da Mondial. Girando. Atenção, hein? Tigrão, o primeiro nome é Márcio. Márcio. Dos Santos. Baeta. Pera aí. Nós aqueles 2 beinhos. Baeta. Repita, Tigrão. Ganhou o rádio da Mondial. Sensacional. Inclusive já sintonizando a faixa estendida em FM para ouvir os 85.7 da Bandeirantes. Márcio dos Santos Baeta e Ana Beatriz Busso. Então, por gentileza, horário comercial. Tem 3 dias para retirar aqui na Bandeirantes. Nosso muito obrigado, parabéns a vocês e obrigado a todos que participaram. Nosso muito obrigado de coração. E amanhã tem Jogo do Guarani, vai ter promoção. Vai no YouTube, no chat, lá em cima, clica, tem um formulário. Preencheu, é uma vez só, hein? O CPF, não adianta quem se... vou fazer 10, 20, 30 vezes para ter mais chance. Não, só aceita uma vez. Nosso muito obrigado. Tigrão, então pra você... Oi, bom descanso, viu? E o Mogiana ninguém quer, hein, Edu? Ninguém quer. O Mogiana falou pra você, rapaz. O Condepac não deixa fazer nada, porque pra você... A prefeitura quer fazer parque, para com isso, fazer parque. Você entende?
O parque, você tem que ter uma manutenção que não é fácil. Se bem que, você vê, a Lagoa do Taquaral, os caras cuidam mesmo. Você vai mexer com a lagoa, você perde metade dos votos. Lagoa do Taquaral, a prefeitura mantém que nem um brilho. Você vai na Pedreira do Chapadão, mantém que nem um brilho. É espetacular, porque são lugares realmente muito procurados aqui final de semana pelo Campineiro. A praia do Campineiro, Lagoa do Taquaral. Mas você vai fazer praça ali, na Cândido Gomide, né? Mas ali onde é o Mogiana. Você tem que preservar, né? Então, mas pera um pouquinho, mas vai estacionar automóvel onde? Não tem. O Valmir vai gostar, o estacionamento dele vai lotar. Agora não tem, você não põe outra. Existe Valmir Nogueira já tá esfregando as mãos. Já. Uma diferença, você pegar e reformar e restaurar. Como é tombado, então não é reforma, é restauro. Então, mas aquilo, a última vez que eu entrei no Mogiana, o Batista foi um domingo, foi 2014. Vai fazer 11 anos. Teve um jogo lá desse cara que Ademir da Guia veio aqui. Eu tava lá. Você tava lá? Ademir da Guia tava aqui. Tava. 2014 foi o primeiro ano do Jonas Donizete como prefeito, o Batistão foi também. Foi um domingo pela manhã. Aquilo tava numa ruína só, né? E, você imagina agora, ô Tigrão, 11 anos depois, não tem a mínima condição, vai fazer uma pena, né? É um lugar com tanta história, tão bonito, né? Bonito, ali a tanta ponte história, jogou muitos anos ali, a ponte não tinha estádio ainda. Arquitetura diferente, né? Mas, como diz lá o mineiro lá de Muzambinho, não há nada que o tempo não escangaie, né, Edu? Não tem jeito. Tudo arrebentado. Valmir... Basta olhar pra nós dois, né, Edu? Nós estamos... Tigrão! E aí, o gabarito? Você lembra quando a gente levava marmita lá na Dairy? Isso em 1975, 76, na Beira da Anhanguera, trabalhava como office boy e o Tigrão auxiliar de química, a gente comia de marmita. Eu conto isso pro meu filho hoje, ele vai nem dar bola. Ih, pai, deixa pra lá. E nem sabe o que é isso. Não sabe. Edu, você sabe como é que chamava o meu cardápio? Você com aquele caderno seu da Aspiral, você sempre escreveu muito bem. Você estudava no Antônio Prado, Química. Usava o avental branco. Você ia, a Deri, lá onde a gente trabalhava, o português arrumou um ônibus horroroso. A gente tinha sentado no fundão e você escrevendo naquele caderno. Os caras que nos ouvem agora, muito obrigado pelo carinho. Vocês não sabem. Se o Edu, não sei o que tem, cara mora perto da prefeitura, casa é nobre. Cara, teve uma época na minha vida, eu dormia, não tinha quarto, dormia na sala, comia de marmita, trabalhava no office boy, estudava à noite. Ô, Edu, nós éramos em 9 irmãos. 9 irmãos. E somos ainda, graças a Deus. A casa tinha 2 dormitórios, companheiro. Nossa senhora. Era um pro meu pai e pra minha mãe. Aí os mais pequenininhos ficavam também lá no quarto dos pais. Você vê. E aqui 6 ou 7 empilhados num dormitório pequenininho. Os caras vêm hoje, lá o Tigrão, lá na casa dele tem papel de parede. Lá tem ar-condicionado. Pô, Edu, sabe como é que chamava o meu cardápio lá na Dairy ou não? Não tenho, eu sei que era de marmita, mas não lembro. Chamava sempre de Já Te Vi. Já te vi ontem. Já te vi ontem. A turma vê você assim, com um carrinho mais ou menos, mas não sabe as pingas que você tomou, companheiro. Você tá louco. A turma não sabe, mas deixa pra lá. Aí o cabelo foi embora. Foi embora. Né? Aquele tempo a gente quebrava a lâmpada, hoje a gente molha a meia e assim vai. Se Deus quiser. Meu querido amigo irmão Tigrão, pra você um bom descanso. Amanhã você tá de folga, aproveita até segunda, Tigrão. Um abraço, Edu, pra você e pros amigos da Bandeirantes e até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. O Valmir mandou aqui Olha lá. Outra coisa. Eu faço distinção lá, todos são meus amigos. Tô lá do lado do Mogiana. Se não tiver lugar pra estacionar, pelo estacionamento do Valmir. Estacionamento do Valmir, peraí. Tem mais, hein? E tem mais. Isso aí pro Tigrão é de graça. E pro Carlos,
pro Carlos Henrique, aí pro pessoal da Bandeirantes, é de graça, eu não cobro nada. Nossa, na faixa, estacionamento sensacional. Tá vendo, Tigrão? Aí manda pro departamento comercial e já manda a fatura pro Valmir lá. Se a auditoria pegar, tamo frito, Valmir. É isso aí, beleza. Ainda vamos pagar o pato ainda. Grandes crianças pra você, Tigrão. Até mais. Vamos lá pra coletiva. Até mais, Edu. Até mais. Um abraço pra você, um abraço, amigos da Bandeirantes. Até Muito segunda, obrigado. se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, 0-0, Ponte Botafogo, falando aqui o técnico Alberto Valentim. Vitórias, um empate. Foi uma partida que a Ponte Preta acabou dando apenas um chute em direção ao gol, muito por conta desse calor também. Apesar disso, o que dá para tirar de positivo da partida de hoje para as duas últimas partidas da primeira fase? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu preciso repetir as palavras do Zanardi, porque o calor, a sequência de jogos, 10º jogo, sem nenhuma semana cheia. Nós fizemos uma viagem depois de uma grande vitória fora de casa contra um time muito forte, melhor ataque, time de Série A. Nós chegamos de viagem, os jogadores foram dormir 5 horas, porque nós fomos buscando informações de que horas eles começaram a dormir, 5 horas, e com 2 dias de intervalo só. Ontem nós fizemos um treino de 12 minutos parando, não tinha como treinar, porque nós tivemos que treinar na parte da manhã, menos horas ainda, sem bater as 48, e hoje foi um time de guerreiros novamente. Mas é uma verdade muito grande que eu estou falando para vocês. Nós tentamos ganhar o jogo, tivemos uma chance muito boa para vencer o jogo, não sofremos defensivamente, mais um time não tomou gol hoje. Claro que nós queríamos uma vitória, mas nós temos que lembrar que não tem robôs aqui. Tem jogadores com 3 jogadores que quase nem voltam para o segundo tempo, né? Por isso a substituição até muito rápida no começo, antes dos 10 minutos eu já chamei. Então nós temos que entender o contexto, né? Um ponto ganho sim contra um time que veio aqui para se defender, sabendo das dificuldades que iam encontrar aqui contra o nosso time e o próprio calor, como o Zanardi falou. Estou muito satisfeito com a performance, aquilo que eles podiam dar hoje. É um time que... E outra coisa, já conversei com o Norberto ali, nosso fisiologista, que números altíssimos de distância percorrida e de acelerações também. Então só posso, sinceramente, agradecer aos guerreiros da Ponte Preta. Fernando César, no Central, a gente sabe que a Ponte Preta é um time reativo, ela gosta de dar a bola para o adversário e sair em contra-ataques. E quando tem que propor o jogo, principalmente aqui no Majestoso, foi assim com a Portuguesa, hoje novamente é muita ligação direta dos zagueiros, dos volantes, buscando a velocidade dos atacantes. E hoje seria um jogo para você tirar 3 zagueiros e ficar apenas com 2 para ter mais atacantes lá na área do Botafogo? Não acredito nisso não. A chance que nós tivemos mais clara não foi de roubada de bola. Eu acredito até que nós temos essa característica assim, de um time que marca forte, de um time obediente taticamente para fazer algumas transições. Mas a jogada mais perigosa nossa foi de jogada trabalhada, não foi nem de roubada de bola. Então, eu repito para vocês, é uma análise muito quente ainda, no calor, na emoção, mas eu estou muito satisfeito com aquilo que nós apresentamos, aquilo que nós tínhamos para dar hoje, porque, pessoal, não é desculpa aqui, até porque eu estou satisfeito, nós 5 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas, mas nesse calor é quase desumano, numa sequência de 10 partidas, a importância que é do jogo fora, nós temos que lembrar isso, não podemos esquecer onde nós jogamos o último jogo, que foi 2 dias só de intervalo, 2 dias só de intervalo, porque nós jogamos à noite, não bateu nem 3 dias completos. Então estou muito satisfeito com aquilo que foi, as nossas estratégias e aquilo que os jogadores apresentaram, os guerreiros apresentaram. Boa noite, Valentim, Vinícius Abac, TV Bandeirantes. Bom, agora tem 3 dias de descanso, né? Mas mesmo assim, né? O Zanardi também falou, 10 jogos em um mês é muita coisa. E é uma sequência complicada agora, né? São Paulo fora de casa e depois o Bragantino aqui, 2 times de Série A. Queria que você fizesse uma análise desses 2 jogos também, intervalo curtos, né? Os 2. E o Danilo Barcelos, você chegou a conversar com ele depois do jogo, tá tudo bem? O que ele sentiu? Vamos aproveitar bem esse pouquíssimo tempo de intervalo nesses 2 dias. Vamos pensar no São Paulo, primeiro, né? Porque é um jogo difícil. Jogo complicado, nós estamos tendo desde o começo da primeira rodada. Não vamos voltar na primeira rodada enfrentar o Novo Horizontino fora. É muito complicado. Então,
não foge disso. O Campeonato Paulista, vocês sabem muito bem, né, o quanto é difícil, o quanto é complicado. A nossa pontuação é muito boa. Estamos brigando muito vivos para a classificação, então vamos ver quais serão os resultados, coisa que fogem do nosso controle, mas vamos nos prepararmos bem para contra o São Paulo. Em relação ao Danilo, vamos torcer para que não seja nada grave. Foi uma pancada, né? Foi uma paulistinha que ele tomou. Vamos torcer para que ele se recupere bem e esteja apto também para ir para São Paulo. Boa noite, Alberto. Tiago, Portal Tudo Sou Paulista. Apesar da pontuação, a Ponte Preta hoje é a terceira colocada no campeonato, né? Mas uma vitória do Palmeiras pode colocar a Ponte fora da classificação. O regulamento apronta dessas situações aí, né? Então, assim, como é que você analisa a pontuação, né? E, obviamente, essa situação de poder ficar fora com a pontuação muito alta? Bom, em relação ao regulamento, é inútil falar porque já existe há alguns anos e nós temos que aceitar. Em relação a como eu me sinto, a como nós nos sentimos, muito positiva a pontuação que nós temos. 19 pontos, né, de um time em reconstrução. Em reconstrução, chegaram aqui 19, 20 jogadores de comissão técnica, um time que... Nós vamos lembrar do ano passado como foi. Então nós estamos reconstruindo, nós estamos dando uma identidade, um DNA para a Ponte Preta. Eu estou muito satisfeito com isso aí, com o que nós estamos vivendo no dia a dia, porque está sendo um trabalho muito sério, de muita dedicação, de muito sacrifício, de muita humildade por parte de todos. Então, é muito positivo, acredito eu, mesmo com essa possível saída de segundo colocado para essa próxima rodada, mas estou muito satisfeito. Alberto, Rodrigo do Grupo Esporte, já que você falou que o foco agora é nesse próximo jogo contra o São Paulo, acho importante contar ao torcedor também como é que vai ser essa preparação. Você falou, são 3 dias, né? Como é que vai ser essa preparação e o que dá para esperar da Ponte nesse? Olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar, a gente tem aproveitado ao máximo até de levar os jogadores em campo, mesmo com carga baixíssima ou sem carga nenhuma, que foi o que aconteceu ontem. Na segunda-feira já vamos levar, mesmo com uma carga baixa, dar uma ideia de lado técnico, lado tático, para a gente ganhar essa segunda-feira, porque não pode fazer carga. Na terça a gente já ganha um pouco de respiro, dá para treinar, né, um pouco mais, mas sabendo também que tem que ser uma carga leve, porque nós estamos falando de véspera de jogo. Nós teremos 3 ausências em relação à nossa preparação para o jogo e nós teremos 3 voltas, né? Provavelmente. Nós teremos o Léo Oliveira, Emerson e provavelmente o Serginho. Então a gente perde 3 guerreiros, mas ganhamos 3 também. Então vamos analisar com calma em relação à parte física também de alguns, principalmente do Danilo Barcelos, para nós pensarmos quem serão os 11 que vão iniciar. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Muito bem, coletiva do Alberto Valentim, Ponte 0, Botafogo 0. Estamos com 29:30 agora, primeiro tempo, Pacaembu, Português e Corinthians 0-0, mas eu volto já no Índia Cabola. E quem ganhou o prêmio, hein? Ana Beatriz Pusso. Ela ganhou 4 ingressos pro Terma de São Pedro, mais o boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. E o Márcio dos Santos Baeta ganhou 4 ingressos, Termas de São Pedro, mais um rádio portátil Mondial, já com faixa estendida. Já o Indica Bola 19:01. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Paulistão, 10ª rodada, gente, tá faltando uma semana para terminar a primeira fase do Paulistão. Tivemos aqui Ponte 0, Botafogo 0, Leandro Borges narrou aqui, público 5.800, com 124 mil de renda. Olha, no Pacaembu estamos com 33 primeiro tempo, 0 Portuguesa, 0 Corinthians, 20h30 Bragantino e Noroeste. Amanhã, 16 horas, São Bernardo e Guarani, o Batista narra, vamos abrir 14h30 aqui. 16 horas da manhã, Velo Clube Inter de Limeira, lá em Rio Claro. 18h30, Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. 20h30 na Vila Santos e Água Santa, isso mesmo. Amanhã à noite. Amanhã, 20h30, domingão, Santos e Água Santa. E na segunda-feira, Novo Horizontino e o Mirassol. Olha, o grupo da Ponte. São Bernardo em primeiro com 19, a Ponte em segundo também com 19. Em terceiro, Palmeiras com 16. Em quarto, Velo Clube com 6. Então é o seguinte, a Ponte e tal, mas vai brigar com quem aqui, né? Se for com o São Bernardo ou contra o Palmeiras, quer dizer, são dois que se classificam. Então a Ponte torcendo contra São Bernardo e contra o Palmeiras. Só que amanhã é o Guarani. São Bernardo e Guarani amanhã, lá no 1º de maio. Depois do São Bernardo, ele tem a Portuguesa no Canidé, aliás, no Pacaembu, e depois do São Bernardo tem o São Paulo, lá no 1º de maio. O Palmeiras tem o clássico amanhã com o São Paulo, depois o Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque, e depois joga em Mirassol. Então, o Vim já vai tendo uma ideia aí, né? A Ponte torcendo contra São Bernardo e contra Palmeiras. No grupo do Guarani, olha, a Portuguesa tá empatando, tá encostando, tem 11 também, tá? Guarani 11 vai jogar, Portuguesa empatando, tem 11, o Santos vai jogar amanhã à noite, tem 9, Bragantino tem 8. Bragantino joga daqui a pouco, joga 20h30 hoje, hein, em Bragança contra o Noroeste. Se vencer faz 11, empata em número de vitórias, mas no saldo vai ser difícil, porque o Bragantino tem menos 5 e o Guarani tem 1 positivo de saldo, tá? Se a Portuguesa ganhar do Corinthians, aí o Guarani vai para a segunda colocação. Tem que tomar cuidado com isso. O jogo amanhã em São Bernardo, jogo difícil. O Santos tem o Água Santa e assim vai. Já deu pro ouvinte ter uma ideia aqui. Quem que tem? O Santos tem o Água Santa amanhã, depois tem o Noroeste na Vila também e a Inter e Limeira. O Bragantino tem logo mais em casa, o Bragantino tem o Noroeste. Depois o Bragantino joga na casa dele de novo contra o Mirassol e tem a Ponte aqui. Esses próximos jogos. E a Portuguesa jogando 0x0 com o Corinthians, depois Portuguesa e São Bernardo no Pacaembu e depois vai a Bauru, a Lusa pegar o Noroeste. Vamos lá, Campeonato Paulista da Série A2. Série A2 que apresentou hoje os seguintes resultados. Capivareno 3, Oeste 0, Santo André 2, Ituano também 2, estava 2x0 Santo André. O Ituano marcou 2 gols nos acréscimos e empatou.
Primavera 2, Taubaté 1, Primavera Única invicto, Rio Claro 1, Santista também 1, São Bento 3, Juventus 2, Grêmio Prudente do Sérgio Guedes 2, Linense 1. Segundo tempo em Votuporanguense 1, 15-0. E amanhã só uma partida às 17 horas, Araraquara, Ferroviária e São José. Primavera em primeiro com 22, em segundo 15 de Piracicaba com 20, em terceiro Grêmio Prudente com 17, em quarto Capivariano 15, em quinto Votuporanguense com 15 por enquanto, em sexto Juventus com 14, em sétimo Oeste 14, em oitavo Ituano 14. São 8 que vão se classificar depois de turno único. Esses seriam os classificados. São Bento e Rio Claro estariam rebaixados para a Série A3. Agora faltam 5 rodadas para terminar a primeira fase. Olha, na Série A3, tivemos ontem Marília 3, Esporte Clube São Bernardo 1. Marília, grande campanha. Marília do atacante Rodrigo Fumaça. Marília líder com 19. Hoje tivemos Desportivo Brasil 1, Catanduva 0, Rio Branco de Americana 4, Lemense 0, Rio Branco, terceira melhor campanha. Rio Preto 0, Francana 1, União São João 0, Sertãozinho 1 e Ribeirão Preto. Alô, Comercial 1, Itaperense 2. Comercial é último colocado, só tem 4 pontos, estará rebaixado para a 4ª divisão Comercial. Amanhã, 10 horas, Monte Azul e Bandeirante de Birigui. E 15 de Jaú também às 10 horas contra o Suzano. 15 de Jaú estaria rebaixado também hoje. 15 de Jaú e Comercial estariam na 4ª divisão. Marília líder 19, em segundo Sertãozinho 16, em terceiro Rio Branco 16, em quarto Catanduva 13, em quinto Itapirense 12, em sexto Monte Azul 12, em sétimo Rio Preto 11, oitavo Francana 11. São 8 que se classificam, o regulamento é o mesmo e tem uniforme vermelho vibrando no Pacaembu. Ulisses Costa. Linha da grande área, ergueu a cabeça e enche o pé na bola o Jajá para meter no fundo da rede no canto esquerdo do goleiro do Timão. A Lusa com 38 minutos de bola rolando, 38 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Jajá abre 1 para Portuguesa, 0 para o Corinthians. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção Jajá que você proporciona à torcida da Lusa Veneno. Então, mas esse gol já, né? Tá terminando o primeiro tempo, daqui a pouco vamos entrar em rede, tá? Isso aí não é bom pro Guarani, porque a Portuguesa vai para 13 pontos, o Guarani em segundo com 11, tá? Santos tem 9, Bragantino tem 8, Guarani, Santos e Bragantino ainda vão jogar, tá? Olha, pelo Brasil é o seguinte, começando lá no Rio, Boa Vista e Botafogo 0-0, 21h45 Maracanã, tem Flamengo e Vasco. Amanhã destaque para Fluminense, Nova Iguaçu, também no Maracanã, às 16 horas. Campeonato Mineiro, estamos na semifinal, jogos de ida, hoje no Mineirão, público 27 mil, Atlético 2, Tombense 0, 2 gols do Hulk no segundo tempo, o primeiro de pênalti, outro de falta. O jogo da volta vai ser em 7 Lagoas, mando do Tombense. O Atlético Mineiro pode perder por diferença de 1 gol. Tombense tem que vencer por diferença de 2 gols para pegar e a final. Amanhã, 16 horas, a outra semifinal, Cruzeiro e América. Aí, final de semana, novamente Cruzeiro e América para decidir. É isso aí. Os principais destaques no Em Dia com a Bola, 19h10. Os donos da bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Muito bem, a final do apito final, meus amigos. Botafogo 0.0 mal, jogo péssimo, 0.0, Botafogo 0, público 5.800, o Boris narrou, Tigrão e CH comentaram e Catarino nas reportagens, equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Sufi no Majestoso. Valeu, Luquinha, valeu, Pedro Piscinato, Pepe, até amanhã, se Deus quiser. 14h30 amanhã, concentração das coisas de São Bernardo e Guarani. Quem narra amanhã é o amigo Batista.
Gente, um ótimo final de semana, um ótimo sábado e, olha, hein, amanhã, hein? Seguimos em rede, hein? Ulisses Costa, por enquanto, Portuguesa 1, Corinthians 0. Estamos com 41 do primeiro tempo, mas amanhã, 14h30, amanhã eu volto! Se Deus quiser.